Fala galera, muito boa noite, muito bem-vindos ao canal do Fernando Chimude. Dia 2 de NFL Draft, rodadas 3 e 2, né? Segunda e terceira rodadas. Você acompanha aqui comigo no canal do Fernando Chimude e convidados. Fica à vontade no chat. Já preparou aí sua bebida? Já preparou um petisco? Tá preparado para vir ver 31 GMs fazer besteira e o GM do Eagles fazer o básico e virar gênio? Então aqui é o lugar certo, tá? Se prepara aí que a gente tem uma noite bem legal aí com rodadas 2 e 3 para ver muitas escolhas, para falar de muitos prospectos, para interagir bastante no chat. Fica à vontade. Após a vinheta a gente começa a noite aí. Vamos lá. Eu sou o Fernando Chimude, esse é o meu canal onde eu produzo conteúdo de NFL aí, muito conteúdo sobre Buffalo Bills, mas também o Hora de NFL, falando de NFL de maneira geral. A gente já tem o Pod Hawks aqui no canal também falando de Seattle Seahawks. E vamos muito falar de draft hoje novamente, né? Acompanhamos toda a primeira rodada ontem, muita coisa interessante aconteceu, bastante surpresas, né? Vocês me digam aí no chat se vocês foram surpreendidos. Eu fui bem surpreendido. Parece que o Sean McVay também foi surpreendido com a escolha do nosso querido Ty Simpson, né? E loucura, né, gente? Para quem não sabe, as notícias aí desse dia, para quem não viu, o Sean McVay não tem demonstrado muita satisfação, né, com a escolha do Les Snead ali, do general manager do Ty Simpson. Parece que ficou bem, assim, não vou dizer desolado, mas ficou bem incomodado com a escolha do Ty Simpson. Que mais? Temos novidades aí que podemos ter uma run de defensive tackles no começo dessa segunda rodada. Outro boato é que houveram muitas propostas de trocas para as 3 primeiras equipes a escolher aí na segunda rodada, né? E a gente já teve muitas trocas no final da primeira rodada, uma surpresa e algo que não é comum a gente ter tantas trocas assim em escolhas seguidas, né? Então, muita coisa interessante para acontecer hoje. Eu me arriscaria a dizer que o valor dos jogadores, hoje é o dia que a gente vai encontrar mais valor, sabe? Muitos jogadores que foram selecionados ontem provavelmente não vão estar à altura de uma escolha de primeira rodada daqui a 2, 3, 4 anos, quando a gente realmente avaliar esses jogadores com certeza do que eles serão na NFL. Nesse dia de hoje, segunda e terceira rodada, a coisa começa a mudar. O valor está aqui. Quem tem escolhas e quem fizer escolhas hoje, a tendência é que poderá, de repente, draftar alguns dos melhores valores nesse draft desse ano. Então tá bem legal para a gente ver. Eu vou trazer bastante informação. Em breve, convidado chegando aqui para me acompanhar. E eu quero falar para você ficar à vontade aí no chat, mandar seu comentário. A galera já vai chegando, já vai participando. O Daniel tá aqui junto novamente. Boa noite para todos. Vamos ver se hoje vamos finalmente escolher. Hoje vai. Hoje não é possível, Daniel. Hoje, se trocar para fora de hoje é sacanagem, né? E eu já vou passar até para ver as escolhas dos Bills aqui, tá? Para atualizar todo mundo. Go Bills, bora Bini, traz o Big Citrus. O Flávio, que é o Big Citrus, hoje pode ser que role, né? O Cola também dando boa tarde. Bora que hoje tem escolha, acorda Bini. Go Bills, esquece a Shopee, Bini. A galera tá querendo ver o Bini trabalhar hoje, né? Boa noite pro Juliano aqui. Hoje tô esperando 3 escolhas. Cara, 3 escolhas pros Bills hoje seria uma coisa linda. Até 4 escolhas de repente hoje. Seria bem interessante. O Rodrigão aparecendo aqui. Boa noite, Bills Mafia. Tamo junto, Rodrigo. Vamos de DT, Ed, wide receiver ou inside linebacker? Pois é, eu até fiz um questionamento lá ali eu fiz levantei ali uma pesquisa ali no canal para saber, e se bobear, vamos de todos eles, tá? Bobear, vamos de todos eles. Eu também gostei das trocas ontem, tá, Rodrigo? Eu acho que o Bini juntou bastante munição para esse dia 2, onde tem muito valor. Vamos ver se agora ele consegue fazer boas escolhas, fazer boas seleções aqui e fazer o melhor proveito possível, né, de toda essa munição que ele juntou. O Luiz colocando aqui Go Bills, Go Sabres, grande Pegula, é isso aí.
Deixa eu jogar aqui na tela, também tem mais um comentário do Rodrigo. Fernando, viu o report que o Bini tentou buscar o KC Concepción ontem? Viu? O Rodrigo até jogou aqui, eu vou jogar na tela, tá? Para as notícias aí que tem acontecido. Deixa eu jogar na tela aqui alguma coisa para a gente falar sobre isso. Eu tenho aqui, primeiramente, as escolhas de ontem, né? Para quem não está lembrado, aí, o Fernando Mendonça foi a primeira escolha geral, o top 10 aí acontecendo com o Kansas City Chiefs subindo pelo meio Zordelane. A gente teve o Ty Simpson saindo na 13 para o Rams, uma grande surpresa. O Ruben Ben caindo até a 15 para o Buccaneers, também surpreendente. O Caleb Banks, uma surpresa para o Vikings na 18. O Eagles furando o olho do Steelers, né? E subindo à frente e pegando uma Kyle Lemon, enquanto o Lemon estava no telefone com o general manager do Steelers. Loucura, o Danilo. Um abração pro Danilo, que ontem estava aqui com a gente e reportou isso aí em primeira mão. O Cowboys pegando uma Lucky Lawrence cedo, né? Na 23. O KC Concepción na 24 pro Browns. Os Bills tentaram uma troca pelo KC Concepción, tentaram subir por ele. Aquilo que eu falava aqui ontem com o Léo, com o Rafa, acabou, o que a gente suspeitava, acabou acontecendo, acabou que realmente era a realidade. O Bills querendo, o KC Concepción era o cara dos Bills, tentaram subir por ele, não conseguiram, e aí tiveram que pivotar aí para outro plano, né? O Bills que acabou trocando para baixo, saindo da primeira rodada, de pouco em pouco, mas essas foram as escolhas da primeira rodada. Os Bills, no momento, têm essas escolhas aqui, gente. Segunda rodada, número 35, terceira rodada, número 66, quarta rodada, número 101, quarta rodada, número 125, quarta rodada, número 126, quinta rodada, 167, quinta rodada, 168, sexta rodada, 182, sétima rodada, 220. Essas são as escolhas dos Bills nesse momento. Hoje deve ter muita movimentação. Não me surpreenderia o Bini descer mais um pouco. Minha aposta era o KC Concepción pro Bills. E se não fosse possível, o defensive tackle. O Christian Miller teve muitas visitas e acredito que ele seja a bola da vez, tá? O Bills pode até, como o McDonald ainda está no board, os Bills podem até, de repente, optar por descer mais um pouquinho e ainda ficar com o Christian Miller, né? Então é algo para a gente ficar de olho aí. Seria o meu palpite. O outro palpite não é o que eu quero, mas é o que eu acredito que possa acontecer, tá? É o Boston, o wide receiver de Washington, também está bem cotado aí para acabar em Buffalo. Eu gostaria, minha escolha predileta seria Cassius Howell, Edge de Texas A&M. Outra notícia que estava aí se desenvolvendo há pouco agora, o Giants começando a negociar aí o Thibodeau, Kayvon Thibodeau, e o Saints está entre os times interessados. E o report aqui, né, dos Bills, realmente o que o Rodrigo mencionou, os Bills tentaram o KC Concepción, mas os Browns decidiram ficar na escolha e draftar o wide receiver, tá? Já mostrei as escolhas, eu quero mostrar aqui o draft e a live aqui, oferecimento da FS Shirts. Então, se você ainda não adquiriu o seu produto, ainda não segue lá no Instagram, @FS_Shirts, produtos personalizados de todos os times da NFL. Então, adquira o seu produto. Na live de hoje, já está passando aqui embaixo a informação, tá? Com R$12 você se inscreve no sorteio. Ontem teve sorteio, teve ganhador de camisa, hoje o sorteio é de copo ou caneca, tá? O copo térmico FS Shirts, tá? Depois eu mostro mais com a tela grande aí. Sorteio hoje, R$12 você se inscreve no sorteio. A cada R$12 você tem uma chance maior de ganhar na roleta. O seu nome entra uma vez a mais na roleta. Outra possibilidade é você ir lá no canal do Fernando Chimudi, que agora tem a área de membros aqui, ó. Seja membro, tá? Clicar lá no Seja Membro. Eu estou usando até o canal novo aqui e já vou falar sobre ele. Você pode clicar no Seja Membro e escolher ser um membro camisa 1 por R$12 por mês, tá? Você ser um membro MVP por R$ 27,99 ao mês ou um membro Gold por R$ 49,99. Cada benefício, quem se inscrever hoje aqui ou quem já é colaborador e fazer a transição hoje aqui para o canal no YouTube, tá? Vai ganhar mais chances no sorteio, né? Com o camisa 1 tendo 3 chances, o MVP tendo 5 chances, o Gold tendo 7 chances de ganhar, tá? Então, no sorteio de hoje, quem se tornar membro hoje concorre com mais chances de ganhar no canal. Vai lá
na área ali de membros e faça a inscrição. E eu falei do canal novo, é porque eu estou produzindo algum conteúdo de futebol também, Copa do Mundo está aí, Champions chegando na reta final, futebol europeu. O canal Fernando Chimude FC em breve vai estar com todo o conteúdo de futebol para não misturar com o canal aqui de futebol americano, tá? Então o conteúdo que eu tenho de futebol no canal hoje vai passar tudo para o canal Fernando Chimude FC. Se você curte esse conteúdo, viu alguma coisa aqui no canal, gostou, já se inscreve lá para não perder nada, beleza? Bom, tá para começar aqui o draft, né? Já tá no relógio aqui o 49ers, certo? E eu vou receber então os meus parceiros aqui que vêm para participar da nossa live hoje aqui. Primeiramente, Rafael Satamini, muito boa noite, muito bem-vinda à live do draft, meu amigo. Tamo junto de novo, mais um dia aí, vamos que vamos. Vamos que vamos, Fernando. Hoje vamos ter escolha, né? Hoje sai. Hoje alguém vai ser escolhido pelo Brandon Beane. Boa noite, Fernando. Boa noite, Bills Mafia Brasil. Na expectativa aí para essa terceira escolha da segunda rodada, que é do Buffalo Bills, e que a gente tem várias opções, e não só de prospectos para serem draftados, mas de posições que a gente precisa de reforço. Então, tudo pode acontecer, né? A gente precisa de reforço de linebacker, tem um monte de linebacker aí bom disponível. A gente precisa de edge, tem algumas opções de edge. A gente precisa de wide receiver, tem aí algumas opções de wide receiver. Então, defensive tackle também, já estava esquecendo. Então, meio imprevisível, inclusive um outro trade down que já foi ventilado hoje de manhã. Já estava vazando notícia aí de que tinham times entrando em contato com o Brandon Beane sobre a possibilidade de subir para pegar a escolha do Bills. Então, vamos ver o que acontece. Vamos ver. E tem algum favorito aí, Rafa? Só a primeiro momento, né? Os Bills mantendo a escolha ou dando uma decidinha aí. Tem um favorito nessa altura? O meu é o Cassius Howell. Qual seria o teu favorito aí? Eu acho que tá com cara de defensive tackle para mim. Tá com cara. Do jeito que eles estão descendo, a impressão que dá é tipo, a gente quer o McDonald ou o Christian Miller, tanto faz, e não tem ninguém pegando o defensive tackle, nose tackle, então a gente pode descer mais, eles estão descendo sem medo. Então, para mim, está com cara de que eles estão interessados em pegar um defensive tackle agora na segunda rodada, em algum momento da segunda rodada. Sim. E aí os meus favoritos, não para mim... De repente, escolha para terceira, né? Enquanto eles estão descendo, eles estão ganhando escolha para terceira. Exato. Que pode subir de volta na segunda ou na terceira, enfim, né? A gente tem um monte de escolha de quarta, de quinta. E aí, nesse caso, defensive tackle, minhas apostas não... Meu preferi o McDonald, mas Miller ou o Grace Halton de Oklahoma é outro que os dois tiveram muitas entrevistas, os Bills tiveram muitas visitas ali com eles, ambos são alvos aí, dois caras bem diferentes, mas são alvos. Deixa eu trazer também ele que ontem não pôde estar junto, mas hoje está aqui com a gente, João Paulo Carvalho, grande representante nosso aqui, New Era, olha lá, com boné do draft e tudo mais. Muito boa noite, muito bem-vindo, meu irmão. Tamo junto. Fala, galera. De sorteio, né? Eu tô com uma conexão um pouquinho ruim, se vocês tiverem problema para me ouvir, notifique. Mas você tá na plataforma do trem que leva para Hogwarts, aí a conexão é complicada mesmo. Gostou da reloginho do draft aqui, pra brincar. Mas boa noite, galera. Ótimo participar aqui com vocês, sempre. Esse ano eu não fiz o meu scout ideal, mas brinquei de mock, brinquei de trocar ideia com a galera no grupo. Não fui um general manager como vocês, mas estou aqui para respeitar a sabedoria dos dois oráculos. O Léo não está ainda hoje, né, mas eu sempre pegar ele, porque também é o terceiro pé nesses pilares aí de oráculos do draft. Mas sempre um prazer, vamos que vamos. Sobre o favorito, vamos nessa. Fernando, Favorito. Muito contigo nos nomes. Eu fiz, né, brincando mais cedo, um que deu Cassius Howell, gostei, acho que é um nome legal.
Gostaria também se fosse o McDonald's, gostaria se fosse um. Eu acho que eu tô entregue agora com qualquer um dos nomes que ficam ali entre o top 5 que a gente debate. Acho que até pode ser um Garvey ali com um Bisontes da vida aí, que não é o favorito de todos, mas, sinceramente, eu acho que mais jogaria se chegasse no time agora, que teria mais espaço para assumir uma vaga e jogar, sei lá, 90% para cima dos snaps, mas é isso. O legal agora é isso, né, cara? Tipo, principalmente se descer mais um pouquinho agora na próxima, ou se pegar esse monte de escolha que já pegou e subir novamente para a segunda rodada, cara, tá quase chegando num ponto que a gente poderia draftar jogadores aí que a gente estaria até feliz já conformado na 26 e 2 deles, né? Porque, pô, ó, Howell ou McDonald, daqui a pouco tu tá conseguindo pegar 2. Howell ou Miller, daqui a pouco tá conseguindo pegar 2 deles. Né? Jacob Rodrigues ou Miller, enfim, tem vários combos aí, né? McNeil Warren ainda tá ali também, quer dizer, tem um monte de jogador aqui que a gente pode conseguir à medida que começa a segunda rodada, né? E a escolha do San Francisco 49ers já foi feita, só falta anunciar agora, né? O pessoal tá chegando no chat. O Diogão já mandou aqui, eu já fiz meu voodoo pro wide receiver, defensive tackle, edge. Vocês viram na capa do draft aqui que eu botei a maldição da capa da live do draft no Denzel Boston e no Zion Young, né? Já fiz a minha parte. Nunca, né? Para quem não sabe, nunca um jogador da capa da live do draft aqui saiu para o Buffalo Bills, né? Tentei Bijan Robinson, tentei Marvin Harrison, tentei de tudo. Quando eu vi que não dava certo, eu botei lá o Led McConkey, que eu não queria na época, e deu certo, não veio. Então, tô tentando hoje Denzel Boston. Ontem eu sabia que o Mendonça não vinha, de qualquer forma. E hoje estou tentando aqui Boston e Zion Young mantê-los afastados de Buffalo. Vamos ver, né? O Diogo perguntou até se o Boston foi entrevistado. Os Bills tiveram, sim, bastante scout do Boston. Tem bastante coisa ligando ao Boston, tá? Inclusive o pessoal do Cover One faz lá umas pesquisas lá. O Léo até falou ontem sobre, e a pique para eles é o Boston. E o Gustavo Zamaro falando que não sabe se o pressentimento é bom, ou é ruim. E olha aí, cara. De'Zhaun Stribling, de Ole Miss, é a escolha do San Francisco 49ers. Muita gente achava que poderia o Boston sair para o 49ers aqui, mas o Niners mantém essa tradição de draftar wide receivers antes da hora, vamos dizer assim, porque o de Flórida lá, que tomou o balaço lá no peito lá e não deu nada, me foge o nome dele agora, também Pearsall. saiu o Pearsall, né? Ele também saiu antes da hora um pouco, né? Eu acho que o Striblings aqui é bem mais, né? Mas opiniões aí, Rafa, o que você tem a dizer do Striblings? O Stribling, para mim, era para sair ou no finalzinho do dia hoje ou só amanhã. Né? Ele não é um wide receiver completo, sabe como é que é? Ele é aquele cara que... Tá, minha opinião, tá, galera? Minha opinião. É aquele cara que vai ser, no máximo, um wide receiver 2, é aquele cara para já pegar, fazer uma rota curta, pegar um passe, ganhar umas jarguinhas após a recepção, entendeu? Ele não é um wide receiver all around, né? E, porra, você tem algumas opções aí de wide receiver que estão no board ainda, que são mais completos do que ele. Entendeu? Então, não sei se eles estão apostando em velocidade, né? Porque o Stribling é rápido, 4,37. Mas tem outros wide receiver rápidos aí também no board, entendeu? Honestamente, Brazel também correu 4,37, entendeu? Não sei até que ponto o que eles levaram em consideração para escolher especificamente o nosso querido Stribling, né? Pois é. E a escolha do Cardinals já foi feita também. Não teve troca. Eu tô de olho no ticker ali para ver porque é ali que eu vi o Buffalo toda hora sumindo e indo mais para trás, né? Tô de olho ali se por enquanto tá ficando, né? E a expectativa começa a aumentar.
João Paulo, eu joguei até aqui, vou jogar na tela aqui, o meu artigo lá no Buffalo Rumblings, né, onde eu sou colaborador aí, e falava que o Cassius Howell seria uma ótima escolha na 26. Né? O Cardinals fez, o James Conner fazendo a escolha do Cardinals. Já saiu a escolha do Cardinals, o Buffalo já tá on the clock. Já tá no relógio. Vamos ver a escolha. Chase Bisontes, guard. Então, se o Bills quiser o melhor defensive tackle do draft, ainda, né, o melhor ranqueado ainda dá para escolher. Tá, o Bisontes, guard de Texas A&M aí saindo. Que se viesse pro Bills, não sei se estava no radar, mas se ele viesse, ele conseguiria ser. E essa aqui seria ficaria feliz da vida com essa escolha aqui, Cassius Howell, nesse momento agora. Mas tem muito cara que vai dar para escolher que seria bom. O problema é que o Denzel Boston tá disponível ainda, né, gente? Denzel Boston é uma possibilidade real agora aí. Eu sei que agora a gente vai virar o foco aqui pro Buffalo, tá? Mas essa escolha do São Francisco, para mim, foi absurda, cara. Eles têm a escolha 26 dessa segunda rodada ainda. Eles têm outra escolha lá no final dessa segunda rodada. Eu garanto para você que esse tal de Stribling ainda estaria lá. Possivelmente até na terceira. Se eles tiverem alguma escolha de terceira, com certeza também devia estar lá também. Na escolha 90. Trading. Trocamos de novo. Não. Não foi. Alarme falso. É que eu vi o Next Las Vegas, eu já pensei que era trade, mas não, já tá o Bills ali no on the clock. Mim, tá on the clock. Aqui para mim tá on the clock. Então, on the clock, vamos ver. Ainda tem a chance de trocar, né? Ainda tem a chance de fazer a escolha, vamos ver o que dá aí. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Ouvindo bem, João. E agora a imagem da War Room dos Bills. Estão no telefone. Tá, mandaram a escolha. Foi feita a escolha, então os Bills vão selecionar finalmente. Peraí, vamos ver quem vai ser. Deixa eu ver a reação. Não dá spoiler, galera. Não dá spoiler. Vamos ver na tela. Não dá spoiler no chat. Não pode ter spoiler para a reação do Rafa. Né? A sala de Buffalo tá bem calma, né? Não tá muito empolgada, não. Também, depois de descer tanto que nem desceram, cara, tipo, não é possível, né? Não tem ninguém aí que os caras tinham que ser ele. Senão, porra, não tinha descido tanto assim. Seja lá quem for a escolha, o pessoal não estava também muito apaixonado pelo cara, não. O que me leva a crer que não deve ser um wide receiver, não deve ser uma posição sexy. Entendeu? Deve ser um defensive tackle, deve ser alguma coisa assim. Vamos ver. Vamos lá. Momento. A escolha foi feita. Parece que vai para propaganda, hein? Momento de ou é só meu trauma? Não, é só meu trauma. Lá vem a escolha. Eu não tô vendo ninguém entrar. Quem escolheu hoje era um linebacker, né? Era o Shane Colan. É o Shane Colan que vai fazer a escolha dos Bills hoje. E vai entrar para anunciar, né? Vai anunciar, exato. Vou até trocar. Eu já ganhei um spoiler aqui. Já tive um spoiler. TJ Parker, Edge de Clemson, draftado aí pelo Buffalo Bills. E aí, gente? TJ Parker, Edge de Clemson. Vamos para as opiniões aí. Não era João Paulo, deixa o João Paulo falar com a... Como tá passando o tape dele ali. Mesma sensação que eu tive quando escolheu o Shaq Lawson. Cara, eu também. Se bem que eu tinha mais... Eu gostava do Shaq Lawson vindo do college, tá? E eu gosto do TJ Parker, só que eu acho que o TJ Parker não é fit. E o Shaq Lawson também não era aquela fit boa pro Rex Ryan na época, né? Enfim.
Rafa Satamini, para mim, cara, mais do mesmo dos defensive ends que a gente, do mesmo estilo, vamos dizer assim. Ainda que ele tenha um pouco assim de o tamanho, uma capacidade de replicar um pouco mais o Nick Chubb, mas não é aquele edge de 3-4 puro, vai ser um edge mais no estilo do que a gente tem. Tua opinião, Rafa? Vamos lá. TJ Parker. Eu dei a mesma nota para ele que eu dei para o Cassius Howard. Uma nota de segunda rodada, uma nota 7,5. Tá? O que me incomodou no TJ Parker? O fato dele ter jogado melhor em 2024 do que em 2025. Isso eu achei estranho pra caramba. Né? Mas... Não foi só ele lá em Clemson também, né? Ele é novo. Clemson como um todo foi mal. Ele é novo, ele tem 21 anos, tem que ver. Será que ele ainda tem mais para evoluir? Eu acho que eles estão apostando em medidas, porque, vamos lá, em idade e medidas, porque ele é mais novo do que o Cassius Howard. O Howard tem 23, ele tem 21. Sim. O Howard tem 248 libras, ele tem 263, ele é mais forte. O Howard tem 6,2 de altura, ele tem 6,4. Te garanto que ele não tem os bracinhos de Tiranossauro Rex que o Howard tem. Ele deve ter braços maiores. Entendeu? Então, agora, por que eu achava que o Howard era um fit melhor? Por causa da nossa mudança de defesa, da defesa 4-3 para 3-4. O TJ Parker é aquele edge com a mão no chão, né? Joga ali na linha, defesa 4-3. Né? E o Cassius Howard não, o Cassius Howard é aquele edge aberto. Né? Eu acho que nessa defesa nova do Jim Leonhard, o Howard seria um fit melhor. Mas eu acho que eles estão apostando na juventude e nos atributos físicos do TJ Parker. Vamos ver. Ele não me anima muito. Não me anima muito. Não acho horroroso, mas também não... É isso que eu ia dizer. Bem médio. Não é uma escolha que, nossa, que alegre, que feliz que eu estou, mas também não estou triste. O valor tá ali, é um cara cotado para muita primeira rodada, saiu em muito mock aí nas escolhas ali 20 em diante. Um cara que muita gente gosta, um cara que, como o Rafa falou, jogou melhor o ano anterior, e aí ele era cotado até para sair antes, né? Era contado para ser uma escolha mais alta, e a decepção dele nesse último ano fez com que ele caísse para a segunda rodada. É um cara que com uma temporada melhor esse ano, e aí não é só ele, é o time também, às vezes, que poderia influenciar isso, poderia ter sido uma primeira rodada esse ano. Então o valor tá ali, é um jogador de valor, é um jogador que você desce e pega na segunda rodada. Teve muito mock que ele saiu na primeira pra gente, né? Então não dá para ficar triste com a escolha. Eu acho que triste não dá, né? Agora, por exemplo, eu queria o Cassius Howard, e aí é outra coisa que a gente tem que levar em consideração. O que a gente imagina que vai ser a defesa do Leonard e o que o Leonard realmente vai fazer com a defesa dos Bills. Porque hoje ele já falou que ele vai fazer uma defesa híbrida, que ele tem peças que ele planeja usar da melhor maneira, enfim. E se ele já tem um Rousseau e um Nick Chubb que ele tem que usar de uma certa forma, de repente, para ele faz mais sentido não draftar um edge totalmente diferente, que vai ser um cara puramente de pass rush, mas se você precisar por um motivo de lesão, que ele seja o titular, ou até a longo prazo, que ele seja o titular nesse esquema híbrido do momento aí, ele talvez prefira um cara que possa fazer seja mais completo, possa fazer de tudo, possa parar o jogo terrestre também e ter potencial como pass rusher. Então, assim, não dá para ficar triste com a escolha, não dá para falar, o Bini fez besteira, pelo menos não agora, né? Eu acho que a gente vai ter que esperar para ver e o tempo dirá, né? O que foi essa escolha aí do TJ Parker, que, como a gente falou, não foi só ele. Lá em Clemson todo mundo teve problemas e abre o caminho para você sabe quem, né, Rafa? Sabe quem que pode vir jogar com o companheiro dele mais tarde no draft, né, cara? Então, é isso que eu ia falar. O que me anima um pouco
é que os scouts de Buffalo devem ter estudado bastante essa linha defensiva de Clemson. Então, de repente, amanhã podemos ter outro membro da linha defensiva de Clemson sendo draftado por Buffalo. Agora, é importante ressaltar que a gente pegou o TJ Parker, né? A gente estava cogitado para pegar um defensive tackle, acabou não pegando, e aí o Houston Texans aproveitou, subiu, fez uma troca com o Las Vegas Raiders, que escolhia depois da gente, e pegou o bonitão lá, o McDonald. Kaden McDonald. Eles precisavam muito, pensava num nose tackle para o Texans na primeira, e eles conseguem pegar esse cara na segunda. Baita negócio para o Texans aqui. Primeira, isso aí mesmo. Baita negócio. Para muitos, o melhor defensive tackle desse draft aí. O rico fica mais rico, porque essa linha defensiva é absurda já, né? Pô, né, já tem 2 edges absurdos, agora com o McDonald no meio ali para parar o jogo corrido, que era uma necessidade, um cara maior ali no meio para ocupar 2 bloqueadores, né? Realmente o Texans conseguindo fazer um bom trabalho aqui. Posso fazer eu tô pegando aqui. Vai lá. Uma observação aqui. Eu entrei aqui no guia On The Clock. Eu vou jogar na tela ele. Vou jogar ele na tela para a gente falar. O problema é que antes de cair na página do TJ Parker, eu acabei caindo aqui na página da linha defensiva. Aqui no On The Clock, o DeMonte Capehart está na frente do Dominic Orage, tá? Do Big Citrus, aí, que a galera gosta. Assim como para você, né? Então, a galera que me criticou aí, pode mandar mensagem lá pro Felipe Vieira também, tá? Se sinta à vontade. Pro Gelli, né? Pro Davis, a galera toda que trabalhou no projeto ali do On The Clock. Eu tô apanhando um pouco aqui para... Mas não é, pior que não é pelo guia, não. É eu mesmo que tô quebrando a bola aqui no... Mas agora eu achei aqui onde pegar a turma. Os edges. Cadê o TJ Parker? Mas assim, a galera vai falar porque a gente pegou um coadjuvante, né? Mas tem um coadjuvante. TJ Parker bem cotado aqui, né? Eu vou jogar na tela. Parker tá como o 4º melhor edge dessa turma, com a nota 7, só perdendo para Ruben Ben Jr., Dave Bailey e Arvel Reese, tá? Para a galera do On The Clock, a gente pegou o 4º melhor. Melhor edge, até à frente do Messenger e tal. E aí entra essa questão, 21 anos, isso pesa, né? Principalmente pra gente que tem... A gente não esperava, nem eu esperava que o Cassius Howell, por exemplo, que era o meu favorito, e foi falado aqui no chat, eu queria o Howell por causa da velocidade, né? Alguém falou aqui. Realmente, o estilo de jogo, Velociraptor que eu falo, né? Me agrada, a gente não tem. Mas o TJ Parker tem esse estilo mais all-around, pode fazer mais coisas, ele tem um potencial de ser starter 3 descidas. E é por isso que ele tá aqui, com tamanho, com peso, 263 libras é o peso, né, 119 quilos, o peso do Nick Chubb, do Bradley Chubb. Então, é bem parecido, um recruta 4 estrelas, e aqui tá o guia On The Clock na tela, você que não adquiriu o seu guia do On The Clock, trabalho bem legal da galera lá, do Felipe Vieira, o João Gabriel Gelli, o Davis, a galera toda faz trabalho lá e vale muito a pena, né? Disponibilizaram para a gente usar na live aí, pontos fortes, muito forte para posição, tem bom peso para jogar snaps por dentro, é bastante explosivo no snap, isso é importante, porque pensa, o cara é pesadão e tal. Não, ele é explosivo na saída do snap, joga com agressividade e gosta do contato, bom bend, né? Não é um cara sem bend, o pad level de qualidade, e finaliza os seus tackles. Aí os pontos fracos, uma altura, né? Não é tão alto assim, apesar de não ser baixo. A mudança de direção não é das melhores, o que teoricamente complica um pouco num 3-4, mas pelo visto a nossa defesa vai ser mais um 5-2 do que um 3-4, né? Com 2 edges maiores. Falta equilíbrio, precisa inserir movimentos de pass rush, isso era um ponto forte do Howell, né? E já se falou que em 2024 chegou para a temporada fora de forma, né? Então tem esse questionamento, é um garoto, vai ter que aprender aqui o gráfico TEI aqui do Combine Pro Day, né? E um jogador aí que tem um potencial interessante, né? E o Buffalo Bills consegue trazer com um ótimo valor. Não era o lá, já falamos aqui, eu acho que não era o predileto de ninguém, mas não dá para dizer que é um jogador sem qualidade, não dá para dizer que
pegou um cara qualquer aí, é de um programa de respeito em Clemson, né, que não teve uma boa temporada passada, último ano, mas interessante aí a escolha dos Bills, e vamos ver, né, vamos ver o que dá. O Giants está agora para fazer a seleção, né? Eu lembro de uma pesquisa que eu li no Bleacher Report, lá no dia no review do TJ Parker, que compara, em comparação é com Bradley Chubb menos explosivo. Falaram exatamente isso numa linha, assim, qual é o comparativo? Tinha engraçado. E o Giants faz uma escolha aí que agrada ao Rafa, tenho certeza, Rafa. Colton Hood saindo pro New York Giants, o corner de Tennessee. Baita valor aqui também, né? É outro jogador, né? Assim como o Caden McDonald, assim como o TJ Parker, jogadores que estavam cotados ali para sair ainda na primeira rodada, né? No final da primeira rodada, e agora saindo no início da segunda. Que a gente já esperava, né? O que faz para mim a escolha do San Francisco 49ers cada vez mais horrorosa. A cada escolha dessa que passa, a cada jogador desse que poderia ter saído na primeira rodada, que está saindo agora na segunda, e o 49ers pegando um wide receiver de terceira e de quarta, não faz o menor sentido para mim, mas para a galera que é fã do guia The Beast, né, que é um guia americano lá feito pelo Dan Brugler, o TJ Parker ele está como sexto melhor, à frente do Malak Lawrence, que saiu na escolha na 23 para o Cowboys. 3 ontem para o Cowboys, e à frente também do Cassius Howard. Tá com uma nota aqui, ele deu uma nota para o TJ Parker de final de primeira para início de segunda rodada. A realidade... comportamento. PFF, o Bleacher, você pega também uns menos midiáticos também, todo mundo analisa ele colocando entre os 5 primeiros sides. Então, não, isso que eu ia comentar. A realidade é que assim, gente, quem tá falando, pô, olha a escolha do Giants, Colton Hood, podia ter saído na primeira, boa escolha. O McDonald pro Texans, primeiro, podia ter saído na primeira e tal. A nossa escolha não foi diferente disso, cara. Eu acho que o que tá pegando um pouco é o seguinte, por exemplo, eu não falava muito do TJ Parker, não via muito ele pro Bills pelo fit, por achar que de repente era um cara mais de 4-3, não era o caminho que o Bills ia querer seguir, né? Imaginava os caras buscando esse cara mais leve, mais rápido, enfim. Não parece ser, parece que estão contentes com o Chubb, com o Rousseau e com esse estilo de edge, e vão jogar, como eu falei, mais uma defesa 5-2, com 5 jogadores de linha ali, dropando pouco na cobertura, quando for a defesa base, isso, que é 30% do tempo, e olhe lá, se for isso, né? Às vezes é bem menos até. E no níquel você precisa de um edge que possa também parar o jogo terrestre, não dá para ser um cara que vai ser totalmente, né, um problema contra o jogo terrestre, que o Howell, infelizmente, poderia ser. Inclusive, eu estou falando do meu predileto aqui, né? Então, indo por essa linha, cara, o Parker é uma escolha de muito valor. Eu concordo com o Rodrigo, que deu aqui a nota B. Cara, eu acho que é por aí. Tá? É um cara que pode ser uma steal, se ele chegar no seu potencial. Agora, o que ele vai fazer vai falar muito mais sobre o futuro dele do que o que ele já fez até aqui. É um cara de 21 anos com muito potencial. Como é que vai ser o trabalho dele no NFL? Ele vai trabalhar, ele vai botar a dedicação suficiente. O novo coaching staff dos Bills vai lapidar esse cara para que ele atinja o potencial que ele pode atingir? Se isso acontecer, cara, a gente pode ter realmente feito uma baita escolha aqui e se tornar um A mais. Se isso não acontecer e ele for um cara que irresponsável como o Keon Coleman tem sido, aí realmente a gente pode se decepcionar bastante, né? Então, à medida que sai a escolha aqui do Trayden Stukes pro Raiders, Trayden Stukes, safety / níquel, muito veloz, né? Sendo draftado aí de Arizona, né? Pro Raiders. Essa escolha do Stukes também eu achei um pouquinho antes da hora também, mas... Quer comentar, JP? Vai lá. Eu acho que é cedo porque tinham jogadores que estavam cotados para posições semelhantes melhores que ele, né?
disponíveis, né? Tem o Warren, pra mim, pô. apesar de não ser idêntico, é um de secundário melhor. Entendeu? E tá lá, disponível. Então, acho que pra mim ele é decente, né? Ele consegue ser níquel, ele consegue pro box, ele consegue ser singular, ele consegue fazer muita coisa. Então, acho que é isso. Estão tentando pôr as três pessoas em base só. Não tem buraco lá em Lagoa. O Stux, para mim, ele tá na mesma situação lá do Stribling. Ele é escolha de. Eu acho que não é terceira pra tanto quarta assim, rodada. mas. Eu marcava ele de segunda, mas não de centro. Eu acho que o Simmons é mais rich, né? Mais exagero Vamos botar do que o então Stokes, Stribling tá? quarta, Stribling terceira. Mas nenhum dos dois, para mim, eu pegaria na segunda. Uhum. Agora, posso dar uma estatística aqui que eu achei interessante do nosso querido TJ Parker? Vai lá, manda lá. 1/3 dos tackles dele é tackles para perda de jarda. Ele tá toda hora no backfield, cara. Ele tem um... Sem maldade, tá, galera? Ele tem um poder de penetração forte, entendeu? Sem levar para quinta série. Ele Pô, tá aí toda o cara hora... fez o que fez ontem e aí pô, ele vem e lança essa. eu vou começar a falar inglês aqui, ninguém vai entender nada. Agora eu entendi o comentário do Voltamos a 2016 aqui do Rafinha, porque ele talvez é mais jovem. Em 2016, talvez ele estava lá na quinta série, ele pensou isso. Voltamos a 2016, quinta série. Mas não, aqui para o Rafa voltamos em 1908, Rafinha. Ele é um cara voltado sempre a invadir o backfield. Melhorou? Invadir Certo. o backfield. A gente já tá acostumado contigo, relaxa, a gente já conhece o jeitinho. O problema... Você já falou do quê? Que ele era voltado a penetrar? Não, ele tem poder de penetração. Tá. Um tipo de jogador que o Vrabel draftaria facilmente. Aí eu já não sei. Aí pergunta pro Edu lá, pô. Ele é versátil, né? Tem isso. Ele consegue alinhar em diferentes posições. Agora, é aquilo que você falou, cara. Ele tem que ser lapidado. Exato. Tem que ser bem lapidado. por aí. Ele ganha mais na força do que na técnica. Se você vê ele jogando... E, foi uma observação que eu botei aqui nas minhas anotações e eu fui lá olhar o Dan Brugler, porque ele estudou muito mais do que eu, e ele fala que ele não tem resposta. Ele tenta alguma coisa, o cara bota a mão no peito dele lá, anula aquela tentativa dele. Ele falta não tem repertório. Falta uma repertório. pedra bruta ali que falta repertório. Ele tem o corpo, ele tem o frame, né, que eles chamam, ele tem a força... Ele tem durabilidade, que estava ali, que ele jogou 39 jogos lá na faculdade, não se machucou. Então, pegaram o molde. O Brandon Beane resolveu draftar o cara pelo corpo, pela saúde dele. Prospecto. Vamos modelar o cara. Tem que modelar o cara, tem que ensinar para ele técnicas de pass rush. É isso. É isso. O Lauro perguntou, escolhemos bem contra o jogo corrido? Escolhemos bem para, se por algum motivo o Rousseau e Chubb não puder jogar, e esse menino está sendo bem trabalhado, ele pode daqui a pouco entrar e assumir os snaps e não fica aquela coisa de que não pode jogar contra o jogo terrestre, ou não pode ter um pass rush. Não, ele pode ser um cara bem completo. Mas aí entra aquela coisa que o João Paulo falou. Shaq Lawson feelings, né? De ser um cara bom. E beleza. Opa! Né? Olha aí. O Boston. O Brown fez a boa. É um caos. O que eles querem fazer? Me digam. Dá armas o Browns fez a boa. Obrigado, Browns, e obrigado, capa da live do draft, né? Que já fez a boa aqui, agora só falta o Zion Young, mas continua invicta, imbatível a capa da live do draft. Né? E aí você pode já recomendar os nomes para a live do draft de amanhã. Quem que você... Né? Obviamente, espera acabar aqui o segundo dia,
E aí você fala, Fernando, põe fulano na capa da live do draft de amanhã, porque eu não quero ele de jeito nenhum. Né? A gente vai tentar fazer a boa também. O Chiefs já escolheu também. O draft esse ano não tá dando tanto tempo assim, né? Eles encurtaram ali o tempo de escolha. Você tem menos tempo na segunda, na terceira. Vai caindo. Não, isso sim, mas até ontem, de 10 passou para 8. Era 8 ontem. Eles diminuíram? Não. Ontem era 8? 8, sim. Eles diminuíram. E já fez diferença, cara. E hoje, então, nem se fala, né? Mas esse ano teve uma diminuição de tempo. Eu sei que na terceira rodada, acho que já é 5 minutos. E da quarta rodada para frente, eu acho que é 2 minutos. Um negócio assim, rapidinho. Não, aí quanto mais tarde, menos tempo. É isso aí. Vamos ver a escolha do Chiefs. A galera no chat pedindo Cape Hart na capa de amanhã. Armason Thomas, olha aí, ó, o tipo de edge que a gente pensava, imaginava para a defesa do Leonard. O Kansas City Chiefs está levando um cara mais baixo, mais ágil, mais rápido, que pode sofrer um pouco contra o jogo terrestre, mas que pode também ser aquele tipo de terror para o offensive tackle adversário com muita velocidade. Ele que tinha uma ligação com os Bills, né? O ex-coordenador dele defensivo lá hoje está trabalhando no coaching staff dos Bills. Essa escolha é intrigante, hein? Porque ele é o mesmo estilo de edge do Cassius Howard. E saiu antes do Cassius Howard. Saiu antes, exatamente. E ele não é que ele tem braços, não, os braços curtos também. Ele também teve essa questão do braço curto. É o mesmo estilo. Ele é o Cassius Howard com menos produção. Menos hype. Enfim. Galera, vai deixando o seu like aí, você que já está aqui com a gente ao vivo na live aí, né? Ontem muita visualização e nem tantos likes assim. Não deixa de ir embora sem deixar seu like, sem dar o seu salve aqui na área de comentários. E tá rolando o sorteio, então se você ainda não é membro do canal, o clube de membros está aberto agora, desde ontem, com 3 opções ali para você assinar e apoiar o canal. Né? R$12 é o Pix. Eu vou jogar na tela também aqui o QR Code, já era para ter jogado desde ontem, né? Para facilitar a sua vida, bate o QR Code ali, põe R$12 ali no Pix e participa do sorteio. É uma chance de ganhar na roleta, você ganhar o seu copo personalizado, FS Shirts, ó, copo térmico personalizado, enfim. Ou uma caneca, né? Personalizada também, do jeito que você quiser, FS Shirts. R$12, a cada R$12 você tem uma chance de ganhar. Porém, se você com R$11,99, você pode virar membro do canal, membro camisa 1, e aí você já entra com mais chances, né? Você já entra com 3 chances de ganhar, se você se tornar membro, pelo mesmo valor de simplesmente participar do sorteio. E aí, se for membro MVP, já ganha 5 chances, se for membro Hall da Fama, ganha 7 chances no sorteio, além de colaborar aqui para o canal, para o trabalho que a gente faz e vai continuar fazendo. É o 7º ano aí cobrindo o Buffalo Bills, e é o primeiro que a gente entrou com Hora de NFL, com a NFL cobrindo a liga toda, né, semanalmente. Então dá essa força, considere aí. E o Bengals fez a escolha, hein? E essa linha do Bengals, hein, cara? Cassius Howell vai pro Cincinnati Bengals, Dexter Lawrence na meiuca. Não parece que vai sentir tanta falta assim do nosso amigo Hendrickson, que foi para o rival Baltimore. Né, de um pro outro. Completamente diferente. Completamente diferente. Eles têm o Myles Murphy lá, que é uma escolha de primeira rodada que ainda não vingou, vamos dizer assim, mas é extremamente atlético também. E o negócio é que tem o Dexter Lawrence no meio, né? O Cassius Howell tendo esse 1 contra 1 ali, cara, vai dar trabalho. É um cara que no jogo terrestre vai ter suas dificuldades, tem o braço curto, mais leve, é um cara que... Imagina, ó, vamos pensar contra a gente. Pô, põe o Cassius Howell contra o Spencer Brown. Cara, o Spencer Brown vai jogar ali no chão direto no jogo terrestre, vai atropelar para correr por cima do Cassius Howell pro lado dele ali. Agora, na hora da situação clara de passe, cara, o Spencer Brown, por melhor que seja hoje, eu gosto muito do nosso right tackle, com aquele tamanho todo, lidar com a velocidade, o burst do Howell, o repertório que ele tem, aquilo que a gente falou que falta pro TJ Parker,
pro Howell já sobra repertório, né? Tem o Ghost Move, aquele que finge que vai dar o punch e se abaixa e passa por debaixo do braço do tackle ali, que o Von Miller costumava fazer muito. O Cassius Howell faz muito bem, né? Então, escolha interessante do Bengals aí. O Saints já tá escolhendo, né? O Howell Christian Miller saindo pro Saints. Então, assim, um cara que eu ligava muito aos Bills com visitas e tudo mais, acreditava até que ele seria a escolha, tá? Eu acreditava muito que seria ele a escolha, mas não. Sai pro Saints, o Christian Miller, que é um nose tackle aí com mais repertório do que o McDonald, mais potencial de 3 descidas, mas menos produção e menos garantia de sucesso contra o jogo terrestre. Rafa, desculpa, te cortei aí. Não, porque você estava falando do Howell nos Bengals e tal, ali em cima do tackle, não sei o quê. O Howell é aquele cara que ele parece ser tão rápido que você tem que botar o tight end do lado dele e o tight end empurrar ele na direção do tackle, né? Para não deixar ele dar a volta no tackle. Ele fica ali para impedir que ele dê a volta no tackle, empurra ele para o lado para o tackle chegar e botar a mão no peito dele. Mas tem que dar um jeito, porque a gente vai jogar contra o Bengals eventualmente, tá na AFC também, e o Howell não é o único. A gente jogou contra o Chop Robinson lá do Miami, que é a mesma coisa também, que rápido, Ed rápido. O Chop Robinson ele tem braço mais comprido, ele tem mais físico, mas tem menos repertório, assim, eu acho, cara, tecnicamente o Howell, até pela limitação do braço e tudo mais, ele é bem avançado pro pass rush. O negócio aqui é um cara, é como eu falei, numa terceira para longa ele é muito bom, mas se você ficar correndo para cima dele o tempo inteiro, ele vai estar nessa terceira para longa. Por isso que era interessante para nós, e até teve gente que comentou aqui, não faz sentido um reserva. Cara, o Allen, o CJ Allen, beleza, o CJ Allen é um cara que teria boa chance de ser titular, mas não teria garantia, tá? Acha que o CJ Allen vai chegar? O Bernard não ia sair, só quando machucar. Se não tiver... Pelo comando que ele tem da defesa, pelo menos nesse primeiro momento. Então, inicialmente, seria atrás do Bernard nesse papel. E para ser um tamper, cara, não é tão fácil assim tu passar na frente do Dorian Williams, já com alguns anos de experiência na NFL, um cara bem físico. Então, um linebacker do interior, ele também vem para competir, cara, correndo por fora para ser titular. Um defensive tackle, beleza, a gente pode até ter uma vaga de nose tackle, se você considerar que o Deon Walker não vai jogar de nose tackle. Mas o Deon Walker pode jogar nessa função tranquilamente, tem jogado de one technique. Então você tem Walker, tem Oliver, tem TJ Sanders, escolha de segunda rodada no passado. Cara, não é garantia que nenhum defensive tackle vai chegar e vai ser o dono da vaga, sabe? Safety, mesma coisa, tem veteranos. Então, assim, o Parker não é diferente. E aí, assim, 21 anos e uma posição que é a posição mais cara após quarterback e talvez left tackle, né? Ou talvez questionável ali, depende de quem a gente está falando, mas a posição mais cara e de mais valor, né, depois do quarterback é o edge. Então, se eles acreditam que o DJ Parker pode se desenvolver muito bem, vale a escolha. Só que assim, aí eu vou até cornetar agora, porque assim, e eu não é que eu odeio o Greg Rousseau, eu acho um bom jogador, mas a gente tá esperando há anos o Greg Rousseau desenvolver alguma coisa de repertório de pass rush, e ele continua só com bull rush e long arm, né, que é o que ele sabe fazer. Mudou a comissão, quem que vai pegar lá o TJ Parker e vai desenvolvê-lo? Né? Tá na hora de ter alguém para fazer isso, tomara que aconteça, né? Vamos esperar para ver. Agora... Oi? Bom, ele vai... Pode repetir, JP, que eu não escutei. Não vira não guard. Jogador de interior de linha. Bom, ele vai. Um guard. Agora, o que eu ia falar é o seguinte. A gente pode questionar o nome, mas eu acho que o Bini acertou a posição. Porque eu estava olhando aqui a minha listagem, já saiu Malak Lawrence,
Aí depois ele pegou o TJ Parker, saiu o Mesidor ontem, já tinha saído, o Mason Thomas saiu O agora, Malak Lawrence Howard saiu cedo, né? Então, tipo, o que a gente ainda tem aqui? Eu particularmente gosto do Derek Moore, de Michigan, mas nem todo mundo gosta. E a partir daí a gente entra em alguns nomes como Danny Sutton, de Penn State, Joshua Joseph, de Tennessee, Zion Young, de Missouri, Romelo Hyde, Texas Tech. É tudo aposta aqui, gente. É tudo aposta. E o Zion Young tá na capa, então a gente já sabe, né? Não queremos. Né? Então, a impressão que dá é que se ele não pega Ed ali na 35, ele não ia ter outra chance de pegar um Ed de qualidade, um Ed com potencial. Ele conseguiu. Se ele acertou o nome, eu não sei, a gente vai descobrir depois. Era para pegar o Howell, era para pegar o Mason Thomas, não sei. Mas esse era o momento. A 35 era a hora. Ele tinha que escolher o predileto dele e pegar, porque na próxima não vai ter ninguém. Agora, defensive tackle, ok, saiu o McDonald, saiu o Miller, mas ainda tem bastante nose tackle lá. A gente precisa do nose tackle, tem várias opções de nose tackle. Tem o Big Citrus, tem o Lee Hunter. Eita, cara. Cape Hart, tem o Halton. Odiei essa escolha agora, hein? Miami Dolphins foi de Jacob Rodrigues na 2,43. Que baita escolha do Miami Dolphins aqui, cara. Jogador de bola esse bigodinho aí, velho. Tá? E para mim ele não assim, ele não fazia tanto sentido, porque como eu falei, o Bills está preso ao Bernard e vai apostar no Bernard pelo menos mais um ano no mínimo, pelo contrato que acabou de renovar e tudo mais, e eu acho muito redundante os dois juntos. Poderiam ser muito bons em contra o passe, mas em contra a corrida iam sofrer, né? São dois jogadores com estilos parecidos. Só que o Jacob Rodrigues é um prospecto vindo do college melhor do que foi o Bernard. Ele é um linebacker que, ganhou aquele Butkus Award, né? Que é o do linebacker lá, melhor linebacker do college. O pessoal questiona um pouco o tamanho dele, só por isso ele ia estar atrás de outros caras aí, mas, cara, esse jogador é um jogador que vai ser um capitão ali, o que o Bernard na melhor fase, não pensa no Bernard ano passado, machucado, jogando mal, enfim, se arrastando em campo. O melhor Bernard que a gente viu, para mim, é o que o Jacob Rodrigues vai poder fazer em campo na NFL, entendeu? Até talvez um pouco mais. Então, aqui eu gostei muito da escolha do Miami Dolphins. Ruim para nós nesse sentido, né? E o Lions subiu e já mandou a escolha aí. Interessante o Jacob Rodrigues aí pro torcedor do Dolphins. Mais uma vez, um abraço para os amigos lá do Fináticos. Galera, gente boa lá, o Marcos Vieira. Já falei, péssimo gosto os caras têm, mas pessoal, gente boa. E um abraço para a galera lá. O McNeil tá caindo, né? O Daniel Bayer falando aqui, é verdade, é um cara que pode ser interessante. O Diogão perguntando se estão pensando na evolução do Solomon. O Bini falou que se tem alguém que vai se beneficiar do novo esquema é o Solomon. Mas assim, aí eles vão e selecionam um Ed que não é tanto de novo esquema. Então, até que ponto o Solomon vai se beneficiar do novo esquema se eles estão continuando a investir em peça que não é tanto assim para o que seria esse novo esquema e mais para o Derek Moore saindo para o Lions agora. Uma run aí de edges nessa segunda rodada. O pessoal achava que ia ter run de defensive tackles e tá run de edges, né? Para mim, acabou. O Derek Moore era o último aí dos que eu gostava. Desse pelotão, vamos dizer assim, ainda. Agora começa muito leve, o Joseph Hyde. A pena você pegar primeira, segunda rodada, já foi todo mundo. Derek Moore é muito bom. Gustavo Zamaro aqui, colaborador do canal aí, falando que queria defensive end, gostou por causa disso. E sim, cara, posição, acho que, isso não dá pra gente discutir. É uma posição de muito valor, cara. Ele dando certo, os Bills que estão numa situação de cap, que não é das mais fáceis. Todo ano a gente tem que fazer várias manobras, tem que fazer vários contratos jogando dinheiro pra frente ali com void years. Se você acerta nessa escolha,
Daqui a pouco você sai do contrato do Chubb, né? Ou então, se o Rousseau, de repente, passando o tempo, você sai de você começa a aliviar o cap por causa de um acerto numa posição que é muito cara para você trazer, né? Para você contratar. Então isso aí é algo para a gente levar em consideração. O valor posicional é muito importante aqui. E o potencial do garoto jovem vale a pena. Eu acho que, cara, é de se esperar para ver. Não tem. Com qualquer um seria isso. Óbvio que tem alguns jogadores que a gente olha e não confia muito e não queria, vamos dizer assim. Não acho que seja o caso do Parker. Era mais questão de esquema mesmo e fit. Vamos ver como é que ele vai se desenvolver. Né, o Marcel mandando aqui, ó, Parker cotado como top 5, mas Clemson teve uma péssima temporada, é o que a gente mencionou aqui. Atualização aqui. Vai lá. Ouvindo bem? Sim. Parece que o Dallas pegou o Dee Winters numa troca agora do São Francisco. Tá com cara que São Francisco vai atrás ali de um CJ Allen, algum desses linebackers aí pra vaga, tá? Fica de olho. Aí, ó. Diria. Interessante. Pode ser que saia o CJ Allen agora. Agora não, né? Na escolha. O Ravens está na escolha agora. Depois em Tampa Bay. Show de bola. Vai deixando o like aí, galera. Vai se inscrevendo no canal. Você que não é inscrito aí, se inscreve no canal. Você que não é membro, considere. Né? E o sorteio tá rolando aí. O QR Code está na tela. A cada R$12 você concorre. É uma chance a mais de ganhar uma caneca, um copo térmico da FS Shirts. Ao invés de só comprar o bilhete, já se torna aí colaborador camisa 1, dá aquela força e concorre aí, e além de ter os benefícios do canal também. O Juliano quer o Cape Heart na capa para amanhã, Rafa. Não, aí não, porra. Tô falando, gente. Só tem traíra aí, pô. Escapamos do Boston. Sabe quando que a gente escapou do Boston? Te digo quando a gente escapou do Boston. Hoje à tarde, lá no grupo dos colaboradores, o Léo botou lá, não, com certeza David Boston. Fizemos 3 reuniões com David Boston, não tem outra possibilidade. Eu falei, David Boston eu já sei que não é. Se o Léo afirmou assim categoricamente que é David Boston, Zico. Aí depois você ainda botou ele na capa, eu falei, aí agora mesmo. A capa foi eu fui obrigado a pegar, eu comecei a ficar com medo, pô. O Léo falou aquilo lá com tanta convicção que eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa. Não é qualquer coisa, tem que fazer alguma coisa forte. Então botei na capa. Né? Se passasse por esse teste da capa, aí é porque estava escrito nas estrelas, não tinha jeito. O Lauro tá ansioso aqui, ó. Bills não vai subir? Você tem o palpite em que escolha podem subir? Aí que tá. Agora os Bills têm uma escolha que é a primeira escolha da terceira rodada, é isso? Segunda escolha da terceira rodada? Isso. Então, assim, se os Bills quiserem subir na segunda, dá para subir, porque é uma escolha boa. Você combina ela com uma quarta, com uma quinta, e você sobe na segunda aqui, em algum momento aí, para draftar outro jogador na segunda. Então, dá para fazer isso. Vai depender de quanto você está disposto a gastar. Né? Se não, fica nessa terceira e faz e usa daí. Aí é mais provável, porque tem 3 escolhas de quarta rodada. Então, você pode usar essas escolhas de quarta rodada para tentar comprar, né, para subir para a escolha de terceira rodada e ter 2 de terceira rodada. Vamos ficar de olho, a qualquer momento pode acontecer, Lauro. É difícil a gente realmente conseguir antever isso aqui, porque oficializaram o Ravens como jogo no Rio, né? Tá oficializado contra o Cowboys? Ravens e Cowboys. Acabou de sair na transmissão aqui, que é Ravens. Mas já lá, dia 20... deram a data, 27 de setembro. A data eu não sabia, não. Boa data. 27 de setembro, Cowboys e Ravens no Maracanã? Maracanã. Deram tempo para juntar um dinheirinho extra, né? Não vai ser no começo de setembro. 27 de setembro. É. Tem uma pergunta interessante para a galera se manifestar no chat aí, gerar uma interação. Por qual jogador você subiria para o final da segunda rodada, sairia ali do início da terceira para ir para o final da segunda, caso ele caísse até lá? Qual o jogador que valeria a pena fazer isso? Aí vocês botam no chat. Opina aí no chat quem que você subiria por quem aqui nessa segunda rodada. Quem que vocês acham que vale a pena? Eu tô rindo sozinho aqui porque o Gustavo colocou aqui, ó, Cape Heart na capa com uma bola na mão direita, uma arma na esquerda. Pique Adriano Imperador.
O garoto foi inocentado. Foram retirados Que as acusações. isso, cara. O pessoal tava querendo subir pelo Rodrigues, realmente complicou. Mas tem muito linebacker bom, né, cara? Eu acho que subir e aí que entra aquela coisa da fit. Eu vou dar um exemplo aqui, e aí o pessoal, os maldosos vão falar que é questão de ser um Texas Longhorn, né? Mas o Anthony Hill, cara, é um linebacker extremamente agressivo, de atacar a linha de scrimmage, de ser extremamente físico. Esse é o tipo do cara que, sim, você põe ele ao lado do Bernard, complementa bem, você põe ele para competir contra o Dorian Williams, ele tem chance de ganhar essa vaga e ser o linebacker titular ao lado do Dorian Williams. Não porque ele é melhor que o Jacob Rodrigues, mas o que vai ser pedido dele, ele é melhor nisso, ele é mais físico, ele é atlético nesse sentido. Então, e ele tá caindo, cara. Ele daqui a pouco é um cara que a gente consegue pegar sem trocar, sem subir por ele, né? Então, é um tipo de jogador que eu ficaria de olho aqui, mas tem outros. O JP mesmo falou que hoje subiu ali pelo Golden, né? O Jack Golden, que é outro baita linebacker com tamanho, esse, pô, um pouco mais middle linebacker tradicional, mas permitiria o Bernardo aí virar o Will, realmente jogar limpo, né? Cara, tem possibilidade de linebackers aqui. A capa está invicta. A capa não falha. A capa está invicta. E pro Ravens, ótimo. Que é isso, cara? Zion Young indo pro Ravens aqui. Essa bomba vai pro Ravens, maravilha. Calma lá, né? Ele parece o Bug Bashan, ele parece o Bug Bashan. Agora, será que ele vai ser o Bug Bashan que vai dar certo? Eu não duvido de nada. Toda pinta de Bug Bashan isso aí. Isso cheira a Bush, isso fede a Bush. É impressionante esse cara. Vou dar. Eu tenho que dar uma saidinha agora, eu volto daqui a pouco. Tamo junto. Antes de sair, eu vou deixar uma opinião polêmica. Olha lá, ele vai sair, vai largar a bomba para nós, JP. Quando voltar, você me diz qual foi a repercussão que deu. Certo. Um jogador que eu subiria, caso ele estivesse lá no final da segunda rodada, é um wide receiver de Alabama, chamado Jeremy Bernard. Jeremy Bernard. Tipo de Jeremy, né? Jeremy. Famoso Jeremyzinho. Eu subiria pelo Jeremyzinho se ele estivesse lá no final da segunda rodada. Eu acho que ele pode ser o wide receiver que está faltando ali para fechar aquele grupo de wide receivers. Linebacker, eu acho que tem várias opções. Defensive tackle, eu acho que tem várias opções. Eu acho que poderia ficar ali na terceira, esperar, tranquilo. Mas o Jeremy Bernard, para mim, é um wide receiver que, de repente, tivesse sido selecionado lá na escolha 26, eu não ia ficar triste. Então, gosto muito dele, subiria por ele. É isso aí. Eu tenho que ajudar aqui a patroa com as crianças, volto daqui a uma meia hora, mais ou menos. Vai lá, tamo junto, Rafa. Valeu. Olha o Josiah Trotter saindo aí, JP. Josiah Trotter saindo pro Tampa Bay Buccaneers, né? Ele que era um dos caras que também visitou os Bills, enfim, era bem cotado para os Bills. E saindo antes de vários favoritos aí, né, cara? Antes de muitos favoritos aí, como a gente mencionou. Né? Tem genética dele. Sim. E aquela coisa, né, cara? Pô, o cara é filho do Jeremiah Trotter, velho. Tipo, é igual o Frank Gore Jr. Pô, o cara é filho do Frank Gore Jr. O cara jogou na NFL por 500 mil anos. Né? Ele jogou com o Allen e o filho agora joga com o Allen também. Quer dizer, o cara aprende a ser um profissional, como estudar tape. Pô, o cara vive no campo, velho. O cara tá muito à frente nesse quesito, né, do profissionalismo ali, do que ele quer. O pai mesmo já fala, tá, você quer ser? Cara, você quer ser assim, ó. Porque não vai ser, eu não vou ficar aqui facilitando tua vida, vai ser de mão beijada. Então, assim, quando um cara desse chega, velho, é bem provável que tem muita chance de dar certo, né? Dito isso, ainda pode acontecer aí o meu trade-up para ir atrás de um Golden. É verdade. O McNeil Warren também tá aqui ainda e o Malatô tá na torcida. Cara, eu também gostaria dele, tá? Eu gosto muito do McNeil Warren.
tá aqui e seria uma escolha bem interessante. Galera tá aqui para cima, Bini, o McCoy tá caindo bastante, né, cara? E assim, o duro é a questão da lesão, parece que ele, né, vai ficar bastante tempo parado ainda e tal, né, cara? Lesão séria e acho que um pouquinho incerta, né? De que vai ter que ser feito. É. Recuperar, ficar vai se tornar 100%. Ninguém sabe muito bem, mas Pois é. Talvez uma situação pior do que a do que caiu no ano passado, Johnson, né? Do Cardinals. O Lauro quer um DT na próxima, outro fit, pode ser. O Dominic Orange tinha uma possibilidade daqui a pouco nos tackle lá, o Big Citrus. Né? Mas tem o de Texas Tech também lá, o Hunter, né? Também é um cara massivo ali pro interior. O Bruno tá achando que não vai rolar essa subida para a segunda. Ó, e a informação aqui do Daniel Bayer, só o dead money do Milan e do Taron Johnson esse ano são 20 milhões. É isso aí, cara. E a tendência é que a cada ano a gente vai ter uma situação dessa com esses void years aí, né, cara? Então, para poder fazer alguma movimentação, como foi esse ano a do DJ Moore e a do Bradley Chubb, movimentações que de fato têm peso, em que impactam e que melhoram o teu time, tu vai ter que pagar o preço de conviver com algum dead money aqui de void years de alguns jogadores que vão sair. Então, realmente, você acertar bonito no TJ Parker, e saiu o jogador do Rafa, hein? Se acertar no TJ Parker, te dá essa possibilidade daqui a pouco sair de um contrato, isso daqui a 2 anos, enfim, se não der certo o Chubb, ou se der certo o Chubb, mesmo assim, né, vai envelhecendo, ou o Rousseau daqui lá mais para frente, enfim, tomar uma decisão melhor. O Jeremy Bernard saindo para o Pittsburgh Steelers, que tomou o balão ontem no Mackay Lemon, e drafta um cara bom aqui, um cara que eu me lembro o Robert Woods, o JP. O Jeremy Bernard, sabe? Ele é aquele cara que não é de jogadas plásticas, não é o que salta mais alto, não é o que corre mais rápido, mas ele separa e recebe a bola e produz. Né? O Robert Woods foi muito tempo esse cara para nós e por onde passou, né? Rams, enfim. E o Bernard deve ser esse cara para os Steelers, uma situação boa, né? Ele chega num lugar que tem 2 bons wide receivers veteranos já também, então quem vai jogar a bola para ele? Aí que é a questão, né? Boa no sentido de wide receiver room. Se for no quarterback room, de repente ele mesmo pega a vaga. Complicado lá, né? Mas é bom mesmo, vem quando chamamos o pedigree de programa que forma bem para a gente chegar preparado. Já saiu a escolha do Falcons, já vai sair na sequência. O Marcel aqui falando que uma coisa para ficar de olho, pegarmos um cornerback, nosso grupo precário sem o Benford e Hairston, né? E ele é fã do Pontes. Sim, o Alford, que a gente trouxe para ser o níquel, ele pode jogar por fora também na necessidade, mas aí você abre a vaga do níquel, né? E aí precisa do Gardner Johnson jogar de níquel, aí você abre uma vaga no safety, né? Então tem esse efeito dominó. Não dá para descartar a volta do Tre'Davious White, e eu gostaria muito da volta do Tre'Davious White como um reserva. Ele jogou muito nos playoffs, cara, tá? Para mim jogou muito, assim, pô. É que eu não era o maior fã do mundo do Tre'Davious White no auge dele, sabe? Não que ele não era bom, não tô dizendo isso. Só que assim, para mim, ele era um All-Pro, beleza, mas ele não era aquele shutdown corner que ninguém recebe nada. O cara acabava produzindo, mas ele criava, ele fazia a jogadinha dele, mas ele era muito bom jogador, né? Ele jogou muito perto, cara, no meu modo de ver, dos melhores anos. Assim, ele jogou melhor, então, no nível do Benford nos playoffs, cara. Teve a temporada que ele ficou, a temporada que o Gilmore ganhou defensor, ele ficou pau a pau com o Gilmore. Você pode ver estatística, pode ver percentual, foi claro, né? Não, é verdade. E assim, JP,
Eu acho que nos ajudou a questão de que assim, ele saiu da outra vez e não foi bem, né? Então todo mundo fica com o pé atrás. Aí o Jordan Poyer saiu da outra vez, não foi bem, voltou e jogou em Buffalo. Então a galera começa a falar: não, esses caras jogam na secundária do McDermott, no esquema dele, os caras não jogam em outro lugar. E começa a ficar meio pé atrás, né? Ah, Levi Wallace saiu, Danny Jackson saiu, ninguém se firmou em outro lugar. Ninguém jogou tão bem quanto jogaram em Buffalo, em outro lugar. Então, o Tre'Davious White está aí disponível. Ninguém realmente jogou um caminhão de dinheiro em cima dele e ele está disponível, né? Eu acho que ninguém que a gente vá draftar para esse ano vai ser melhor do que a volta do Tre'Davious White, no meu modo de ver, como a primeira opção ali para entrar caso o Hairston ou o Benford se machuquem, né? 100% contigo nessa. Ele e o Shaq Thompson, para mim, são dois caras que têm que... Shaq Thompson é outro que tentar. nos dá uma tranquilidade ali também, né? O Daniel falando aqui, ó, o McNeil, se cair, seria uma opção. Anthony Hill também, sem dúvida, gosto do Anthony Hill aqui. O galera já viu que o Young saiu também. Ó, o pessoal subiria aqui no slide do CJ Allen, não subiria por wide receiver. Eu gosto do Brazel. O Chris Brazel de Tennessee está disponível. Muito grande, muito rápido, muito ágil para o tamanho dele. O que pesa contra ele é ser o wide receiver de Tennessee, né? O wide receiver de Tennessee sempre assusta um pouco. Mas nessa altura, pelo menos, não subir por ele, porque você vai gastar munição. Mas se ele tiver ali na terceira, uma escolha que eu gostaria. Pessoal já falando da minha ligação aí com o Longhorns, mas realmente eu gosto da fisicalidade do Anthony Hill. Ah, o Daniel Bayer também falando do Brazel, concorda comigo aqui, prefere o Brazel do que o Jeremy Bernard. Eu também prefiro, não que eu ache o Brazel o melhor jogador overall, né, comparado com o Jeremy Bernard, mas eu acho ele uma fit melhor porque a gente precisa, um cara de profundidade, um cara com tamanho, não mais um cara ali que faz um pouquinho de tudo bem feito, mas não vai ser uma ameaça em profundidade. Galera gostando daqui, falando que vale a subida pro McNeil Warren e do CJ Allen. Avion Terrell saindo por... Cara, vai jogar com o irmão, né? O Avion Terrell vai jogar com o irmão. Achei bem legal. Vão dar certo, assim. Eu acho que um é bom, o outro vai ser bom, na minha E opinião. eu sou fã do irmão, cara. Eu gosto demais do Terrell ali. Até me fugiu o primeiro nome dele agora. Mas eu gosto, pra mim é um dos mais subestimados da liga, assim, de top corner ali, cara. A gente for falar top 5 aqui, aí, pô, dá pra falar 5 nomes que talvez seja no mesmo nível, mas ele tá ali, sabe? Pra mim ele tá ali naquela conversa e muitas vezes o pessoal não dá o devido valor. Concordo. AJ, né? Irmão AJ. AJ Terrell, né? E o Avion Terrell, cara desse time de Clemson aí que decepcionou, cara com versatilidade, jogar por dentro, por fora, cara que não tem o tamanho, talvez, que se gostaria para um corner de primeira prateleira, mas é um bom jogador aqui, um baita valor aqui. É como a gente falou aqui no começo do draft, galera. Tá difícil a gente falar aqui, ó, pô, essa escolha foi uma bosta. Né? Essa escolha aqui, os caras. Eu falaria isso na escolha do 49ers. Começou assim, com tanto valor, foi lá no Siblings, sei lá, pô. Não, cara. Aí essa escolha foi cozida. Me perdoe o torcedor do 49ers, mas é difícil, né? Porque tem muito jogador de valor, muito jogador que poderia ter saído na primeira rodada, depois nas 20 ali. O Terrell é um deles, cara. Saiu em vários mocks. Allen e o McNeil Warren aqui valem a subida pro Diogo, ó. Estão disponíveis ambos, né? O Daniel tinha falado do Avion Terrell e ele acaba caindo. O Juliano fala que reunir os irmãos. O Lee Hunter pode estar disponível na terceira sem subir, sem dúvida. E o Falcons agora a gente vê ali as peças, né? Uma defesa com muita qualidade, né, cara? Jalon Walker, Avion Terrell, AJ Terrell, Jesse Bates, Xavier Watts.
Tem o outro lá que tá tendo problemas legais lá, o James Pierce, né? Também foi primeira rodada no passado. É um Os bom caras têm Red. uma defesa interessante. Tá com um pouquinho de lama chegando ali no pescoço já, né? É. Tá feio o negócio, é. O Madden aqui tá falando, ó. Essa free agency provou que os nossos jogadores de defesa não interessam nenhum time. Ninguém quis Bosa, Milano, Poyer, Trey White, sétima rodada no nosso níquel, no Taron Johnson. E é uma defesa que estava envelhecida, essas peças, né? São tudo, a gente tá falando, você tá falando aqui veteranos, né, cara? Tipo, Poyer voltou das cinzas, jogou assim, não tava óbvio que ninguém ia querer de novo depois do que foi no Dolphins. O Milano, cara, até voltou a jogar bem, mas tem machucado demais, não, quem que vai confiar? E a gente não vê esses jogadores aqui com o nome que tem o tempo de carreira, não são caras que estão apressados para assinar por qualquer salário mínimo. Os caras querem ganhar uma graninha a mais, os caras acham que de repente alguém pode daqui a pouco machucar, precisar de um jogador e vai ganhar uma graninha a mais no desespero. Alguém não vai conseguir quem queria no draft e vai atrás do desespero. Mas realmente, pô, qual desses jogadores hoje ainda é um titular confiável 100%? Né? Ninguém, né, cara? O Tre'Davious White foi o mais perto disso nos playoffs e ainda assim questionável se mantém esse nível para a temporada toda. E sai o Lee Hunter, nose tackle de Texas Tech aí, bife, pro Carolina Panthers. Esse cara que mantinha o Jacob Rodrigues limpo para fazer as jogadas. Poderia ter o mesmo tipo de impacto pro Terrell Bernard na nossa defesa. Próxima escolha vai ser do Jets. Depois nós temos os Vikings, o Packers, Indianapolis Colts, Eagles, Chargers, Jaguars, Bears, Niners novamente. E vamos que vamos. Vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal, dá aquela força. O sorteio vai rolar no fim da live, o sorteio por uma caneca ou um copo personalizado, FS Shirts personalizado aí do seu time predileto, nome, enfim. Tá? Então, se inscreve aí no sorteio, o QR Code está na tela, o Pix está passando aí embaixo, fernandochimude@hotmail.com, R$12 você se inscreve, a cada R$12 é uma vez o nome na roleta, ou você pode se tornar membro do canal, com R$12 por mês, você colabora muito aqui no plano Camisa 1 e já concorre com 3 chances, né? Ao invés de gastar 12 para concorrer uma vez só, se inscreve no canal e ganha 3 chances, sendo no plano ali Camisa 1. No plano MVP você ganha 5 chances, no plano Hall da Fama você ganha 7 chances no sorteio de hoje. Faz a inscrição aí, que dependendo também do número de inscritos, cara, se atingir aí um bom número, dá até para colocar camisa da FS Shirts no prêmio também. Ontem teve vencedor de camisa aí, camisa personalizada, enfim. Então se inscreve aí, galera, se inscreve aí que a gente vai sortear um prêmio legal aí. Só precisa ter um mínimo aí, pelo menos no mínimo uns 10 inscritos aí para a gente poder botar uma camisa no negócio aí, para no mínimo se pagar aqui, né, para a gente botar aí no negócio. O Marcel tá falando aqui, ó, um cara que iria bem no Bills é o Chris Bell. A previsão dele estar bem no training camp, vocês arriscariam? Eu arriscaria, Marcel, sem dúvida me agrada, já saiu em alguns mocks meus aí que eu fiz. É um cara de talento de primeira rodada que teve ACL, né? Vai estar voltando agora. Talvez leve algum tempo, mas a gente não vai draftar ele para ele ser o nosso wide receiver 1 e todas as nossas esperanças estão nele. Então dá tempo para ele se recuperar e no seu devido tempo se tornar esse cara, se ele de fato estiver pronto para ser isso. Um cara muito forte, um cara com velocidade, um cara que tem um pouquinho de Eric Moulds no jogo dele, o JP. E aí, cara, quando lembra o Eric Moulds, não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nada para mim, cara. Então, sim, Chris Bell seria legal, Marcel. Concordo, forte hábito. Tô achando que o Jets vai fazer uma escolha aí de secundária. Tem coisa boa para eles aí, vai continuar com um draft positivo, na minha opinião. O Jets está dando uma. O Jets deu uma injeção de talento no passado e está dando uma injeção de talento esse ano. Sim.
Eu não gosto nada do Aaron Glenn, cara, como treinador. Eu acho, assim, cara, não dá. Mas o time era ruim, então, cara, teve a injeção de talento, então ele, sabe, não melhorou nada. Quando tu não vê nada, sabe, é complicado. Agora eu vou te falar uma coisa, JP. O Jets é o típico time com essas injeções de talento que tá tendo aí. Daqui a pouco, no ano que vem, manda embora um Aaron Glenn e contrata um Sean McDermott. Eles começam a ser um time cascudo que vai encher o saco, sabe? Porque o pessoal pode achar que eu odeio o Sean McDermott pelo final, mas eu não questiono a capacidade do Sean McDermott de botar ordem numa casa, de fazer um time competitivo, de elevar o nível de talento dos seus jogadores para a temporada regular, principalmente. O meu problema com o McDermott era as pipocadas de playoffs, né? Aquelas que dava para ver, cara, o nervosismo e as tomadas de decisões infelizes nos playoffs, infelizmente, cara, mas fora isso, e é um cara que pode ser interessante. Ó, James Pierce vai jogar com o Adam Sandler lá no The Last Yard. Renan mandando aí um abraço pro Renan. Ó, Rafão e o Felipe elogiaram a escolha dos Bills, especialmente depois das trades. Não, é exatamente o que eu falei antes, Diogão. Talvez a gente, por não estar falando muito no TJ Parker, pelo fit, pela nova defesa, pelo esquema suposto, e aí ele foi pouco falado, então o pessoal pode falar, pô, ninguém falou desse cara, pô. Mas era um cara cotado para a primeira rodada também, então tem muito valor sim, não é diferente das outras escolhas ali. Pois é, Daniel, o Epenesa foi para o Browns e reprovou no exame médico e já teve um boato aí que ele pode assinar com os Bills novamente, cara. Eu não gostaria nada. Não gostaria nada, porque para mim, eu sei que o JP gosta mais do Epenesa do que eu gosto. Saiu o Ponds aí pro Jets, o JP, o pessoal que tava elogiando o Ponds aí, ó, viu? Não falei? cornerback de Indiana. Tava Né, sentindo que ia sai, ser, não é que alto, meio mas Ah, bom corner. bom. E falando de Epenesa, cara, tu gosta dele mais do que eu, e realmente 1 ou 2 vezes por ano ele faz a partida que justifica a escolha de segunda rodada. Aí depois acabou, né? É aquela aparição anual e boa. Mas assim, eu não gostaria de ver o Edi Peneza jogando e não ver o TJ Parker tendo snaps, enfim. Até, cara, um cara que eu não gostei da escolha, um dia o Landon Jackson, cara, mas tá lá, então tem que botar para jogar, tem que dar oportunidade. Né? O Solomon tá ali também nessa do novo esquema de ter mais oportunidades. Então, assim, acho que o Epenesa já deu o que tinha que dar, já saiu, voltou, testei o mercado, não deu, voltou. Testou o mercado de novo, aí vai voltar de novo, cara. Aí, sabe, eu acho que não seria legal, não. Não vou defender, não. Inclusive, no grupo eu falei que o TJ Parker é melhor que o Peneza para o Jagger. Acho que tinha perguntado no WhatsApp. Eu Aí, dei esse show resumo. de bola. Ó, o Diogo tá com a sensação que pode ser o melhor draft dos Bills desde a Santa Ceia. Rapaz, tá com cara que pode ser bom sim, cara. O começo é bom, o começo é promissor, o começo é com valor. Confesso que gostaria de ver um pacote ali com as escolhas, né, de quarta rodada, de quinta rodada. A gente tem 3 de quarta e 2 de quinta. Faz um bololô, só que é difícil. Eu tava até no mock draft, JP, tentando fazer isso, cara. E aí tu vai ver qual time que tá com pouca escolha, e parece que todo mundo tá com um monte de escolha no meio, sabe? Ou pelo menos tem as suas escolhas, uma em cada rodada. Então não tem ninguém assim, pô, desesperado, pô, tô sem escolha, preciso acumular, sabe? Pelo menos eu não tava encontrando com facilidade. Talvez tenha algum time ali que passou batido. Se alguém souber no chat aí, quiser compartilhar, fica à vontade. O Daniel botou aqui, ó, Ken Lewis foi pro Chicago para compor o grupo. Praticamente ninguém quis saber que tinha na nossa free agency. O Ken Lewis é aquele níquel barra safety, um cara de depth, um cara que contra todas as odds, né, conquistou um espaço aí, um respeito. Mas é isso, os veteranos ali, Daniel, nenhum deles são mais jogador em prime years, é tudo jogador que o pessoal não tem por que não tentar primeiro um draft, primeiro alguém mais jovem, mais promissor, enfim.
Eu até gostei do o Jack Goldey saindo aí pro Vikings, JP. Bom. Bom Mandaram jogador, bem. né, cara? E é uma defesa boa. É uma defesa boa. O Vai para Vikings uma ele defesa que tá posicionado para voltar a fazer barulho esse ano, né? Tendo uma melhor sorte com lesões, tendo uma melhor sorte com o sorte não, né? Mas colocando lá desliga o interruptor do Kyler Murray quando der 10 da noite, né? Para ele Call parar of com o Call Duty, of né? Duty, Parar de jogar Call of Duty, esse desliga a maluco. internet, né? Puxa lá o da tomada, o plug da internet. E aí, de repente, pode voltar a competir bem o Vikings esse ano, sim. Galera, faz igual o Marcel aí. O Marcel se tornou membro aí do canal. Né? Obrigado, Marcel, pelo apoio, cara. E já tá no sorteio. Né? Eu não tô com acesso ao Pix agora. Depois eu vou acessar. Então, eu não sei quantos tem de fato concorrendo. O Marcel já tá na frente. Tá com pelo menos 3 escolhas. Eu também não sei qual que é o plano que ele acertou lá. Marcel, por enquanto, tá levando aí o prêmio. Então se inscreve aí, galera, se torna membro ou faz um Pix ali para concorrer ao sorteio hoje aí no fim da live. Galera lamentando pontos aí pro Jets. Corrida por linebacker rolando agora, né? O Golden saiu. E assim, cara, começa cada vez mais fazer sentido se tiver na escolha o Anthony Hill pra gente aí, cara. Com uma corrida de linebackers aí. CJ Allen tá indo muito. O CJ Allen tá caindo bastante. Muito, Eu acho o CJ Allen melhor que o Anthony Hill, tá? Antes que a galera comece a me chamar de clubista Longhorn, né? Mas o Anthony Hill eu acho mais fit ao lado do Bernard, sabe? É essa a questão. Eu gosto mais do Jacob Rodrigues do que do Anthony Hill também. Mas eu acho o Hill mais fit. Né? Eu achava o Trotter mais fit também. Né? Porque são caras de mais fisicalidade, de bater com o bloqueador ali e se sair do bloqueador. Né? O Allen pode também fazer isso, o Jacob Rodrigues um pouco menos no quesito fisicalidade. Então, assim, como a gente já tem o Bernardo com uma vaga ali para essa vaga do cara que joga mais limpo, né? Precisa ser um cara mais físico no meu modo de ver, por isso eu gosto da fit do Anthony Hill ali. O Renan perguntando se o Rio é mais versátil. Na verdade, eu não diria mais versátil, Renan. O Rio é mais físico, cara. O Rio, ele é downhill, né? Sem trocadilho. Seria terrível esse trocadilho. Não foi minha intenção. Tá, mas ele é cara, deu o snap, ele ataca a linha de scrimmage como um míssil. Então, assim, guardadas as proporções, o jogo do Dorian Williams, só que ele é mais pesado que o Dorian Williams, né? Ele tem mais tamanho que o Dorian Williams ainda. Apesar de que o Dorian Williams já tá mais tempo na NFL, o cara vai ganhando uma massa, o Dorian Williams é cabidão já, né, cara? Mas é mais esse estilo, então esse estilo combina melhor ao lado do Bernard do que você pegar um CJ Allen que é mais all around. Agora tem aquela coisa, o Bernard não é garantia nenhuma de ficar saudável, então nesse caso, uma escolha de um Goldey, que já saiu, né? Mas de um próprio CJ Allen, pô, você perde o Bernard, você põe o CJ Allen ali e talvez o Bernard nunca mais volte. Né? Então é algo para levar em consideração também. O Jimmy Holder, cartinha de Jimmy Holder para os Bills. Jimmy Holder deve sair mais tarde. Esse é um cara que eu gosto muito mais tarde no draft. Saiu no nosso mock de 7 rodadas ali, o mock do Terno. O Jimmy Holder foi a última escolha. É um cara bem interessante. Teve snap até de edge. E aí tem o outro edge lá que teve snap de inside linebacker lá de Michigan também, né? O Jason Barham, né? Que é um cara bem interessante, mas como a gente já draftou edge, não sei se vão dar double dip aqui, não. Já vimos, né? O Brandon Beane fazendo passado com Rousseau e Epenesa. Rousseau e Epenesa? Rousseau e Basham. Não, teve. Epenesa saiu antes. Rousseau e Basham, né? Epenesa foi no draft do Diggs, que a gente não tinha primeira rodada, né? Foi trocada pelo Diggs. Pode rolar, né? Pode rolar, ainda mais um cara com versatilidade para jogar por dentro também. Pode rolar. Green Bay acho que vai fazer a primeira escolha agora também. Primeira no draft, né? Deve ir de secundário. Talvez. O Daniel falando aqui, ó.
pro Franklin, né? Os Bills eu queria o Brasil, qualquer um desses. Gosto também do Brasil, Daniel. McNeil Warren também curto. Vamos ver a escolha do Green Bay. John Kuhn, cara. Lembra do John Kuhn? Fullback. Falar nisso, você tá baixo esse ano, né? Falhou, Muito baixo. JP, não consegui te entender. Safety. Pouco safety, né? Safety, saiu o Tiedemann E o, e nada, né? O valor tá aí ainda. O McNeil Warren tem e alguns o Caleb questionamentos Downs. físicos, né? Caleb É Downs e verdade. Tillman. Caleb Downs eu Só. tava nem... Brandon Cisse pro Packers. Bom cornerback, atlético, Adivinhei. potencial bem Falei que ia legal. ser, É, falei que ia ser esperava ele. secundário, acertei de novo. Aí, ó. Vamos ver. Tá afiado o JP hoje aqui. Eu tenho que pegar aqui o link, porque tem gente para se juntar a nós na live daqui a pouco. Deixa eu mandar aqui. Enquanto isso, Packers com uma boa primeira escolha. E aí que tal? O Packers não tinha escolha de primeira rodada, aí pega lá na 2,52 um cara que teria valor na 1,30, na 1,28 ali, sabe? Saiu em alguns mocks assim. Então, é isso. Quando eu falo uma coisa dessa, aí você entende o que eu falava no início da transmissão. Que o valor tá nesse dia de hoje, cara. Não dá para cravar que o Brandon Cisse vai ser pior do que os corners que saíram antes dele ali e saíram depois do top 20 ali, sabe? Ele tá no mesmo patamar, tá na mesma conversa, cara. Tem essa capacidade aí de surpreender nesse sentido. Então, para um time que não tinha escolha, como o Packers, na primeira rodada, pô, fica coisa linda, né? Colts vai fazer a seleção e o Pat McAfee vem para fazer a escolha. Resenha esse Pat McAfee, cara. Mas enrola para escolher, hein? Minha mãe. Minha mãe. CJ Allen pro Colts, cara. CJ Allen aí, ó. Novamente, outro time que, né, poucas escolhas e tal, aí vai na segunda rodada, CJ Allen. É, muito valor pro Colts aqui, jogador. Muita gente queria na primeira rodada um líder defensivo, um cara que vai capitanear, né, a defesa ali do Colts e se tornar um líder aí. Muito valor para essa altura do draft aí. Fazia esse papel no meio da defesa de Geórgia e vai fazer agora na defesa do Indianapolis Colts. E temos o Philadelphia Eagles, que já fez um crime ontem, né? E agora está novamente on the clock aí o Philadelphia Eagles.
Já fez a escolha, 2,54. Deixa eu pegar aqui o Draft Tracker aqui para a gente poder dar uma olhada aqui nas escolhas e as peças aí da defesa dos Colts, né? DeForest Buckner, o Laiato Lato, né? Vai uma defesa com qualidade também aí. Os Colts vai montando bastante peças interessantes aí. Vamos ver o que o Eagles faz agora. McNeil Warren. CJ Allen titular lá, né? No Colts? Eles trocaram o linebacker veterano lá pro Packers, eu acho, né? Eles tinham feito essa Bom, Allen troca aí vira no... titular também. É. Virou mais. Brian Westbrook. Olha o Brian Westbrook fazendo a escolha. Baita running back ali, antes do Jogou Shade McCoy. Jogou muita coisa. Eu tô muito fã dessa fase do Eagles. Eu não fui torcedor deles porque o Bills me sentiu muito mais e que time maneiro de ver. Ele era muito bom recebendo passe, saindo do backfield, bem versátil. E o Eagles drafta o Eli Stowers, de Vanderbilt, o tight end. E os caras estão ficando aqui, né? Os caras que o Malator queria estão ficando disponíveis aí. Sem dúvida vai ter peça interessante pra gente draftar. Esse segundo dia aí tá bem legal, cara. Tem bastante nome interessante. Dá pra fazer o crime aí, o Brandon Beane. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui a tela que eu falei ali das escolhas. Para a gente dar uma visualizada aí nessa segunda rodada. Enquanto isso, vai deixando o like aí, galera. Se inscreve aí no sorteio, se torna membro do canal, dá aquela força. R$12 o primeiro tier ali de ser membro e você ganha 3 chances no sorteio. Ou então, não quero ser membro, não quero todo mês ajudar com R$12. Tem problema, mas R$12 ali uma vez só no Pix, você participa do sorteio. Hoje concorre aí ao copo térmico, caneca, enfim, produtos da FS Shirts. Então, na segunda rodada, e vamos dar um recap aqui do que está sendo desse dia 2 até aqui, né? Tá, então, o Deshaun Stribling saindo para o San Francisco 49ers, para mim, a pior escolha da segunda rodada foi essa primeira. Chase Bisontes aqui para o Cardinals, TJ Parker para os Bills. Né, aqui a gente começa a falar de caras com um valor bem interessante aqui. O Parker para os Bills, o McDonald para o Texans, tudo jogador que possivelmente poderia ter saído na primeira rodada. O Colton Hood para o Giants, o Traden Stooks para o Raiders, o Denzel Boston para o Browns, o R. Mason Thomas, o nome do cara é R mesmo, R, né, para o Kansas City Chiefs. Sensacional, Cassius né? Howell, sensacional. R. Mason. Cassius Howell pro Bengals, Christian Miller pro Saints, cara. A gente tá falando da 10ª escolha da segunda rodada, a nona, a sétima, aqui a quinta, a quarta, a terceira, tudo jogador que podia ter saído na primeira rodada aí nos mocks. A 11ª, Jacob Rodrigues pro Dolphins, Derek Moore pro Lions, Zion Young pro Ravens, Josiah Trotter, Jeremy Bernard aí pro Steelers, Avion Terrell indo jogar com o irmão lá em Atlanta, o Lee Hunter pro Panthers, D'Angelo Pounds pro Jets, o Jake Goldey pro Vikings, o Brandon Cisse pro Green Bay Packers, o CJ Allen no Colts, o Eli Stowers saindo aqui pro Eagles. E o Patriots já fez a seleção, a gente aguarda enquanto o Jaguars está on the clock. Pois nós temos Bears, Niners, Texans novamente. O Texans que teve o Caden McDonald nessa segunda rodada, muito valor ali para aquela defesa. E o Marco já falou aqui que o Fusca Azul FS será meu. O Fusca Azul, acredito que seja o copo
personalizado. Esse aqui é o meu, tá? Até vou pegar a minha latinha aqui, vou abastecer agora, o JP. Então não necessariamente precisa ser o azul, pode ser o vermelho, pode ser preto, pode ser do jeito que você quiser, tá? O Marco certamente quer dos Bills, mas se tiver torcedor de outro time aí acompanhando hoje, pode pedir do seu time, não tem problema, tá? Isso aí é do jeito o cliente que manda, né? Mas é isso aí, a gente na FS Shirts vai fazendo aí os produtos da maneira que o cliente quer. Aqui, ó, tem produto de college, tem produto de tudo que é jeito aqui, cara. Então, como você preferir, né? Aqui tem o copo, aqui, ó, bonitão, copo FS Shirts aí, personalizado, com o símbolo dos Bills também, enfim, os detalhes aí no abridor, camiseta personalizada aí, enfim. Então, produtos FS Shirts aí, se você não adquiriu ainda, não conhece, vai lá no Instagram, se inscreve no @FS_Shirts e considera se tornar um colaborador, né? Alguns tiers aí você começa a ganhar uns descontos aí também, então fica interessante. Vamos ver o que o Patriots faz agora, né? E o que teve de meme, JP, do board do Vrabel? Aí os caras botaram o board do Vrabel, Diana Rossini primeiro, Kay Adams subindo, não sei quem descendo. Cara, os caras tá de sacanagem, pô. É brincadeira, cara. O Patriots draftou um tackle que até agora virou meme já também, fazendo uma dancinha ali, né? Então, vamos ver o que o Patriots faz agora, hein? Com a escolha 2,55. Crava aí a próxima, Fernando. Pô, para cravar pro Bills aqui, Lauro, tá um pouquinho longe ainda, cara. Mas vamos lá, eu vejo o Anthony Hill com bons olhos aqui. Chris Brazzell, outro que eu vejo com bons olhos, a possibilidade também. Talvez o McNeil Warren continue caindo. Enfim. Tem alguma opinião aí, JP, para cravar pro Bills? McNeil Warren, eu achei isso, cara. Tá caindo tanto, né? Pois é. Não sei explicar isso, não. O Patriots foi de Gabe Jacas, Edge de Illinois. É um cara que os Bills têm no coaching staff, né, um ex-co-coordenador defensivo de Illinois. Então era um cara que até era um edge que a gente ficava de olho um pouco. Obviamente que o TJ Parker tem mais pedigree, tem mais potencial, saiu antes e a gente conseguiu pegar antes, né? Mas o Gabe Jacas era um jogador que estava no radar por essa conexão. Falcons, Seahawks, Chiefs e Chargers são os times com menos escolhas. O Diogão fazendo a boa aqui, ó. E assim, né? O Bini gosta de trocar com o Chiefs, né? Então dá para fazer. Pô, e o Gabe Jacas é o wrestler, cara. Se o McDermott tivesse aí, era probabilidade grande. O Franklin tá fazendo a boa aqui, fazendo a propaganda. Ó, essa camisa eu tenho da melhor qualidade, recomendo, top de verdade. Valeu, Franklin. É isso, a gente tenta fazer a melhor qualidade possível, cara. Minha margem de lucro aí nesses materiais é bem pequena, né? Mas para realmente poder entregar a melhor qualidade ali, malha 100% algodão, uma qualidade legal mesmo. Os moletons, tá para chegar o frio aí, cara, os moletons, o JP tem o moletom do fogão, né, JP? Pô, moletom, eu sou suspeito a falar, mas eu gosto, cara, os meus moletons, eu só tenho moletom agora da FS Shirts, cara, não compro mais moletom, velho, sou fã dos moletom ali, faço do jeito que eu quero e boa. Dificuldade é usar aqui no Rio de Janeiro. Pois é. Eu só não sei quando que tu usa. Liga o ar trincando e põe um moletom pra assistir um filminho, negócio assim, né? O Daniel falando da subida aqui. Jaguars vai selecionar agora com a 56. Ah, foi a subida do Patriots que ele tava falando.
Nate Borkincher saindo pro Jaguars, tight end. 6,5, 245. Eu não sei se o Anthony Hill sobe na mídia. Ele é o Pois último é, cara. linebacker. Pois é. Mas essa Não tem escolha jeito. de tight end aí, escolhas de ataque nos agradam, desde que não seja recebedor. Olha a notícia aqui que o Juliano joga no chat, cara. Essa notícia aqui é relevante, tá? O Vikings trocando o Greenard pro Eagles. O Jonathan Greenard era um dos edges prediletos aí meu pra gente adquirir nessa off-season. Bom, Quando saiu a notícia que o Vikings podia trocá-lo, ele se encaixa no modelo Velociraptor que eu menciono, né? E vai fazer estrago lá na DL dos Eagles ali. Certamente vai fazer um bom trabalho ali. E a troca, o Daniel falando que saiu quase de graça. Se puder lançar ali qual foi a troca certinho pra gente jogar aqui na tela, agradeço. Ó, e o Frank falando, o problema é usar o moletom no Nordeste. Tá na mesma pegada da tua aí, JP. Mesma pegada aí. 100 milhões pro Green. 100 milhões pro Green. Informação do Diogo. Diogão, não decifrei. Eu tô viajando aqui agora. JP. foi pro Greenard. O Eagles pegou o Greenard e deu 4 anos e 100 milhões. Ah, Eu bom. não entendi isso não, cara. Pô, Isso é eu bizarro. apelidar o Greenard de Green, Diogão, aí não dá, pô. Aí é muita. Chama logo de verde o cara. Mas agora eu vou julgar o Howie Roseman. Eu achei ele meio maluco É nessa. caro, né? Que isso? Mas aí entra. Aí aproveitar isso aqui, JP, para falar do que a gente vinha falando do valor posicional, quando a gente pensa, pô, draftar um reserva, do valor posicional de Concordo. você ter um edge de 21 anos no contrato de calor, 4 anos sob controle. Cara, é isso, edge hoje em dia, cara, é isso aqui, ó, tu adquire o cara, tem que pagar. A galera Mas cornetou que a gente pagou pro Chubb, olha o que estão pagando pro Greenard agora. o Greenard Hã? vem de um ano muito ruim. Muito É, ruim de mesmo. ano de baixa, problema de lesões, enfim. Ah, estranhaço. E o preço está aqui, ó. Terceira desse ano, terceira do ano que vem. 2 terceiras. Valeu aí pro É muito Juliano, valeu previsível, Daniel, né, o valor. atualizando. O contrato é maluco, gente. Desculpa. 100 milhões. Ele já tem que 20 Pois anos. é. Boa noite pro Dal Canário. Agora tem que ver também o quanto disso aí é garantido, né, cara? Se for 100 milhões, contrato, sei lá, 4 anos, 100, ou 3 anos, 100 milhões, mas é, sei lá, 30 garantido, 1 ano, 30 milhões garantido, cara. Depois não deu 1 ano, não gostou, corta e segue a vida, né? Aí não. Assim, jogando bem por cima, né? A gente tem que ver o garantido e a maneira que eles vão estruturar esse contrato, onde que seria a saída desse contrato, né? Valor total, muitas vezes, pouco importa aí com os escapes que os caras colocam nos contratos e... Bom, atualizando aqui o Gabe Jacas, o Nate Borkincher. Bears já mandou a escolha, o 49ers está on the clock. E falando em on the clock, tô com o guia do on the clock aqui, né? O guia do on the clock tá aqui a gente está com acesso aqui hoje ao guia do on the clock. A galera disponibilizou pra gente lá, um abraço pra galera do on the clock. E aí vamos... Bom, eu tô falando do Anthony Hill, vou zicar, né? Fazer o quê? Vamos lá. Vamos zicar o Anthony Hill agora, JP. Vou dar uma olhadinha aqui no Anthony Hill, que já aparece aqui na tela aqui, ilustrando. E aí, para o ranking do The Clock, aqui no board do On The Clock, o Anthony Hill é o segundo linebacker predileto deles aqui, ó, atrás do Sonny Styles apenas. À frente de CJ Allen, de Golden, de Jacob Rodrigues, de Trotter, dessa galera toda que já saiu. E tá aqui, 6'2", 238 libras, já para hoje em dia já é um linebacker mais pesado, né? A gente não tem mais aqueles linebackers de 250 libras, já só edge já praticamente. 21 anos, né? Então se encaixa no quesito idade para os Bills aí.
Foi um recruta 5 estrelas lá para Texas, um atleta muito cobiçado, né? E tem como pontos fortes a velocidade, a fluidez mudando de direção, rotação alta o tempo todo, né? Um motor que não para, bom lendo o jogo e reagindo, primeiro passo vertical muito explosivo, biotipo ideal para posição e um bom tacleador, extremamente físico. E os pontos fracos, ainda um pouco afobado, precisa melhorar o uso das mãos para sair de bloqueios, seleção de ângulos apenas ok, cobrindo de forma individual ainda é bem abaixo do ideal, radar da bola mediano. Realmente ele, na cobertura, ainda deixa a desejar. O Pro Day dele foi muito, o Combine, o Pro Day, né, mostrou capacidade atlética ali com o Broad Jump, né, o Vertical Jump aqui, ó, o 40-yard dash, muito bom, né, e enfim, um jogador aí que pode ser muito interessante sobrar pra gente, né, e o Guia do On The Clock traz aí algumas informações para o nosso amigo aí que está acompanhando a live poder visualizar alguma coisa em relação ao Anthony Hill, de Texas. Pra galera não ficar, não, Fernando, você tá falando porque ele é um Longhorn e tal. Não, não é isso, gente. O cara é qualidade. O cara é qualidade. Bom, Bears agora, né? Vamos ver a escolha do Chicago Bears. O Browns já on the clock. 50 milhões garantidos pro Greenard. JP. Vamos ver só a escolha aqui Mas do a posição Logan é cara, Jones, center pro Bears. Logan Jones. Era E muito eu a need, vou... muito a need mesmo. Eu fiz o mock do Bears, era um dos dois times que estava mais com buraco de center aí. Show de bola. Galera, vou receber aqui agora o cara que é muito, muito parceiro aqui, muito especial aí. O cara é meu editor-chefe lá no Buffalo Rumblings. É um cara que o JP vai conhecer talvez pelo nome no Rumblings, não vai conhecer pelo nome real, JP. E para quem não sabe, eu e o JP a gente se conheceu no Rumblings. Nos message boards do Rumblings a gente se conheceu. Não foi, JP? E esse Usando o cara aqui escudo do muito... Botafogo no teu avatar, cara. Que É maluco, isso aí. Botafogo e Deus que nenhum. É isso aí. E eu vou trazer aqui o... Ó, e teve troca. O Browns aqui fazendo troca, escolha do Browns na 2,51. Então eu vou receber o Matt Byron, que é o meu editor lá, chefe lá no Buffalo Rumblings. Hey Matt, what's up, man? Welcome to the show. Thank you so much for joining me today. Hola, Fernando. Ah, you've worked on your Portuguese, huh? How How's are you, my it friend? going, man? How are you? I'm great. I'm great. Well, I wanted Howell badly, but TJ Parker seems like a nice project for the guys. How confident are you the Bills can really develop this guy this time and make him become the full potential? You know, I think that's it, right? He's a project. He's a project, right? He showed a lot. He showed a lot in 2024, a whole lot, right? But it's the bulk of his production was in one college season. And, True. you know, I don't want to be a Debbie Downer. You know, I don't want to be down on the pick, but it makes me nervous, right? Another project at edge. Yeah. You know, when I saw perhaps better value going with McDonald or somebody in that realm at nose tackle, you know, with their top picks. You know, you've probably seen me say that they need starters. They need guys that can push this roster. They don't need guys that are going to be good in 3 years, 2 years even. They need guys who can push these starters now because these starters haven't proven good enough in the biggest moments. So I hope that's what Parker becomes, you know, and maybe the RAS comparison of Trey Hendrickson proves to be true, but I got to hold off enthusiasm yet, right? I don't hate the pick. I don't hate the pick. I just hate where it was when McDonald was there.
right? I wanted Who a was nose there, tackle, right? Yeah, right? They don't Yeah. have a nose tackle. I mean, true. you know, they need a guy who is a pure 3-4 nose tackle. They don't have one. Yeah. Yeah. Let me translate real quick. Yeah. Então, galera, ele perguntei o que ele achou da escolha do TJ Parker. Ele falou que não quer ser pessimista, mas ele fica um pouco nervoso aí com a questão do TJ Parker ser um outro projeto, né? Um garoto novo, 21 anos, um projeto, tem todas as ferramentas, teve muita produção em um dos 2 anos de college dele, mas é um projeto, e ele esperava mais um starter, um titular para chegar, para ter impacto imediato. E aí ele fala muito de quem estava disponível de nose tackle e o caminho que o jogador poderia já criar esse impacto logo de cara, mas não odeia a escolha, só vai esperar para ver, porque realmente com quem estava disponível, o Parker talvez não seja o cara para contribuir imediatamente, né? A gente vai ter que esperar para ver. Yeah, Matt, I understood all of that. Cleveland Browns. Saiu para Cleveland. O McNeil Warren just got drafted to the Browns, and Marlin Klein to the Texans. Warren gone. Yeah, McNeil Warren is gone. Yeah. And Matt, yeah, I was also expecting some. That's why I loved Cassius Howell, because even if he's not an immediate starter with Chubb and Rousseau, he's obviously a guy who could come in on passing downs and be that pass rusher that could be different from what we have. And with Parker, I don't know if you agree, but I was talking to João Paulo, and João Paulo, who's here with me, he's also a Rumbler, okay? I actually met João Paulo in the Buffalo Rumbling message boards. And João, Matt is the Afghan Twilight. Yeah. Okay, yeah. so Yeah. yeah. Yeah, I know, it doesn't make sense, right? I don't get it. But No, I think only my name made sense there. Fernando Brazil. Back in the day, the English was tough, so I will be easy for everybody. If you really want to know that nickname, what it is, it's the combination of 2 of my favorite bands, rock bands. Oh, okay. Okay. Yeah, awesome. It's 2 bands. Yeah. Awesome. But I was talking about Parker, and not just me, but João also. We've got some, and obviously same college, but we've got some Shaq Lawson feelings from this pick, you know. And Shaq Lawson was more advanced. No wonder he was a first-round pick. But we know Shaq Lawson, what he became, and he was drafted to play in a 3-4 for Rex. Right. And now Parker, that's the thing, you know. He wasn't on my radar because I couldn't see they picking this kind of defensive end to what the new defense is supposed to be. And now they draft a guy that is kind of like the same edges they have. So how much these schemes will change, you know, like it will be more like a 5-2 and not a 3-4. They will be mostly on nickel base, and maybe the nose tackle situation has some connection to that, you know. Maybe they just like Deon Walker there and are fine with that. I don't know. I don't know. But I don't know. He's not great against the run. Yeah, that's he not gotta his thing. get stronger, right? Right. Well, he lost a lot of weight, so I don't know. I mean, yeah, looks like he lost like 100 Did you see the pictures? Like Torrance, Walker, they are always slimmed down, right? It's early in the preparation, but they are always slimmer. Yeah, and they you know, they drafted Parker, who translates best as a 4-3 edge. Mm-hmm. So, you know, we'll see. You know, your pick there that you wanted, Parker has a lot of those traits too, right? The problem, he doesn't have a lot of versatility as a pass rusher. He's not versatile as a pass rusher. He's not the guy you want dropping in coverage a little bit, playing space. He does not excel in anything too. He's not excellent in any kind of way. He's no moves, no pass rush repertoire. You know, like kind of like
Rousseau maybe when he came in, but Rousseau was longer and Oh yeah. right. Rousseau's like Spider-Man compared to Yeah. know, The sort of. physical traits are different, right? Yeah. And body It's- type wise, he's kind of like Chubb, this kind of same weight, and but Chubb also was a top-notch prospect, right? Oh, The yeah, top 5 yeah. pick, top 6 pick. So But you know, if you need to translate, that's fine. But what you hit on for me is the fact that they've got Rousseau, who I already have concerns about, and they have Chubb now, which we don't know what it's going to be with Chubb, right? Let's not even talk about injuries, right? Let's just suppose everybody stays healthy all year, okay? Where does Parker fit? Is he going to start over either one of those guys in a 3-4? no way. Right, unless Greg Rousseau plays on the line. But they And kind of shut it down already. I know. It can change, obviously, but they kind of shut. No, he's an outside linebacker now Yeah. and stuff like that. Right. Which, as we know, in a 3-4 is really just a defensive end, but still, yeah. You know, and then I don't know. Maybe Oliver really wants to stay inside. I don't know. But yeah, I expect him to rotate a lot and then have opportunities. Yeah. Oh, Anthony Hill just got drafted. I was really expecting he could fall for I us. knew The it. Tennessee Titans picked him. He wouldn't last long. Yeah. And Yeah. after And- the Titans, it would be the Rams. The Rams could pick him too. I don't know. They would be Yeah. able to. And the Titans has this thing with some former Longhorns. They draft a lot from Texas. Since Missouri's been they popular are, this round too. yeah, Missouri's Trotter been big. came out real early. Yeah. Earlier than expected and earlier than a lot of other guys like There's still Hill some guys and out there. Goldie. And given the fact that so many edge players went after the Bills picked, I get it. It makes sense. Yeah. So No, that was the time. They wouldn't have many edge God. guys at that level. Now on, it's only projects and smaller guys, Yeah. lighter guys, you know? But And that's when one you thing- think about the nose tackle, it's a draft that there are some values in mid rounds for now nose tackle. So it's true. That's true. Big strong Citrus as they- is still there. Yeah. Yeah, that's a very Right, good so- point. It's deeper, right? It's a deeper class Yeah. of nose tackles. Yeah. And what about guard, Matt? What do you think about the guard position? Inside Offensive line? guard? Yeah. Yeah. Gosh. Yeah, they need to build for the future, right? Because are they going to be able to afford and want to retain Osiris Torrance? I don't know. You Yeah. know, in you know, what are they doing without David Edwards? The guy was an intelligent player who really dictated a lot of Dependable guy. communication. Yeah. Yeah, he was a Just great not to pickup. recover fumbles, unfortunately. Well, you wouldn't have to if they wouldn't fumble the freaking ball so much. So Yeah. So unfair with him. My goodness. Wearing those tapes and gloves and everything. My goodness. yeah, you know, but I don't know. I mean, the team needs so much. You know, we hear, oh, the Jets need so many things, and so I'm like, well, look at the Bills roster. You know, they needed so much before they canned McDermott, and now, you know, they bring in new blood that's got a completely different vision. And how much of these guys on defense are going to translate to this new defense? I don't know. You don't want to Mhm. screw around with the secondary too much more, I don't think. But the front seven, yeah, the linebacker to me was the biggest need on defense in this draft. Mhm. To me, Mhm. you know, and I know you shouldn't always draft for need, but it seemed like the smart Yeah, but choice. there were a lot of guys available. The Bills are trading up. Oh, they are? The Bills are picking now 62. How much did they Yeah, we'll have for the the pick soon. Just Hey, let me translate Hey, real I'll jump. quick. I'll jump back on with you. Let me go so I can cover this. Oh, sure, no and then problem, I'll man. jump back on with you. All right. Take your time, and I will welcome you back. Thank you so All much, right. brother. Vi Bills. Go Bills, vai Bills, I say. Very good. All right. I'll be back. Okay. All right. Thank you, man. Yeah. Oh, o Matt teve que
que lá fazer o trabalho chama. Os Bills vão escolher, né? Subiram na segunda rodada. Coisa linda, tem que ver qual foi a troca. Mas os Bills subiram para a escolha 2,62. Então, mais uma escolha de segunda rodada. Coisa linda. Agora, Bills está no on the clock, tá, gente? Bills subiu on the clock. Não trocou pela terceira rodada, Brazil? parece, pelo que o Daniel tá falando aqui. Eu não tô vendo... Eu não tô vendo a escolha dos Bills mais aparecer lá onde ela aparecia. Eu acho que eles usaram a terceira, sim. Acho difícil não ter usado a terceira para subir aqui, tá? Mas vamos ver. E é sinal de aquela coisa assim. Subiu é porque tem um cara predileto aqui que eles querem, né? Não vai subir à toa, obviamente. Brazil? Vamos ver. Será? Oi, JP. Trazendo o Rafa de volta aí ao vivo. Brazil? Ah, pois é. Talvez o Brazil, talvez outro wide receiver. Vamos ver. Já fizeram a escolha, só no aguardo. Rafa volta aqui para dar sorte. Parecia que eu estava adivinhando que ia ter um trade-up. Pois é, voltou na hora. Voltei na hora. Você fechou essa troca, né? Você que definiu a troca e voltou. Você foi lá. Você definiu a troca. Provavelmente é o Capehart. Deve ser o Capehart. Cara, sobrou algum linebacker? Porque eu tô vendo aqui os linebackers foram todos embora. Cara, aí que tá. Pode ser linebacker, né? Porque o Anthony, o Hill saiu. E aí. Mas quem que tem linebacker agora? Eu tenho que ver o board aí. Nenhum que vale a pena, galera. Eu vou te falar. Então eles podem também estar mais alto em alguém do que nós, né? Tem aquele Hermet Orr lá que eles gostam, enfim. Segunda rodada para mim aqui, o wide receiver, Chris Bell, de Louisville. Também acho que é por aí. Chris Bell gostaria nessa escolha, tá? Brazel também gostaria. Brazel tem sabor que um Coleman, não gosto muito. Não, cara, pelo amor de Deus. É só na tape, ele é muito rápido, cara. É só cara na de tape. Profundidade. Não, é só no peso. Na tape ele é muito rápido, totalmente diferente. Tá. É só em tamanho, 6'5", não sei o quê. Pô, o cara se move igual o Steve Johnson e é rápido, velho. Tá louco, o cara o problema do Brasil é onde ele joga. O wide receiver de Tennessee dá uma assustada. É aquela história do quarterback de USC, sabe? E o Sarrett? Mas o quarterback de USC acabou de ganhar o Super Bowl, então acabou-se isso aí, né? Sarrett, o Léo Carneiro aparece na live na hora que se sair. Ele eu acho que não faz muito sentido por ser slot. Pode ser linha ofensiva, ninguém tá falando nada, mas pode ser um tackle que pode jogar de guard para competir ali por dentro com o left guard, enfim. Pode ser um double deep em edge. Jay Shaw Barham. Cara que pode jogar também por dentro. E arriscar no Jermod McCoy? Será? Tem valor, né? O valor posicional, o valor... Não vai ter obrigação de jogar, né? Pô, o que eu fiz agora aqui? Pronto. Tá muito Logo cedo. Depois que o Anthony Hill, cara, ele já subiu. Tá muito saiu o Emmanuel McNeil-Warren. O Fernando, tá muito cedo pro Trey Moore. Trey Moore? De Texas. Não, tá muito cedo. Tá muito cedo. Trey Moore. Muito cedo. Mas não tá cedo pro Muhammad de Texas, o cornerback. Corner? Será corner na segunda rodada? Já saiu o McCoy? Alguém pegou o McCoy? Alguém pegou o McCoy? Não. McCoy tá disponível. Davison Igminoson de Ohio State. Tall range, too many penalties. Cornerback de Ohio State. Tem tamanho, tem velocidade. Cara, eu não gosto da escolha de CB aqui. Já falei lá no nosso draft, mock draft ali de 7 rodadas de terno. Acho que muito cedo para CB. Eu acho que você draftou um CB na primeira rodada ano passado. Isso aqui, para mim, já mostra que os caras já estão não tem confiança nenhuma que o Hairston consegue ficar saudável pelo que ele fez ano passado, sabe?
e já começam a se preocupar em ter mais um cara aqui para pegaram a segunda, mandaram a terceira e a sexta. Então a gente continua tendo um monte de quarta, um monte de quinta, né? Então vai dar para subir na terceira novamente com as quartas, né? Se achar um parceiro aí para troca. Mas como eu falei, eu acho que, cara, se o TJ Parker, o Matt Byron aqui estava falando durante a participação dele aqui, que, pô, se o Parker preocupa ele porque não é um cara claramente para ser titular e tal. E o Igbenogson aqui, pô, não sei nem se falar o nome desse cara. Cara, ele, se tudo der certo, ele não vai jogar. Então, beleza, você não pode se planejar com tudo dando certo, né? Ano passado eu falei que o TJ Sanders não ia jogar e o Ed Oliver machucou no primeiro jogo e, cara, não faltaram oportunidades para o TJ Sanders jogar. Mas assim, cara, cornerback, ele não é um corner para jogar de níquel por dentro. Ele é um corner outside, de tamanho, de velocidade. Isso aqui, cara, o Benford sempre machuca, o Hairston tá sempre machucando, pô, sei lá, não curto. Tá, e não é que ele seja ruim, não é, é o novo Ilan. Não é que é o novo Ilan, Marcel. Não é nada contra o prospecto, é contra a posição. Tá? Para mim é contra a posição. Tá? Aí o pessoal já tá falando que os caras do Rafa são melhores. A galera daqui a pouco vai clamar pelo Capehart, Rafa. Cara. Eu não consigo explicar essa escolha, não, tá? Não gostou? Nada? Se vocês estão esperando uma explicação, sinto muito. Não, porque pô, ele vai ser um outside corner backup. Tá, mas tu queria isso ter na primeira rodada, porra? A necessidade da gente escolher ele na segunda rodada. Olha só, o meu problema não é nem com a posição. Porque se você usa essa escolha para pegar o McCoy... E subiram para ele, né? Tem isso ainda, aparentemente cara. Está no board. Mas o McCoy está machucado, vai ter que fazer a cirurgia. Beleza, mas quando ele voltar da cirurgia, ele é um cara que era para ter saído lá no topo da primeira rodada e a gente pegou no final da segunda. A gente está pagando barato por um cara que pode ser uma fera daqui a 6 meses, 1 ano. Eu entendo o valor. Agora, você pegar um backup corner com uma escolha de segunda rodada, a gente cheio de buraco para tapar, pô, não dá. Tá, cara. mas o CB na primeira ia ser um backup também, pô. Me desculpa, mas já que vai fazer trade-up, faz um trade-up maior e pega um linebacker. Por que não fez o trade-up antes para subir um pouco mais, dar uma escolha de quarta rodada, uma de quinta, ia lá para o meio da segunda rodada e pegava um linebacker? Entendeu? Que a gente precisa. Entendeu? Agora, um backup... Desculpa. Merriman anunciando. Não, eu vou te falar uma coisa, Rafa. Eu tô vendo aqui o passer rating dele aqui nos últimos 2 anos. É baixo, né? O passer rating de quando ele é mirado ali. Pelo menos isso. No guia do On The Clock aqui, o nosso querido Davidson Igbenogson é o 11º CB, com a nota 6,57. Tem tamanho, tem fisicalidade, né? Tem o tamanho, peso, enfim, 22 anos de idade, era um sênior. Recruta 4 estrelas lá para o Ohio State. Bom tamanho e fisicalidade, boa velocidade de recuperação, boa capacidade em press, voluntarioso contra corridas, muito experiente com mais de 50 partidas como titular. Boa reação para chegar em jogadas que se desenvolvem na sua frente. Os pontos fracos aqui, de acordo com a galera do On The Clock, é a quantidade alta de faltas, transições ineficientes quando joga em off-coverage. Pode melhorar a técnica de tackles, ball skills medianos, com lentidão para virar e procurar a bola no ar. Pode evoluir na antecipação. Um bom atleta, né? Enfim. Mas bem questionável essa escolha. Ainda subir por ele. Bem questionável, claramente gostam muito do jogador, draftaram, só que assim, aí eu vou ter que começar aqui um negócio, cara, uma trend, né, que eu vou ter que começar aqui, e eu espero que ela só aconteça aqui, no draft, e ela não tenha que acontecer durante a temporada, que é a trend Me Perdoa McDermott, porque eu muitas vezes botei muita coisa na conta do McDermott na questão das tomadas de decisões. Não, pô, pode ser, o Bini tá
fazendo a vontade do McDermott. Esse tipo de jogador que o McDermott quer. Um corner que tacleia, joga em zona, um edge grande de 4-3 e tal. Beleza, o TJ Parker não é um edge grande, tipo Landon Jackson e tal, mas ele não é um edge de 3-4. Aí agora vem um cornerback, sendo que draftaram o cornerback na primeira rodada no passado. Cara, tinham feito isso com o defensive tackle quando draftaram o TJ Sanders ano passado, eu reclamei. E agora vem com essa nos corners. Cara, tá naquela de acumular um monte de jogador e não ter convicção que nenhum vai dar certo. Você tem que draftar um cara que você confia que, pô, esse cara vai vingar. Eu gostaria que os caras tivessem hoje uma convicção assim, ó. Não, o Hairston vai jogar e ele vai arrebentar essa temporada, porque foi o cara que a gente identificou como escolha de primeira rodada no passado. E não, cara, receio que tu tem que draftar outro corner agora, sabe? Vou levantar uma dúvida para vocês. Vocês lembram 3 lances cruciais no jogo que a gente foi eliminado no temporada passada? Um detalhe de o que aconteceu? Não. O Dan Jackson Na em campo. defesa, especificamente. Entrou o Dan Jackson, entrou aquele safety lá, Lewis. Como é o cara? Exatamente. Não foi o Ken Lewis, foi o ex-Packers lá. Eu esqueci o nome do cara. O cara jogou um snap. Darnell Savage. Savage, isso. Savage, isso aí. Foi isso que aconteceu e eu acho que o Bears corrigiu esse buraco. Na minha opinião, hoje. Terminou de corrigir. Eu diria isso. Ele começou com safety, a gente teoricamente está com safety, corpo de safety melhor. E agora a gente começa a ter, se trouxer o Trey Davis White de volta, eu acho que a gente fica com 4 corners capazes. É isso. Não, 5, né? Cara, eu não. Beleza, não consigo comprar ideia. Esse quarto corner poderia vir depois. Exato, eu não consigo comprar ideia. Quando você tem needs, como o Matt falou ali de linebacker que vai chegar, pô, você tem Bernard e Dorian Williams, você tá muito mais com menos opções de linebackers atrás desses dois aí do que em cornerback. Não tem ninguém após o Hairston e o Benford. Tá, mas tem o Alford acabou de chegar, possibilidade da volta do White. Enfim, você drafta depois, cara. Você acabou de draftar na primeira rodada, sei lá. Ó, o Bud Clark saindo pro Seahawks agora. Preferia o Bud Clark 1000 vezes, cara. Um ball hawk de profundidade, complementa bem o Bishop. Para mim, é muito mais valor, né? Um cara que ia encaixar, um cara que poderia ser longo prazo aí a resposta para jogar ao lado do Bishop. Mas não, cara, a gente tá, sabe, pegando reserva que precisa um outro cara ser bust para ele dar bom, porque o Benford tá contrato longo, o Hairston segundo ano de contrato novato. Sei lá, cara, eu não consigo. Vão começar a movimentar o Benford, vão começar a usar o Benford por dentro. O Benford estava seguindo os melhores corners, o melhor wide receiver do adversário. Isso vai abrir um espaço para usar mais um CB? Ou estão só draftando realmente depth, achando que não, o time nosso é isso ali, esses caras vão vir para depth e boa, né? E aí realmente tava com muita cara de Beane de que foi nos últimos anos esse draft. Eu esperava algo diferente, pensando que o McDermott tinha mais palavra no que estava acontecendo, mas não, pelo menos parece que é realmente preferências do Beane em algumas posições, algum estilo Beane, de jogador. Né? McDermott falava que o draft era o show do Beane. Isso. E aí mesmo que a gente... Aí eu pensava, não, mas ele draftava no archetype ali, no que se encaixa para a defesa do McDermott. Mas não, agora ele não está draftando no que se encaixa para a defesa do Leonard, ou porque o Leonard precisa mais urgente. Está sendo a mesma mentalidade de sempre, sabe? No estilo de jogadores que estão trazendo aí. No meu modo de ver. Isso explica um pouco por que o McDermott não botava os calouros para jogar, né? Ele era ignorado pelo Beane e também não usava os calouros que o Beane draftava. Ou então usava só aqueles que ele gostava. Não vou dizer que ele era ignorado, mas assim, certamente tinha alguns que ele não se apaixonava e ele sempre preferiu muito mais o profissional de longa data, que ele sabe que não ia cometer erros mentais, vamos dizer assim. Ele podia confiar mais
que o cara já sabia como é que era o esquema, já estava ali, já sabia o que esperar, então, né, na maioria das vezes os caras tinham que conquistar essa confiança e isso leva pelo menos um ano, levava com o McDermott, né? Vamos ver como é que o Leonard vai usar essas peças que estão chegando aí, ou se também não vai usar. Porque aí, claramente, o problema passa a ser o general manager e a equipe de scouts que, pô, não tá sabendo municiar os seus coaches com as peças que eles precisam para impacto imediato, né? E aí, realmente, a batata do Beane tem que assar. Outra possibilidade aqui é a seguinte. Ele está tentando adivinhar a tendência. Então, por exemplo, lá na escolha da segunda rodada, ele escolheu um edge porque ele achou que ia ter uma corrida por edge no início da segunda rodada. E ele acertou. Depois que ele pegou o TJ Parker, depois saiu um monte de edge. Mason Thomas, Derek Moore, o Cash Hall, saiu todos os edges decentes que tinham saíram logo em seguida. O problema é que depois que acabou essa corrida por edge, começou uma corrida por linebacker. Começou a sair um monte de linebacker e aí eu acho que ele... Aí eu acho que ele pensou, ou eu vou pegar o linebacker que sobrou, que é um cara que eu não tenho uma avaliação tão boa, principalmente agora para final de segunda, início de terceira, ou eu acho que a próxima corrida é cornerback, eu vou escolher o meu cornerback predileto agora na frente de todo mundo. Vou gastar uma escolha de sexta rodada, vou subir para a segunda, para o finalzinho da segunda, e vou pegar o meu corner predileto. Entendeu? Porque o meu problema não foi nem com corner em si, com atleta. Eu não tenho uma nota baixa para ele. Eu tenho uma nota para ele similar à do Julian Neal, uma nota ali de terceira rodada, entendeu? 6,5, alguma coisa assim. Eu tenho, os dois problemas que eu tenho é o seguinte: linebacker era uma need maior, então, se começou uma corrida para o linebacker no meio da segunda rodada, por que você não gastou um pouquinho mais, fez um trade-up maior e pegou um linebacker? Também se correu. Ou então, se você vai para a segunda rodada para pegar o melhor cornerback disponível, o melhor cornerback disponível não era esse, era o McCoy. Tá certo que ele está lesionado e tal, você vai ter que esperar um pouco, mas, o talento não se compara. O talento do McCoy... E para ser depth, é muito melhor você ir no maior potencial dessa forma aí, pô. Tu não tá também contando acho com o cara para ser McCoy titular aqui mesmo. Eu não gostaria, continuaria sendo uma posição que eu não gostaria. O Cardinals indo de Carson Beck. Mas, enfim, McCoy ainda seria... Não, beleza, o cara, saudável, ele é uma escolha top 10, foi no valor, totalmente no valor, né? Mas é isso aí, eu acho também que eu não consigo comprar a ideia dessa escolha, não. Tá? Não me agrada nem um pouco. Pode ser um jogador bom. E aí, isso que eu ia falar, Rafa. Ia subir pelo KC Concepcion. Então quer dizer que estava planejando que o cara ia ter um papel importante. O cara não ia subir na primeira rodada para um cara que não vai jogar. E aí não tem mais nenhum wide receiver. Não estou dizendo que não tem nenhum da capacidade do KC Concepcion. Beleza, ainda que não. Mas não tem nenhum wide receiver que é capaz de pegar um pouco desses snaps que iriam para o KC Concepcion. Será que ninguém mais, sabe? Não, Chris melhor Bell, pegar um depth de corner, cara. Ninguém. Pois é, cara. Então, assim, não gostei. Honestamente, não gostei. E aí entra pra mim naquela história do GM do Eagles faz o simples bem feito e os outros GM que se complicam sozinho, sabe? Isso aqui pra mim é se complicar sozinho, cara. É tu ficar draftando jogador em posição que não tem caminho aberto pra ele chegar e mostrar que deve jogar e jogar. A não ser que o Hairston vire um bust, ou que o Hairston vive machucado. E aí você já está assumindo um erro de uma primeira rodada no ano passado, extremamente cedo. Eu gostaria de sentir do Brandon Beane e do coaching staff dos Bills uma expectativa altíssima que o Hairston esse ano vai se tornar uma estrela na liga, pela escolha do ano passado.
E não que os caras já estão draftando na posição dele de novo, já com talvez medo que ele vá machucar e etc. E o Benford, a mesma coisa, tá entrando, pô, primeiro ano de renovação de contrato, cara. Né? Então não faz muito sentido. Até tem alguém que comentou aqui que trouxeram o CJ na free agency, vai de CB, mas o CJ veio para ser safety, tá? Por mais que ele joga, e quando ele joga de CB, ele joga de nickel, joga por dentro, no slot, aqui o Madden do zero, ele não vai jogar por fora, então não é competição pro CJ, o CJ não é competição para ele. Mas é um cara para estar atrás do Benford e do Hairston depth chart, se tudo der certo. Se ele estiver à frente desses caras, deu errado, alguma coisa deu muito errado com um dos dois, que a gente conta com eles para ser importante. E outra, hein? O Bills estaria escolhendo agora aí, nessa escolha do Broncos. Entre a escolha do Bills e a escolha do Broncos, deixa eu até conferir. Não saiu nenhum cornerback. Então, por que essa urgência de subir para pegar um cornerback? Cara, pois é só ele que ia sair. Não consigo entender essa escolha. Não consigo entender o trade-up de 4 escolhas, sei lá, 4, 5 escolhas, para pegar um backup corner no final da segunda rodada. Para mim, não faz o menor sentido. Obrigado a pegar uma latinha aqui para alegrar um pouco mais a minha vida, porque depois dessa daí, estou aqui com um baldezinho aqui do Spider-Verso, né? Com o meu cooler aqui dentro, né? E depois dessa primeira pataquada do Bini aí, tava bom demais para ser verdade, tudo até aqui. Não que o TJ Parker seja lá a escolha dos sonhos, né? Mas tá indo bem, tá legal. Aí, mas era uma escolha que fazia sentido, pelo menos. Pois é, me ajuda, Bini. Aí me ajuda. É o que eu te falei. Me ajuda a te ajudar, né, Bini? Eu sou um dos que pô, tô aqui pra galera, pô, pega leve com o Bini. Vamos ver ele sem o McDermott. Porra, pô, eu vi o uniformizado de Bini, cara. Aí, o cara tá me decepcionando. Isso aí ele falou isso aí pra nós, pô. Isso aí ele direcionou a nós. Tem idiotas em todo lugar, inclusive lá no Brasil, no canal do Fernando Chimuti. Só pode ser isso, cara. Ele falou lá pensando na gente, cara. Lá no canal do Fernando Chimuti é 1 por metro quadrado. Não, vocês não estavam aqui no momento que eu abri a live hoje, eu abri exatamente falando isso. Você tá pronto para ver 31 General Manager fazendo besteira e o General Manager do Eagles fazendo o básico e saindo como gênio? Então você tá no lugar certo, é aqui que você vai acompanhar. E tá aí, né? Estamos a cada momento um GM reveza aí fazendo uma pataquada, né? E o Eagles vai levando. Eu nem lembro agora qual foi a segunda rodada a escolha do Eagles aqui, tem que ver. Mas, cara, não foi legal isso aqui. Injustificável. Eu acho que eles pegaram um tight end de Vanderbilt, Elias Towers. Eles pegaram o tight end, né? Que tanto eu como o Léo Carneiro gostamos muito. Aí, ó. Eu não olhei nada de tight ends, tá? E aí tá outra coisa dos corner. Corner é uma classe que eu olhei muito pouco e só olhei, cara, no final, porque eu falei, não, cara, não pode, não tem como, não vai fazer isso. Não precisa. Tu viu a troca do Eagles? O Eagles subiu agora para 68, né? Não. Qual que é a troca? A troca pelo Jonathan Greenard. Sim. Viu? 100 milhões e 50 garantidos, cara, pela informação do chat aqui. Quem vai de ILB de TCU? O Diogo tá falando aqui. Os Bills? É um dos que eles estavam bem ligados a eles, né? Aos Bills. Deixa eu jogar e agora é o as Eagles, escolhas de volta. Escolha é Eagles. O Eagles está no relógio. Vou jogar as escolhas de volta e na tela para a gente dar uma visualizada. Então, mas primeiro só lembrar a galera que tá rolando, vai rolar o sorteio no fim da live, então se você ainda não se inscreveu, R$12 o Pix com o QR Code que tá aqui na tela, você se inscreve e tem uma chance de ganhar lá na roleta com o seu nome. Ou então você vem aqui no canal do Fernando Chimude e vem no Seja Membro, clica aqui no Seja Membro do canal e aí você vai ver 3 opções, camisa 1,
11,99 por mês, e você já entra com 3 chances de ganhar no sorteio de hoje. Então se torna um membro aqui, você já vai dar um apoio pro canal e vai concorrer a produto FS Shirts. O membro MVP, por R$ 27,99, tem 5 chances de ganhar no sorteio. O membro Gold, por R$ 49,99, tem 7 chances de ganhar no sorteio. Óbvio, outros benefícios também, questão de interação nas lives, mimos do canal, acesso a conteúdo exclusivo, acesso antecipado a conteúdo nas lives, né? E além de acesso ao conteúdo também no meu novo canal, né? Até estou acessando o canal do Fernando Chimude através do outro canal, o Fernando Chimude FC, que é onde eu vou estar produzindo aí conteúdo de futebol. Esse conteúdo que eu produzi de futebol no meu canal do Fernando Chimude, que vocês estão vendo aí, eu não vou ficar misturando as coisas, então eu vou jogar tudo para cá, para não ter confusão. Cada um segue lá o que gosta e tá tudo certo. Mas, obviamente, quem se inscrever no canal do Fernando Chimude e quiser já vai ter acesso ao conteúdo do canal Fernando Chimude FC, tá? Para estar por dentro de todo o conteúdo de futebol aí, Copa do Mundo e minha carreira. Vou trazer gente que jogou comigo, gente que eu joguei contra aí para resenha, bastante conteúdo legal. Então já se inscreve também aqui no canal do Fernando Chimude FC, né? E considera se tornar um membro lá no Fernando Chimude. Bom, aqui estão as escolhas da segunda rodada, então, né? E muita escolha qualidade, cara, muita escolha qualidade, tá? E pô, essa do Bills para mim uma das que destoaram um pouco. Não, novamente, eu acho que igual o Rafa falou, não que o cara seja um mau prospecto, tem boas qualidades também que podem ser bem desenvolvidas e tal. Mas a posição, cara, eu não consigo, velho. Nós subir por essa posição, eu não consigo. Round 3 está rolando. Carson Beck saiu na primeira escolha para o Cardinals. O Tyler Onyeading, defensive tackle, para o Broncos. E o Kieron Crawford, edge, para o Raiders. O Eagles já mandou a escolha. O Bears está on the clock. E aqui a gente, por enquanto, não tem mais escolhas, tá? Até o momento, o nosso dia está acabando. Só que, cara, a gente tem 4 escolhas de quarta, 2 escolhas de quinta. Então, cabe subir por alguém aqui. Se não subir por ninguém, vai ser a segunda decepção do Bini na noite. E aí, Rafael Satamini e João Paulo Carvalho, numa noite que o Bini, após um primeiro dia, deixou tudo armadinho para agora eu se consagro, né? Ele está correndo um sério risco de terminar cagando tudo. Vamos falar o português bem claro, né? E estragando todo que ele preparou, né? Se botou na cara do gol e agora ele vem com aquela finalização do Chulapa lá na Copa de 82 ali. Eu vi esses dias no X, um absurdo aquilo lá, cara. Que isso, cara? Você trabalhando da seleção, a Copa de... Pô, o cara sai na cara do gol contra a Itália e me chutou igual a minha irmã chutava na pelada lá no campo do Pasto lá, velho. Não, pô, tá de brincadeira. Aí o Bini tá praticamente fazendo isso na cara do gol hoje, com tudo perfeito para ele se sair bem, velho. Aí é complicado, cara. Pô, o Eagles foi de Markel Bell, cara. Markel Bell, que tava no meu último mock lá no Buffalo Rumblings, mas pra trás, tá? Confesso. Mas o cara é gigante, velho. É um tackle gigante que bom no pass block. Tem cara desses tackles do Eagles, sabe? O Eagles vira e mexe draft desses caras fora do comum, esses gigantes aí de linha ofensiva. E tá aí. Escolha do Eagles, o que vocês acham aí? O Markel Bell. Eu queria ele nos Bills, cara. Não agora também, né? Mas era um prospecto interessante aí. Eu acho que é, senão nesse momento. Vai bom. A escolha do Bear já vai ser anunciada também. É porque eu me perco nas notícias dos outros times. Eu não tenho certeza, eu estou perguntando. O Lane Johnson, ele casou ou ele se aposentou? Não, ele não se aposentou. Ah, tá. Então ele foi o cara que casou. Eu me lembro que eu vi uma notícia de um teco aí que tinha se aposentado, outra notícia de um que tinha casado, eu não lembrava qual era qual. Se o Lane Johnson tivesse se aposentado... Se ele se aposentou, Não, mas não se aposentou, não. Vou até dar um Google aqui agora. Mas também não deve estar faltando muito para ele se aposentar, não. Exato.
porque ele já é veterano. De repente é o próximo tackle aí dos Eagles sendo selecionado. O Lane Johnson é right tackle, né, cara? E o Bell é mais left tackle, mas enfim. E Sam Roche. Saiu o Sam Roche pro Bears, tight end. Outro tight end que eu gosto muito, esse Sam Roche. É isso aí. Bom, tá chegando outro convidado aí para participar com a gente. Vou aproveitar, não é por causa disso, não. Mas eu vou me resguardar aqui pro descanso. Tamo junto, JP. Agradeço demais sua participação aí, cara. Um abraço, valeu, tamo JP. junto. Um abraço. Valeu, galera. Boa noite. Aí, Bini, olha o que você fez, Bini. Pô, Bini, olha o que você fez. JP nos abandonando. Né? Mas já vai chegar a substituição à altura. Faça igual o Franklin, cara. Aqui, ó, membro, né? O Franklin fez a transição lá, membro lá no YouTube. Já tá com pelo menos 3 chances de ganhar, né? Se for MVP, já tá com 5 chances de ganhar no sorteio de hoje. Faça como ele, se torna colaborador. Vamos concorrer no sorteio, vamos dar essa força pro canal. Se você é Bills Mafia, pô, e não dá essa força pro canal, pô, não sei nem o que te falar, porque assim, eu dou a vida aqui para produzir um conteúdo legal para Bills Mafia em português. E realmente, se você não gosta, então enche de dislike. Tem um cara, Rafa, tem um cara, eu até vou trazer o Léo Carneiro já para ouvir essa. Pô, mas esse aqui é um substituto à altura, pô. Tu criou uma expectativa. Muito boa noite, Léo. Muito bem-vindo. Boa noite. Qual que é o problema? Eu cheguei, o João Paulo saiu? Tem algum problema comigo? Não, foi com o Bini. O João Paulo falou que ele só convive com gente bonita. Ele tava na live? Ele acabou de sair. Olha o Romelo Heights saindo pro San Francisco 49ers. Cara, tem um cara, deve ser um só, porque toda vez é só um. Um dislike, cara. Sempre tem um dislike, velho. É só um. Mesmo cara. É o mesmo cara. Certeza que é um cara que não vai com a minha cara, velho. Mas ele fez questão, provavelmente, de se inscrever. Ou não. Pode ser uma mulher. Pode ser a Gislene, não sei. Não. A Gislene, pô. A Gislene é tá colaboradora, que é já homem, tá. Por quê? Tem mulher pô, não. Também, aí você tá ofendendo a Gislene, cara, porque aí seria nível. Não, mas peraí. A pessoa se inscrever, a pessoa se tornar colaborador do canal, ser ativo lá no grupo do WhatsApp. É verdade. Pô, trocar ideia comigo a todo momento e me odiar secretamente e ficar dando dislike nos vídeos, só ele. Pô, é o nível Diana Rossini isso aí de hate, né, cara? Dá pra ver quem é, não? Não dá pra ver quem é. Não dá pra ver quem é. Mas tem alguém lá que, cara, eu viro e mexo e vejo lá contar 97%, 98% de likes. Tem um dislike, cara. O que eu quero falar, Rafael Santamini, provavelmente eu vou me prejudicar aqui, mas vamos lá. Obrigado você que dá o dislike, porque ajuda o canal, cara. Ajuda o canal o dislike também. Então por que eu tô falando disso? Eu tô falando disso porque se você me odeia, se você não vai com a minha cara, né, e eu tô produzindo conteúdo do Bills aqui, você não é colaborador porque você não vai com a minha cara, pô, pelo menos dá um dislike aí então, cara. Dá um dislike aí, que nem esse amigo nosso aí que toda a vida dá o dislike. Faça o mundo saber que não gosta do conteúdo. Agora, se você dá valor, cara, a gente faz de melhor, bom coração e de boa vontade e, pô, dá um melhor aqui para produzir um conteúdo legal para toda a Bills Mafia e agora também para todo fã de NFL. Então, a galera que acompanhava desde o tempo Liga dos 32 pode acompanhar agora aí no Hora de NFL e tudo mais. Considere se tornar um colaborador, um membro aí do canal. Você vai concorrer como o Franklin hoje com mais chances de ganhar no sorteio. E você vai estar ajudando e dando suporte aqui para que o canal continue a crescer e produzir muito conteúdo de Bills, de NFL. Durante toda a temporada, a gente está entrando no 7º ano. E aí, Rafa, agora, aqui, ó. E agora? Eu? Jamais. Mas, Gislene, não se preocupe, porque depois que esse cara, meu assistant general manager, ele me indicou o jogador, eu falei para ele, não, pô, show, tu tá me garantindo, eu não vou nem te questionar. Eu não conheço o jogador, mas eu vou descer aqui e depois eu vou subir por ele e vou garantir ele. Pô, fiz a movimentação,
pô, feliz da vida, tava de terno, arrumei o terno aqui, pô, grandão, que, porra, deitei agora, sou o Harry Hausman aqui, né, cara, do mock. E aí o meu assistente foi lá e falou, não, fui eu que quis trocar, eu não quis subir, isso aí é coisa do GM. Pô, cara, me jogou debaixo do ônibus, aí eu não me surpreende mais nada, Gilene, cara. Dele. Você não subiu da 115 para 110, não havia a menor necessidade, o cara ia cair no teu colo. Você ficou nervoso, não sei porquê. Ele era o próximo, cara. Pô, ele era o próximo do board defensive tackle ali, dos melhores no board. E aí, pô, o Bini acabou de subir pelo cara que era o 15º CB do board, cara. E você vem me cornetar porque eu subi pelo próximo defensive tackle. Outra maluquice também, pô. É nesse nível aí. Deixa eu subir 5 posições aqui, porque senão eu vou perder ele de qualquer maneira. Calma, gente. Calma. Esse mexendo do Fernando aí lembrou do Milton Neves. O Milton Neves tinha um café lá, ele fazia, o mexendo dele era assim: se você gosta de mim, compre o café Milton Neves. Se você não gosta de mim, quer me ver torrado e moído, compre o café Milton Neves. Eita, velho. Não à toa, a Renata Fã acabou assumindo não muito depois disso aí, provavelmente. Mas eu quero deixar registrado meu pedido de desculpa para Gislene. Desculpa. Gislene, ele pede desculpa mesmo, não vai nessa. Tanto é fã, ele joga debaixo do ônibus e pede desculpa. Está aqui, está assistindo, tenho certeza que ela já deixou o like. Entendeu? Então, com certeza não foi ela. Já fez a transição lá, ela já está concorrendo. Já está com as 3 chances. Eu não fiz a transição ainda, cara. Eu tenho que fazer a transição. Mas, no meio do draft fica bem complicado. Deixa eu passar o draft. Não fez a transição, não vai concorrer, porque tem que ser justo, né, cara? Mas eu acho bom eu nem ganhar, porque aí vai ficar, Rafael ganhou, marmelada, não sei o que, é melhor eu nem participar mesmo desse sorteio. Que aqui só tem a roleta não mente, a roleta não mente. Se eu ganhar, ninguém vai ficar feliz. Vai todo mundo falar que é marmelada. Então nem vou. A roleta não mente. Segunda-feira eu faço a transição. Deixa eu pôr a bola no chão aqui, a bola no chão. Eu tava no sarau literário da minha filha. Aí, como eu tô me dedicando muito ao draft e tal, eu nem vi o celular, porque a mulher já tá brava comigo. Se eu ficasse no sarau literário vendo o celular, o trem ia ficar feio pro meu lado. Aí eu chego em casa aqui, eu vi lá o TJ Parker, né? Talvez eu goste mais dele do que vocês e tal. Mas eu esperava um clima fúnebre aqui, cara. Vocês estão rindo aí. Igby, nossa, bicho. Não, esse aí, ninguém gostou disso aí, tá louco? Tá todo mundo aqui, ó. Inclusive o Norton falou que a escolha não é o problema, mas a troca para subir, não, a troca para subir e a escolha é o problema. Para mim, lembra muito ano passado o TJ Sanders. Novamente, não precisa. O TJ Sanders é melhor, senhor, bem melhor. Não, mas eu digo a situação, não precisava de defensive tackle, já tinha investido em defensive tackle pra caramba, e aí vai lá e defensive tackle, e sobe pelo cara. Sabe? E aí acabou precisando e ainda assim o TJ Sanders não foi bem. Né? E machucou, enfim. Cara, isso aqui pra mim, velho, pô, ou tu não tá com confiança no Hairston, ou qual que é? Ou tu sabe que nem Hairston nem Bayford ficam saudáveis, mas, pô, você drafta na segunda rodada, você sobe pra um cara que vai ficar ali tapando o buraco quando os outros não estão saudáveis. Não, peraí, pô. Né? Tem outras posições mais importantes ali, que você tem. Pode ter um titular. Esse cara, como é que ele vai ser? Se o Igby Nonson aí for titular, cara, é porque deu muito ruim alguma coisa com o Benford ou com o Hairston, cara. Um virou bust, o outro caiu de produção, sabe? E aí alguém vai sobrar. Então, assim, você tá torrando escolha, cara. Né? Tá torrando escolha, esse team building aí não encaixa. E aí, você perdeu. Eu já falei aqui, me perdoa, McDermott. Porque eu botei um monte de coisa na conta do McDermott de tomada de decisão, que o Vini tá mostrando no draft que não, é coisa dele mesmo, é ele montando o elenco ali, né? Então, é bom a gente vendo as coisas. Muita coisa a gente vai ver, ó, saiu o Antonio Williams pro Commanders, né? E à medida que o meu fone tá pitando aqui, mas eu acho que eu descobri o esquema lá para botar o outro fone e não ficar ruim o meu áudio. Já vou testar isso aí. O Bini aprendeu com o Fernando. Tava na live. Pô, mas peraí, o que eu fiz, Renan? Que foi isso aí, cara?
que eu fiz sem perto? necessidade. Trade up sem necessidade, que ele quis dizer. Bina aprendeu com o Fernando. Porra, o Capehart era o próximo defensive tackle do board. E aí o meu assistant GM bateu na mesa. Não, ele é o cara. O Capehart não era o próximo do board. Era o próximo defensive tackle. Exato. Mas ele não era o primeiro no board. Não, mas valia. É que nem o Igbinoso. O Igbinoso é o próximo que o GM me garantiu, pô, tá louco. Eu tinha que fazer aquilo, eu não podia perder esse jogador com o meu assistant GM, ia pro resto ia pedir as contas, ia falar, pô, busca o cara. Fiquei sem áudio, peraí. Toca aí que eu tô trocando o fone. Vocês repararam a festa na sala lá de draft dos Commanders, porque eles conseguiram pegar o Anthony Williams na terceira rodada? Alguém reparou? E a gente podendo pegar o wide receiver ali, não pegou. Se bem que eu vou ser bem honesto, eu não queria o Anthony Williams, não. O Anthony Williams, para mim, é um slot. Eu também não. Eu queria o Chris Bell, entendeu? Eu queria um cara para jogar no outside. E o Bengals, logo em seguida, pegou o Tacario Davis. Tacario Davis, corner, que a gente conversou na live dos colaboradores. Ele é estilo Igbinoso, né? Estilo Igbinoso, isso aí. Mas vou te falar, entre o... Cara, qual o nome desse... Peraí, eu tenho que ler o nome dele, porque eu... Me ouvindo bem aí, gente? Igbinoso. Eu prefiro o Igbinoso do que o Tacario Davis. Pô, Igbinoso... Ele é um cara de press, né? Ele é um cara de... o Igbinoso... Gente, olha só. O Igbinoso, ele é um cornerback de terceira rodada. Ele é um cara que tem todas as ferramentas para ser um cornerback 2 na NFL, jogar ali do lado do Benford, fazer uma boa dupla de corners com alguém. Ele não é um Zé Ruela qualquer, entendeu? Mas a gente não entendeu por que a gente foi de corner na segunda rodada. Não tem need nenhuma nessa posição. Sendo tá me ouvindo bem? Tá normal o meu áudio? Como é que tá aí, galera? Tá, pessoal do chat tá legal? Eu tô me ouvindo falando aqui agora com esse fone também. Tem até um cara que defendeu o corner aqui, mas um outro tipo de corner, né? Um corner ali que eu não gosto do cara que veio lá de Atlanta, mas esse tipo de corner aí de outside, na segunda rodada, ele vem de um melhor ano dele, né? Vem um cara que vem progredindo, diminuiu as faltas, vem de um grande programa, mas tem aquele problema do Rafa, que tá anotado aqui, ele não vira a cabeça para acompanhar o wide receiver, mas não é need, né? Não era need. Não. Para mim, cara, inadmissível e de Sarate aí, cara. O Sarate aí, o Wave House aí. E de CB ali, para mim, nada a ver. Nada a ver. Quebradeira essa escolha aí. Oscar Delp aí, respondendo o Carneiro, teve o clima de velório, mas foi depois da escolha do Igbinoso. A escolha do TJ Parker, a gente ainda gostou. A galera deu crédito aqui para o Brandon Beane. Não, o TJ Parker pode ser o cara e tal. Tava todo mundo esperando o Cassius Howell. O Fernando, tá mudo. Você tá mudo, Fernando. Ah, não, ele não falou Voltou nada, agora? Não. Beleza. Agora foi. Voltou? Voltou. Né, tipo, tava fora do radar por questão de fit, mas tem seu valor, é jovem, enfim, potencial alto, isso aí, beleza. Agora, enfim, e aí eu já começo a questionar, sabe o quê? Pô, será que o Jim Leonhard gostou dessa escolha do Parker? Será que ele vê o Parker como um edge? Porque eu queria acreditar que com a saída do McDermott e com agora o Brady nessa fase de lua de mel, ele, Beane, Jim Leonhard chegando, pô, os caras trabalhou junto ali, pô, Leonhard, pô, eu quero esse tipo de peça para minha defesa nova e tal. E aí vem uma escolha que é um edge do mesmo padrão que a gente já está acostumado, um cara
para 3, beleza, para 3 descidas, um cara mais de 4-3 do que de 3-4. Vem os mesmos padrões de escolha, sabe? O valor posicional não é questionado. CB, Edge, posições de valor. Começa a me questionar essa questão do tipo de jogador que está vindo, o quão o Bini simplesmente faz o que ele e o time de scouts dele acham ideal para montar o time e vai lá, treinadores, treinem e se virem com esses jogadores. Eu acreditava que o McDermott tinha muito mais dizer nas escolhas, né, como um Landon Jackson da vida, enfim, e que o Bini escolhia muito dentro, né, vendo o esquema do McDermott. Não, preciso desse tipo de jogador. Ele até deu entrevistas falando sobre isso, mas as ações agora, não sei, não estou vendo nada que diga, pô, estou reforçando a defesa do Leonard em posições ou com tipo de jogadores que são para esse esquema defensivo, sabe? Enfim, bem negativo para mim nesse sentido o draft dos Bills e do Bini até aqui. Trade down da primeira rodada, show. Acumular picks, show. Usar as picks para subir por alguém que quer, show. Tudo como manda a cartilha, tudo como eu sonhava. Agora, quando pega um CB aqui, cara, para mim, você joga fora o que você tá fazendo, sabe? Então, o Parker, o Fernando, deixa eu falar um pouco dele, que eu acho que eu gosto mais dele do que você, o Rafa, não sei. Não, eu gosto dele, só não... eu até falei, eu e o JP tava falando um feeling de Shaq Lawson, sabe? Não do Shaq Lawson na época que draftou, porque o Shaq Lawson era mais avançado, mas a questão do fit, o Shaq Lawson veio pro 3-4 do Rex Ryan, o Parker vem para esse 3-4 do Jim Leonard, e assim, beleza, tem muito potencial, é jovem, toda a capacidade, tem até um corpo, peso, tamanho parecido com o do Chubb. Só estava um pouco fora do meu radar, porque eu imaginava que para a defesa 3-4 do Jim Leonard a gente teria algo mais tipo Nick Bonito, e aí o Cassius Howell tinha um fit muito parecido. Mas, enfim, não é o caminho que eles foram, mas eu consigo gostar da escolha, eu consigo acreditar que pode dar bom. Extremamente jovem, enfim, tem que desenvolver, tem que lapidar. Mas vai lá, traz mais informação dele para nós. Eu falei até dele no grupo mais cedo, né? Seria uma das minhas opções para 34, para 35. É um cara que, se você for fazer uma retrospectiva de 2024, naqueles yearly mock drafts, né? Que quando acaba a temporada faz, era um cara top 5. A maioria dos drafts aí, né? Veio daquele ano de mais de 50 pressões, 12 sacks, teve um 2024 muito bom, aí teve aquele problema com todos os prospectos de Clemson. Cape Hart foi mal, Peter Woods foi mal, Kluber foi mal, o Anthony Williams foi mal, todos caíram, né? Sim, até o QB, né? O Kluber era... Mas mesmo assim, teve um ano de 41 pressões, 6 sacks, é um cara... né, mora no backfield, o motor não apaga, jogou as 39 partidas consecutivas, é bom no jogo terrestre, tem mais tackle for loss do que partidas, tem 41 tackle for loss. Então, assim, é um cara que eu acho que pode se tornar um grande jogador, entendeu? Ou faz aquele negócio que a gente já comentou, de em passing down jogar o Rousseau para a linha de 3. Vamos ver, mas eu gostei muito do talento. O Rousseau ali, o que a gente estava falando com o Matt Byron aqui do Buffalo Rumblings, estava com a gente, o próprio Bini, o pessoal já fez questão de falar que não, o Rousseau vai ser linebacker, vai ser edge, vai ser, né, não vai jogar na linha e tal. Só que isso basta lá jogar um jogo mal, alguém jogar bem, e o cara já pode tentar ele por dentro também, isso aí não... Né, esse cara cresce no campo, né? Mudei de ideia, sabe? Jogou bem ali, né? Ninguém esperava o TJ Sanders jogando de defensive end, e o cara jogou defensive end ano passado. Né? Fala lá, Rafa. Léo, você soube colocar melhor do que eu aí, você falou, ele mora no backfield. Quando eu fui tentar explicar, eu falei que ele tinha alto poder de penetração. Aí você viu que o pessoal levou logo para o mau caminho, né? Mas o que acontece? O Fernando deve ter crescido em você, né? Você falou um negócio de membro ontem? Não. Toda hora no backfield,
eu cheguei a comentar aqui que 1/3 dos tackles dele é tackle para perda de jarda. Então, ele aparenta ser muito bom contra o jogo corrido e ele tem potencial como pass rusher, só que a maioria das vitórias dele como pass rusher é na força, não é na técnica. Ele tem que ser lapidado como pass rusher. Mas era o que a gente esperava do Rousseau e até hoje a gente não viu, né? Foi a questão que o perguntou. Quem que vai lapidar ele? Ele tem mais de 33 de braço, ele põe o braço na frente assim e vai na força, igual o Rousseau também, né? Tem envergadura enorme. Mas na NFL é outra coisa, na faculdade é uma coisa, na NFL é outra coisa. Você tem que ter outras opções. Você tem que ter um arsenal. Olha principalmente no que ele é fraco, é no counter, né? Você faz a primeira esgrima, o tackle te dá um contra... ele não tem counter move. Não tem counter moves, que é a resposta para o movimento do tackle, né? Isso aí. Isso daí é uma questão que é lapidada. A dúvida é quem vai lapidar. Porque a gente já teve lá o Javon Solomon, o Greg Rousseau, o Epenesa, o Bulger Bash, todos eles eram lapidáveis. E aí? Então, quem vai lapidar o nosso querido TJ Parker? Essa é a dúvida. Vai ter que ser o nosso novo coach lá de Illinois, lá, que chegou. Então, eu não sei se vocês já comentaram aí, o Diogo está falando aqui. Nos meus mocks que eu fiz hoje, eu consegui subir e voltar para 3 fácil. Vocês acham que pode acontecer também? Não entendi. Dá. O Diogo está comentando aqui de subir para 96. Nos mocks que eu fiz hoje à tarde, eu jogava umas escolhas lá e conseguia subir com facilidade. Não, cara, se o Bini não subir agora de volta aqui na terceira rodada, vai ser para fechar com chave de bosta, vamos dizer assim, né? Porque, pô, fez essa pique ridícula subindo, e aí agora não vai voltar para a terceira rodada, pô, vai ficar com 4 escolhas de quarta rodada ali. Cara, aí realmente sabe o que tá assumindo? É o seguinte, ó, agora eu só tô draftando depth aqui, só peça para desenvolver, só peça que vou ter que dar muita sorte para alguém conseguir contribuir cedo, e é isso. Sabe? Porque, cara, que é isso? E o Diogo tá falando aqui que o Bini já tá dando entrevista, que talvez seja isso por hoje, e realmente vai ser um fechamento ridículo para um dia 2 que era extremamente promissor, que começou até legalzinho, mas que termina em clima de velório. E, cara, ir para amanhã com 3 escolhas de quarta rodada, com 2 escolhas de quinta rodada e mais a de sétima, porra, não dá, porra, não dá. Tem que voltar, tem que pegar uma escolha de terceira aqui, adicionar um valor legal, que tem peça ainda que pode. A gente tem valor aqui ainda que poderia ter saído na segunda, que pode chegar nos Bills e brigar por algo. Vai esperar o quê? E olha que escolha interessante para os Steelers agora. Léo. O nosso Josh da Shopee aí, ó. Diamante bruto aí. Então. Diamante bruto. O Pittsburgh Steelers, que foi broxante ontem, hoje ele tá fazendo escolhas bem legais. O Jeremy Bernard foi para lá, Rafa. Agora o Drew Aller para lançar a bola. E Pittsburgh, assim como o Buffalo, tem essa questão de vento, neve, clima ruim e tal. Então você tem esse tipo de quarterback maior, com braço forte, físico e tal. Vamos ver, um projeto interessante aí para os Steelers. O Aaron Rodgers deve estar louco para ir lá mentorar ele. Ama mentorar quarterbacks garotos. Caramba, o Preg não está disponível ainda. Eu tenho que ver a lista aqui dos jogadores remanescentes aqui para botar na tela. Estou passando aqui no chat. Do que tem agora disponível, eu subiria se fosse para pegar o Pregnon ou o Brazel. O Brazel está disponível, cara. Não tivesse escolhido o CB, poderia até pensar arriscar no McCoy. E o McCoy ainda seria mais justificável para mim. Mais uma vez, não que eu não acho um bom prospecto, o menino ali do nome difícil de Ohio, mas a gente está falando de um cara top 10 aqui no McCoy, top 15, vai forçando ali. E aí, beleza, você vai esperar o cara, é muito valor, não conseguir passar esse valor, mesmo tendo que esperar ele voltar de lesão e tal. Agora,
Tá louco o que fizeram aí, não dá, não. É até justificável, né? Pô, eu tenho o Max Harrison, assim, não posso esperar esse cara um ano. Exatamente. Eu acho que o Bini acredita que tem um time grande, tem um grande elenco defensivo, que o problema era o McDermott. E tá draftando depth players, e isso vai custar a nossa temporada e o emprego dele. Pode até ser. A realidade é que a gente não tinha lá uma grande defesa, né, um grande elenco defensivo, uma grande defesa, mas tinha o suficiente para ganhar o jogo que perdeu. Né? Infelizmente, o McDermott botou o Hairston para jogar na semana 18 contra o Jets, num jogo que não valia nada, perdeu ele machucado naquele jogo, por isso ele não estava à disposição quando teve a lesão e teve que o Danny Jackson entrar. Ele não botou ajuda para o Danny Jackson de safety, tomou a bola nas costas no touchdown da vitória quando era só fechar aquele jogo naquele drive. Então, assim, o McDermott fez muita cagada em campo nos playoffs para o Bini poder pensar que realmente dava para o treinador fazer um trabalho melhor com a defesa que tinha nos playoffs. Isso aqui eu não consigo defender o McDermott nisso. Com isso dito, o Bini poderia também fazer um trabalho melhor, sim. Enfim, ficar só no depth aqui, pô, beleza, não tem problema. Depth, todo mundo precisa de depth, mas tinha outras posições que precisava um pouco mais, né? E com a chance do cara brigar até para jogar, ser um upgrade. Qual a chance do Igminosson ser um upgrade ao Benford e ao Hairston? Eu e o Rafa, a gente comentou na nossa live lá de defensive backs que a classe de cornerbacks, ela é boa no dia 3, sabe? Tem muito prospecto bom ali, diferentemente das safeties, que só tem o TF ali, muita pouca gente ali draftável. A classe CBs é boa no dia 3, dava pra pegar lá, entendeu? Também, né, Rafa? Você lembra? Lembro, várias opções. Eu tô só pelo trade-up pelo Cape Heart agora. O depth tava legal, né? Se você draftar um cornerback assim, outside, é uma vaga que tá em aberto para profundidade. O Daniel falou um ponto aqui que realmente, além de ter 4 escolhas na quarta rodada, tem a primeira escolha da quarta rodada. Quer dizer, cara, dá para você subir e manter uma das escolhas, pelo menos da quarta rodada, ou até, pô, gastou antes a escolha e mais uma sexta, você pode subir e ficar com 2 escolhas na quarta rodada, gastar uma das quintas. Uma quinta. Tem 2 de quinta rodada, quer dizer, não vai subir se não quiser. E pelo que o Diogo falou, já tá dando entrevista e tal, realmente, se ele tá dando entrevista, não tá prestando atenção mais. Isso pra mim é outra presepada, velho. Pô, o cara, meu dia acabou aqui, eu vou sair. Velho, o draft tá rolando. Se nós estamos aqui olhando e vendo o que os outros times estão fazendo, se vai pintar uma possibilidade, quem que vai sair e tal. Como é que o cara sai no meio do draft, vai dar entrevista e tal? Agora só amanhã. Ele nem sabe quem vai sair, ele não sabe o que os times estão fazendo. Né? E aí, para o pessoal não achar que eu tô pegando no pé do Bini, não é só ele que faz isso, é uma prática meio comum, vamos dizer assim. Só que tem muita coisa que a galera não questiona, porque acha que é assim. É assim mesmo, tá tudo certo. Aí basta alguém fazer diferente, que aí o pessoal começa a falar, aquele cara é um gênio, fez diferente. Não, cara, basta querer pensar um pouquinho fora da caixa e analisar, sabe? Eu vou até dar um exemplo do futebol, o nosso futebol com a bola no pé. Pô, um tempo atrás, se tu desse uma saída de bola e desse um bago lá na linha lateral perto do escanteio, os caras falam, nossa, mas é um timezinho pequeno, né? Olha que time pequeno, ridículo. Em vez de pegar a bola e jogar, deu um bago lá perto da linha lateral, perto do escanteio, para tentar ir lá roubar a bola, pressionar o adversário. Que time pequeno, ridículo. Aí agora o PSG, campeão da Champions, vice-mundial, toda saída de bola, os caras nem rola pro lado, pode bater direto, né? Pum! Dá um bago lá perto da bandeira de escanteio e vai lá marcar pressão. Nossa, que gênio o Luiz Henrique, é um gênio. Pô, marca lá pressão, rouba a bola, não sei o quê. Cara, um tempo atrás ia ser chamado de técnico da várzea, né? E agora é gênio. Então, assim, esse tipo de coisa... Fernando, você tá pegando no pé, todo GM faz isso, pô, já acabou o dia pra ele. Meu irmão, o negócio tá rolando lá, velho. O bicho tá pegando lá, os times tá subindo, descendo, vendo oportunidade. Como é que tu tem certeza que não dá uma situação aí que de repente pode te interessar? Cara te liga, né? Um GM te liga. Cara, pois é.
É tosco isso aí pra mim, cara. Mas vamos lá, eu tô vendo aqui. A impressão que dá é que ele queria linebacker. E aí saiu não o Anthony Hill, linebacker. ele pegou um CB. Aí ele pegou o cornerzinho lá que ele queria e o resto ele não está com pressa. Parece que eles fizeram uma avaliação de elenco e falaram, nossas 3 maiores necessidades é um linebacker, um edge e um cornerback reserva aí. Porque a gente precisa de um cornerback bom. Pô, os caras iam subir pelo Concepcion, cara. Os caras iam subir pelo Concepcion na 23. E o cara não está interessado agora no Chris Bell, pô. Absurdo. Pois é, Brazel, Bell, já falaram daquele outro wide receiver. Eu sempre confundo 2 wide receivers nessa classe. Um de Yukon e o outro do... Skyler Bell. E o outro de uma outra escola, o Hurst. Ted Hurst é de Georgia State, eu acho. Vou confirmar. Eles são, acho que os Huskies, alguma coisa assim. Aí eu confundo, porque Yukon lá não, também... o Husky é o Connecticut. Connecticut é os Huskies. É isso que eu falo. Mas é as cores da universidade lá, o logo ali, eu sempre confundo os dois. Cara. Os dois são azul e branco. E, enfim, tava com um boato ali de um desses caras ali pro Bills também e tal. Quer dizer, nenhum desses caras... Skyler Bell é de Connecticut e o Ted Hurst é de Georgia State. Ted Hurst, isso. Teve muita produção, mas a competição ele é mais físico e tal. Georgia State não é a faculdade do Tyler Bass? Tyler Bass não veio de Georgia State? Não, Tyler Bass é de... South something. Aí, agora o TDAH entrou aqui e eu vou ter que ver qual é a faculdade de Tyler Bass. Os caras ficam agoniados, né? Anthony Hill saiu 2 escolhas antes porque não subiu para pegar ele, então. Porque claramente, Daniel, um CB era mais importante do que um linebacker que poderia estar ali brigando para jogar. Mas o Benford e o Hairston machucam. E o Terrell Bernard é um exemplo de durabilidade, né? E o Dorian Williams também não estava jogando com braço mecânico praticamente ano passado inteiro lá no cotovelo. Pô, tá de brincadeira, cara. Vai ter escolha do Indianapolis Colts agora, hein? AJ House, safe, na 3ª rodada. Baita valor, baita jogador. É outro que seria uma escolha boa, cara. Boa. Sem subir, esperar, pegar outro que tem condição de jogar, ser titular ao lado do Bishop. Ballhawk. O treinador, o coordenador defensivo é um ex-safety. O guri chega, joga bem, daqui a pouco ele fala, quer saber? Eu vou botar ele junto do Bishop aqui. CJ Gardner-Johnson, tu vai competir de níquel, tu vai rotacional, tu vai ser reserva, enfim, né? Não, vamos de CB. Sei lá, cara, eu quero entender o plano aqui para saber como é que vai ser. Assim, não vai ser, né? A realidade, o cara vai ser uma peça de depth, não vai ser uma peça que eles vão contar para ser um colaborador nessa temporada. E eu acho que o grande problema de todos nós, o Matt estava aqui antes, o Matt Byron do Buffalo Rumblings, é isso. A gente não está construindo para daqui a 3 anos, 4 anos, 2 anos que seja. Cara, a demissão do McDermott, a manutenção do Bini, a elevação do Brady, é tudo movimento tipo, não, é o win now, cara, é o win now. Essas movimentações estão nos dando a melhor chance para ganhar esse ano? Não. Não estão. Então, isso, sabe, quando eu analisei, um monte de gente não gostou da trade pelo DJ Moore. Eu gostei, melhorou o time. Faltava, e aí ele veio, o time é melhor com o DJ Moore do que sem. Mas gastou uma escolha. A escolha que gastou recuperou com as trade down na primeira rodada. Sabe? É como se eu tivesse vindo de free agent e nós draftamos na 2ª rodada. O Chubb já machucou um monte de vezes. O Chubb jogou bem ano passado. O Chubb foi super produtivo, jogando muitos snaps. E os Bills são melhores agora com o Chubb do que eles eram antes. O Bosa começou muito bem, mas depois machucou, ficou lá com aquele club na mão lá. E
não rendeu mais. Então, assim, essas movimentações todas melhoraram o time. As movimentações hoje no draft melhoraram o time. Cara, o TJ Parker eu honestamente consigo ficar até feliz com a escolha pelo valor do jogador, como o Léo falou, o cara que no passado já foi cotado até para início de primeira rodada, tem esse potencial extremamente novo, pode ser um steal. Até aí tudo bem, mas aí, pô, quando vem com CB, cara, quando você tem um monte de needs, velho, sabe, isso aí... E aí não CB que, não, como a gente falou, não é o McCoy. Pô, mas o cara era para sair na top 10. Não, pô, é um CB que, cara, você podia ter ficado na escolha lá e provavelmente ele ia estar lá. Você podia estar até agora aqui e talvez o cara estivesse lá ainda. Sei lá. Então é meio injustificável isso aqui. Assim como é injustificável, pô, você não pegar R$12, pô, o preço de uma cerveja, né, de um refri, pô, e você participar do sorteio e concorrer a um copo para você botar a sua cerveja, pô, de vez em tomar ela na latinha, né, ou uma caneca, enfim. Paga uma cerveja aqui para mim e eu não bebo cerveja, mas enfim, e se torna um membro do canal e dá aquela força para continuar produzindo conteúdo aí sobre Bills em português, NFL de maneira geral. Pô, já tá mais do que na hora de recompensar Rafael Satamini, Léo Carneiro, mas, cara, mais quebrado que o Santinha, pros amigos pernambucanos aí. Os caras vão me pôr na justiça, velho. Vou perder estádio, perder tudo, não tem. Então dá aquela força, quem sabe, né? A coisa não cresce e tal aí, cara. Então tá estranho isso aí, né? Se torna membro, a coisa cresce. Tá esquisito. Mas vamos lá. O sorteio vai rolar e eu conto com vocês. É uma live de Buffalo Bills e você vai arrumar uma maneira de ser cancelado em Pernambuco. Como? Não sei, mas tu tá tentando. Jamais. Eu tenho aqui, o meu coração, ele é preto e branco, né, no nosso e futebol, vermelho. mas... Não, ele é preto e branco, mas ele tem um cantinho ali reservado pro Santinha que eu defendi com muito amor e carinho, e tem um carinho muito especial. Então, mas que tá mal das pernas, todo torcedor do Santa sabe, e não é de agora, né? O que fazem lá com o Santinha é vergonhoso, aquelas diretorias, inclusive na minha série do Camp Nou, a série D, que é um dos benefícios para os membros do canal, vai rolar, contarei várias histórias lá do Santinha, da época que eu joguei no Santinha também. Então, vocês estão convidados aí para se tornar membro do canal, ficar sabendo tudo isso aí. Olha lá, ó, recebeu, tomou café na concentração. Morei no Arruda, meu amigo. Morei no Arruda por um tempo. Morei lá. Tá? Então, vamos lá. Lá ele 1000 vezes, a galera. Tá começando a sair os wide receivers. É isso que eu ia falar agora. Parece que o Brandon Beane errou. Saiu, né? Parece que o Brandon Beane errou qual ia ser a nova corrida, porque depois que ele pegou corner, só saiu um corner. Agora, o wide receiver, meu amigo, saiu o Anthony Williams, saiu o Malak Fields, saiu o Kennedy Douglas, saiu o Zachariah Brandt e agora saiu o Jacob Lane. São vários wide receivers aí depois que a gente pegou o corner. A corrida agora é pro wide receiver. O apelido Zachariah Brandt é joystick humano. O cara é curta assim. Ravens de wide receiver e o Brasil caindo. Olha lá, ó, formações aqui, ó. O Arruda tá interditado, risco alto de defesa. Eu não sabia, cara. Eu vi que o Santa não tava jogando lá, achei estranho até. Joguei no Arruda às 12 horas, uma lua gigante, categoria de base, que estádio gigante. É top demais. Eu vou falar uma coisa pra você. Lá foi um dos lugares que eu fiquei mais fininho, mais... Ó. Quem falou isso? Foi Diogo? É. Foi o Franklin. Imagens, Franklin. Manda imagens pra gente, pô. Bota imagens lá no grupo. Quando abria, cara, de manhã pra treinar, abriu você passa o túnel assim, do vestiário, descia o túnel pra sair no campo, aí abria aqui assim do chão. Cara, entrava aquele sol, batia ali, tu já torrava na entrada já. Já torrava na entrada ali, cara. E eu saía encharcado toda vez que treinava lá no Arruda e cara, ali eu afinei, velho. Ali foi sofrido os treinos, tá? Qual que era a sua comp no futebol, Franklin? Fala aí, Frank. Modric sou eu. Rapaz. Era que estilo de jogador na base? Que medo dessa resposta, hein?
Ó, não quer mais saber de wide receiver. O Bruno se revoltou aqui. Nosso wide receiver nesse draft vai ser... O nosso wide receiver nesse draft vai ser a confiança redobrada no Keon Coleman. Sabe o que é interessante? Eu tô começando a achar que a gente não entende porcaria nenhuma desse jogo. Porque a gente estava querendo o Chris Bell ou o Brazel, lá naquela escolha lá do Igbinoso. De lá para cá já saiu um monte de wide receiver, não saiu nenhum desses dois. Tá, mas sabe quem vai escolher ele? O Eagles. O Eagles vai chegar e vai escolher um dos caras. Só que o Eagles já escolheu o Lemon, mas enfim. Né? O Eagles não ver, precisa, não. Ah, cara. Meu amigo, é complicado. É isso aí, Brandon Beane. Esse é um daqueles drafts. A gente passou por isso no ano passado. É um daqueles drafts em que as escolhas de quarta, quinta, sexta rodada, se bobear, vai agradar muito mais a gente. Dia 3, né? No passado do que as escolhas do início do draft. Eu não duvido nada. Bom, vamos dar uma olhada aqui no... Grace Hall tá ainda. Big Citrus já está disponível. Grace Hall. Pois é. E aí o Bini tá lá dando entrevista. Pô, velho. Carl Lewis, que eu gosto muito, do Pittsburgh. Linebacker. Mas ele é meio pequeno também. Vou falar um negócio para vocês. Vai lá. O Vikings tem 2 escolhas seguidas no fim da terceira rodada. É muito fácil a gente fazer uma troca aqui com o Vikings por uma dessas 2 aqui. Muito fácil. Uma balinha Jujuba ele troca. Uma balinha Jujuba ele troca aqui essa 98 aqui no finalzinho da terceira rodada. Bom, as escolhas aí da terceira rodada, Carson Beck pro Cardinals na primeira seleção da primeira escolha da terceira rodada, o Markel Bell aqui pro Eagles na 4 da terceira rodada, Romelo High na 6 do Niners aqui, a 7 o Antonio Williams pro Commanders, interessante. Quem mais? O Drew Allard aqui pro Pittsburgh Steelers, achei bem interessante. Inclusive a gente falava no nosso... A gente esperava do Allard sair na frente de bastante gente, né, Léo? Quem que foi selecionado de quarterback antes do Allard aqui? O Beck, o Simpson e o Mendonça? Só isso, né? Só. Eu esperava até o Nussmeier sair antes dele. Pois é, exatamente. Para mim, o Nussmeier é melhor. Só achava que ele ia sair antes. Mas o Rosen também era melhor que o Josh Allen, né? Aí que tá, por que você vai draftar? Né? O Allard tem ferramentas aí. Vamos ver o que os caras fazem, né? House, baita escolha aqui pelo Colts. E o pai aí do o Nussmeier, joystick humano. E o pai do Nussmeier, se só me engano, é o coordenador ofensivo do Saints. Né? E o Big Cito saiu. Poxa. Pra quem? Vikings? Vikings. Aí, ó. Jacob Lane no Ravens. Dominic Orange pro Vikings. Calma, Léo. Calma que o Cape Hart ainda tá lá. Cara, o Vikings pegou o Orange, o Vikings pegou o Jack Goldey, linebacker. Pegou o Caleb Franks, né? Pegou outro de tackle lá. Eles pegaram 2 Nossa senhora. Eles pegaram o de Flórida, né? Caleb Banks. Na primeira rodada. Pô, Banks e Orange. Banks e Orange. Era o sonho nosso, pelo menos meu aí, o bife, né? Pra quem gosta de... O Banks a gente comentou, ele é estilo... Aqueles perna fina e corpo grande, né? O John Walker, né? O Dominic Orange é mais bundudo, aqueles DT, um bico pra fora. A análise do cara, Rafa. Rafa, porra, me ajude. Mas bunda é importante, transferência. O cara vai analisar, um é perna fina, o outro é bunda grande, bico de fora. Acabou a live de draft, começou a live de Miss Universo, porque o comentário do cara é bunda importante. Aí a alavancagem é isso, o chão fazendo reclama da perna fina, fala que bunda é importante, o umbigo de fora é interessante. Cara,
Pô, ó, eu até vou fazer uma revelação aqui, Rafa. Tu, aquela vez, tu deu uma quebrada lá, falou um negócio lá que, pô, e tal. Como é que foi a quebrada do Rafa? É que tem tanta quebrada do Rafa, né, Léo? Pô, Que é isso que eu ia falar. Foi em 2026? Foi em 2025? aquela quem tem coisa pra fazer, quem não tem nada o que fazer somos nós, pô. Tu falou lá. Quem tem o que fazer, acho que era o Josh Allen ou era o Dawson Knox. Você falou, não, pô, o Allen lá com a esposa dele lá, Hayley, tá. ou foi o Dawson Knox, a com a gente tá senhora Knox casado há lá. muito tempo e Aí o cara tá noivo. falou, pô, como o cara não tem, quem não tem nada pra fazer somos nós. O cara lá com a fulana, com a cicana, lá, os caras têm muito o que fazer, não sei o quê. Porra, daquele dia em diante, cara, minha esposa, ela não pode te ver na live aqui. Eu acho que é ela que tá dando dislike, velho. Pode ser ela a pessoa do dislike. Saiu o Brasil. Tem que Ela começar quer que a o canal reparar. quebre, ela quer que o canal venha à falência, que é para ela ter mais tempo com o marido. Pode ser. Olha, é a prova de amor, é verdade. Pode ser. Afinal de contas, realmente o tempo está sendo gasto aqui, investido aqui. 3 horas e 25 Nossa. de live, então vamos que Saiu vamos. o O Bini já tá lá, igual o Cola fala no grupo. Né? Lá, já tá lá, ó. E nós estamos aqui. Pô, o Bini vai voltar na terceira rodada. Pô, só na expectativa, a galera acompanhando aqui mais a esperança de ganhar um copo, uma caneca no sorteio do que do Bills fazer alguma coisa. Mas vamos que vamos. O Brasil saiu pro Panthers, cara. O Brasil saiu bem. O Brasil saindo pro Panthers, que já tinha o querido... O tackle, Freeland, na primeira rodada. Lee Hunter. Não, mas o T-Mac lá de wide receiver, primeira rodada no passado. Eles já tinham lá o Leggett, primeira rodada também, mas o Leggett tá meio Keon Colemanzando. Leggett vai rodar, né? E aí o Brasil aqui... Brasil. Interessante pro Panthers, hein? Quem que eles draftaram? O tackle? Eles não tinham draftado alguma arma ali pro Young? O Freeland. Depois, na segunda rodada, eles draftaram o Lee Hunter. Draftaram o Bife. Show. Na segunda. Bom, a escolha do Buccaneers também já feita. Depois temos Steelers. E, cara, tem tempo aqui pro Bini voltar do cochilo e fazer alguma coisa. Já acabou a entrevista do Bini? A galera que estava assistindo a entrevista aí ajuda. E o Norton botou um comentário aqui. Isso é uma possibilidade, Rafa. Se você puder esclarecer o que seria uma possibilidade... Isso é uma possibilidade, Rafa. Eu até respondo. Isso é uma possibilidade. Foi algo aí que foi falado, que você falou, provavelmente. Estou procurando, mas não estou achando, não. O Bini já deve estar de banho, tomado em casa. Me ajude! O Diogo botou aqui. E o Miami que escolheu um Caleb Douglas da vida agora? Cara, vou te falar, eu gosto do Caleb Douglas. Tá? É bom. Eu gosto do Caleb Douglas. Miami Só que realmente, na terceira rodada, eu acho... um reachzinho. Texas Mas na Tech. quarta já estava valendo. A gente não pode se comparar com Miami, né, cara? É outro momento aí. Miami tá em reconstrução e tal. O Rogério pediu um resumo. Rogério, eu vou resumidamente te falar, Rogério. O Bini pegou a bola no meio do campo, saiu driblando todo mundo, fazendo uma baita jogada. Né? Fez trade down ontem e tal, preparou tudo. Aí quando era a hora de dar o último, driblar o último zagueiro para sair na cara do gol, não foi aquela pedalada do Ronaldo Fenômeno, mas ainda driblou, saiu na cara do gol. Conseguiu pegar uma escolha ali. O TJ Parker é um cara com potencial, um edge com muito potencial, que não vem de um bom ano e caiu, mas tem valor até de primeira rodada. Então tá valendo, não era muito fit pro defesa 3-4. Só que aí, cara, ele me faz um trade-up na segunda rodada. Não investiu muita coisa, perdeu só a sexta, né, para subir. E aí drafta um cornerback que era o 10º do board lá, vai. Pelo menos do on the clock. Vamos ser injustos, vamos lá, na média, um 5º do board, vai, pelo menos, para pegar leve.
E numa posição que não tinha need nenhuma, né? De corner ali, só de depth, né? Corner outside. Então, para mim, ele realmente estragou tudo com essa troca aí. Mas tem quem, de repente, acha interessante. O Flávio falou que já acabou a entrevista do Bini. Se quiser trazer aí alguma novidade interessante, fica aí à disposição para atualizar a galera aqui através do chat e a gente fala aqui. Fernando, eu cheguei a pôr no grupo, porque assim, com esse movimento do Bini no primeiro dia, o DJ Moore saiu muito barato, né, cara? O pessoal da mídia do Brasil não comentou, porque a gente tinha uma 26, uma 60 e 91. A gente saiu ontem com uma 35, quer dizer, recuamos 9, 66 recuamos 6, e as 91 para 101 recuamos 10. Esse foi o preço do DJ Moore, esses recuos. Então, assim, o DJ Moore, que era uma segunda rodada, como é caro. O Bini conseguiu fazer isso ontem e hoje. Não, o pessoal viaja, cara. E não é por mal, não é fácil, cara, acompanhar cada time, sabe? E aí tu avaliar tudo e tal. Pô, a gente acompanhando bem de perto já tem opiniões e pode se enganar aí. Como eu tô falando aqui, ó, o draft do Bini até aqui tem me mostrado que realmente o McDermott não tinha talvez tanto dizer assim muitas decisões. Era realmente opções do Bini. Alguma coisa vai para mim nesse sentido no que tá acontecendo hoje. Mas assim, ó, que nem já colocaram aqui no chat, eu não vou achar agora para subir aqui, mas colocaram, o Davis gostou da escolha do corner. Cara, o Davis, pô, é um dos comentaristas que eu mais curto aqui no Brasil. E um cara, gente finíssima, sabe muito de bola. E assim, ó, tem lá o Todd McShay, lá, que é o especialista lá o Caesar lá dos mock drafts da ESPN, colocou CB para os Bills na primeira rodada algumas vezes, cara. Porque o pessoal olha, primeiro, o pessoal olha o Christian Benford e o pessoal acha que é um CBzinho qualquer. O pessoal não respeita o Benford como o CB que ele, na verdade, é. E aí o Hairston, beleza, primeiro ano e tal, o pessoal já fala, não, esse aqui pode entrar, um CB de primeira rodada, parca o Hairston, o Benford daqui a pouco vai embora, teve a renovação, o pessoal ficou um pouco mais esperto, mas... E, enfim. E aí acha que, o valor é muito bom, a posição é importante e vai de CB. Cara, tu ir de CB aqui é simplesmente tu assumir que tu não tem confiança no Hairston, em ele dar certo, ou em se manter saudável. Porque não vai jogar a não ser que alguém machuque esse CB outside. Né? Então, não faz sentido. E não vamos por esse caminho também aqui, não. O McDermott nunca critiquei porque fez muita cagada, tá, Frank? O McDermott fez muita cagada, mereceu cada crítica de dentro de campo. Tem coisa imperdoável do McDermott nesses anos e já foi tarde. Tá? Então não é porque quem ficou pode ser ruim também. E não que ele seja ruim, né? Eu tô falando como torcedor e tal, não é ruim, não é, mas pro que a gente precisa, na hora do vamos ver, foi fraco, foi pipoqueiro. E não é porque quem ficou talvez também não seja capacitado o suficiente que quem saiu agora foi justiçado, foi feito justiça. Não, nada disso. Só talvez eu botei coisas na conta dele que não era tanto assim. Né? Amanhã é à tarde. Segunda foi meu cinquentenário. E vai ter feijuca. Pô, não tô mais nem enxergando. Ué, aí, ó. Com chopp. Vamos pra lá. Vamos fazer de lá o terceiro dia, pô. Mas na segunda? Não, segunda foi... vai ter amanhã. Não, amanhã é no fim da tarde, né? 6 horas, 18 horas, se eu não me engano. 18 horas. Então você já vai estar com o bucho cheio de feijoada, né? Já vai ter tomado... A chance de você estar dormindo aí é grande, hein? A chance de você estar igual o Bini é real, Diogão. E uma asa dentro de casa danada, né? Imagina, esse homem com a barriga de feijoada e cerveja. E o Frank dá risada que sacamos, né? Não vem lá que agora o McDermott era ainda bem que eu tô a 3.000 quilômetros de distância do jogo. Deixar meu parabéns atrasado pro Diogão. Parabéns pro Diogão, né? Deus abençoe aí, cinquentenário agora. Por isso a sabedoria nos mocks ali que ele acabou fazendo. E
Bom, saiu o Ted Hurst, de Georgia State. Saiu pro Georgia Buccaneers. Pô, E e o o Buccaneers Tyler tem Bass- todo ano um monte de recebedor, né? Logo depois do Brasil pro Panthers, Dalen Everett pro Steelers. Aí, Rafa, aquele projetão de Georgia, ó. Dele É, Everett. vai para os Steelers, terceira rodada. Terceira rodada eu acho levemente salgado, mas tá dentro da área dele. O Everett. É. Um baita físico, 6'1". E vem a escolha do Browns, 3,86. Pra galera que ficou na expectativa lá, o Ted Hurst, que saiu agora de Georgia State, e o Tyler Bass é de Georgia Southern. Aí, eu falei Então- que tinha um Southern alguma coisa. Duas Né? faculdades obscuras da Geórgia, mas não são as mesmas. Faculdades diferentes. E lá vem Brown. Browns indo de Austin Barber, tackle de Flórida. Bom teco. A gente não queria falar isso, mas já que o Diogão assumiu, né? A gente imaginou. A gente 100 imaginou litros de que- chopp, meu irmão. Se você sobreviver, já tá no lucro. O Renan Porque falando tá- que o Ted Hurst era o sonho molhado do Joe Marino. E a Fala. fermentação, hein? 100 litros de chopp, feijoada. Nossa. Isso é uma combinação, rapaz. Que o cara Explosivo. hiberna ali, né? O cara não dorme, o cara entra em coma, né, por um tempo. Entra num estado bini de relaxamento. Ó, o Browns teve troca aí, né? Recebeu a terceira, mandou a quarta 105, a quarta 145 e a 6 Nossa, meio salgado, né? pagou bastante aí para escolher um tackle na terceira rodada, hein? É. Ó. Às vezes- Deve estar muito bem na board deles esse tackle aí. O Dolphins fazendo outra seleção. Dolphins tá tendo uma corrida para o wide receiver, mas o Dolphins acabou de escolher um wide receiver, então deve ser outra coisa aí. E tem 3 escolhas aí para terminar a rodada. Tight end, Will Kaczmarek, de Ohio State. Tem 3 escolhas para o Bini tentar subir. O Bills tem a primeira escolha do terceiro dia amanhã. Terceiro dia ao vivo aqui no canal do Fernando Chimude. Obviamente estaremos cobrindo os 3 dias. Todo o draft, cada escolha, analisando, trazendo aqui para você. E vamos ver, dá para fazer uma escolha ainda hoje. Dá para tentar melhorar a coisa ainda hoje. Né? E esse Vamos é o ver. diferencial do canal Fernando Chimude. Porque o primeiro dia de draft todo mundo transmite. O segundo dia de draft tá lá a galera lá, tem uma galera lá do Plim Plim transmitindo. O terceiro dia de draft, só que ninguém mais tem a paciência para draftar o terceiro dia de draft. Para draftar não, para transmitir o terceiro dia de draft. Não, tem gente que não deve estar com paciência para draftar também, porque já foi dar entrevista na metade do draft, foi embora. Deve ter isso aí também. Tá? Não, mas eu acho que o terceiro dia de draft é o que ele mais gosta, cara. É o que ele mais gosta, que é eu onde acho ele também. trabalha melhor. Sabe Onde o ele que é o trabalha terceiro dia de draft? É o Eu acho que o momento que dono ele do acha time assim... já não está mais lá, o técnico já sai toda hora para fumar um cigarro, ele tem mais paz, entendeu? Ninguém quer se meter na escolha de quinta rodada, ele consegue pensar melhor, aí ele faz um trabalho melhor, só pode ser. Ele já se conformou que ele não escolhe bem cedo e tá querendo as escolhas tudo tarde. Só pode ser isso. Mas, galera, temos aí esse tempo, é o tempo para você participar do sorteio aí. Copo térmico da FS Shirts ou uma caneca, sua escolha, personalizada. QR Code está na tela, o Pix está aí embaixo, fernandochimude.hotmail.com. A cada R$12 você ganha uma nova chance de ganhar o sorteio com o nome na roleta. Vai ser feito aqui no fim do draft, o sorteio. E os novos membros aí no canal, entram
com mais chances de ganhar, de acordo com cada tier, né? Sendo que tem o primeiro tier que é R$12, R$11,99, então você pode, ao invés de fazer só uma colaboração de R$12, você se inscreve aí, colabora com o canal e concorre com 3 chances de ganhar ao invés de uma. Ou então, no plano MVP, 5 chances, plano Hall da Fama, 7 chances. O sorteio vai rolar agora no fim da live aqui. E ao que parece vai ser o momento mais emocionante da live. Vai ser o sorteio. Porque o clima não tá legal nesse momento. Vai batendo um desespero, né? Terrível, e o clima vai ficando terrível. O Vrabel também foi para terapia de família, já tá no draft. Pô, mas o Vrabel tem uma desculpa, né, Rinaldo? O Vini não tem, pô. Tá de sacanagem. O Daniel falando, fico imaginando o torcedor do Rams ontem com o Ty Simpson. Se eu fiquei pé da vida com essa escolha de CB. E não precisa nem imaginar o torcedor do Rams, o Daniel. Dá uma olhadinha nas entrevistas do McVay. Cara, o McVay tá representando bonito, né? O torcedor do Rams, o bicho tá indignado com a escolha, cara. Ó, o Norton tá perguntando se o DT de Ole Miss é bom. E a gente teve uma discussão lá no grupo hoje à tarde, né? Hoje de manhã, sei lá. O bicho é grande. Se ele é bom, o bicho é grande pra caramba. É um armário. Eu acho que ele tem 6'8", se eu não me engano. 6'7". 6'8". 6'8". Eu acho muito alto para defensive tackle. Aí tem que ficar de pé de level, não levanta o pé. Os caras botam a mão no ombro dele, jogam ele para trás. É difícil tu ver um defensive tackle grandão assim ter sucesso. O Paul Posluszny? É o Pos, né? Paul Posluszny. Vai fazer a escolha do Jaguars. Ele mesmo. Ele que esteve ano passado sendo um dos Legends of the Game, fazendo lá o pré-jogo lá. Ele começou em Buffalo, depois ele foi draftado, segunda rodada nos Bills. Depois jogou muito tempo no Jaguars. E o Pregnon saiu agora. Cara, se tivesse draftado o Pregnon, faria mais eu estaria 1000 vezes mais contente. Claro. Expectativa dele jogar, talvez de left guard, ainda que não jogasse logo de cara, mas a gente campo, não sabe. Pode ver campo, né? Claro que sim. Fazia muito mais sentido. Não só podia ver campo já em setembro, mas como já encaminharia a saída do Torrance ali, ó, né? Já tinha já se precavia, né? Porque nós temos 2 incógnitas na posição de guard. A primeira é o contrato do Torrance, que acaba a última temporada. Ano que vem não tem contrato ainda. Sim. E a segunda é o Alec Anderson, que vai ser provavelmente agora o titular no lugar do David Edwards, que a gente não tem certeza se vai assumir a posição e jogar no mesmo nível. E aí você trazer um cara como o Pregnon, meio que era aquela rede de segurança, ou ele ia entrar esse ano, ou ele ia entrar ano que vem, mas não ia ser uma escolha perdida. Pensou um contratinho de calor com esse cara aí? 4 anos. O Bruno perguntando se o McCoy já saiu. Saiu, tá disponível ainda aí. Realmente ninguém tá querendo investir. Jogador que vai talvez ter que fazer outra cirurgia, até foi mencionado aí. A situação lá do McCoy, eu dei uma pesquisada aqui, ele operou o ligamento anterior cruzado, voltou a fazer lá os treinamentos, atividades dele, mas parece que vai ter que fazer outra cirurgia para um problema lá no osso e tal. Eu acho que os times devem estar bem assustados aí em relação condição dele, em relação ao McCoy. Agora, o Chris Bell, ele teve o problema do ACL, operou, já está se recuperando. Recuperação, né? Tá pronto para jogar no início da temporada. Eu não sei por que o Chris Bell não foi draftado ainda. Tu vê como as coisas mudam, né, cara? Se bem que era o Bills, né? Então, como era o Bills, era o Bills numa época tenebrosa. Mas, cara, a gente draftou o Willis McGahee na primeira.
Foi no final da primeira ou foi no comecinho da segunda? Acho que foi no final da primeira. Acho que foi no final da primeira, 20 e pouco. 27, alguma coisa assim. A gente draftou o Williams McGahee com a perna quebrada. Vindo de Miami. E a gente tinha o Travis Henry sendo o bel cow, assim, jogando muito bem e tal. E foi lá, primeira rodada, escolha 27. Não, Williams McGahee de perna quebrada. E vamos lá. E hoje em dia não. Hoje em dia a galera, né? O encravado, e assim, e o Willis McGahee assim, né, cara? E aí tu fala, pô, o Willis McGahee, pô, então... E o bicho veio e jogou e tomou a vaga do Henry e foi um monstro, velho. Né? Valeu a escolha tranquilamente pelo que ele fez. E hoje não, hoje os caras... O Renan deu uma sugestão de capa para amanhã. O Renan, assim, não tem outra capa que não seja Cape Heart para amanhã. Se ele não sair até agora, né? Mas aí eu tenho medo, cara, porque nunca veio, velho. Nunca veio o cara da capa. Só que assim, ó, vamos lá. Primeiro dia teve um jogador na capa. Segundo dia eu coloquei 2. E a capa venceu novamente. Cara, para terceiro dia, amanhã, são 3 caras que vão pra capa. Já vou antecipar aqui. São 3 caras. Então, assim, o Cape Heart, por valor total, não sei nem como chamar esse tipo de valor. Valor é um valor, cara, um valor sentimental, um valor emocional, valor, pô, ele teria que estar, só que eu tenho medo de zicar, né, cara? Vai zicar. Amanhã a live do Cape Heart. O Daniel colocou aqui a 23. Obrigado, Daniel. McGahee foi 23 e valeu a escolha, cara. Jogou demais, mas, pô, draftaram com a perna quebrada. Né? E... olha lá, o Daryl Jackson na capa. Aí sim, Renan, aí faz sentido, porque o Daryl Jackson era o cara que eu queria draftar e o Rafa, não. Eu vou te falar, na 4ª rodada amanhã, no início do terceiro dia, tanto o Daryl Jackson quanto o Cape Heart pode sair a qualquer momento. Aí, ó. Tá vendo? Então eu vou botar o Daryl Jackson na capa para tentar chamar o Cape Heart. Eu vou fazer isso. Ou eu vou colocar o Cape Heart com uma arma na mão, igual o Gustavo indicou ali. Denegrindo a imagem do garoto. Seria muito interessante. Agora, a sugestão que eu gostei foi a do... Essa daqui, ó. Deixa eu buscar aqui no chat para colocar. Essa sugestão eu gostei aqui bastante e eu já vou acertar isso. Né, o Diogão agradeceu os parabéns e tal. Convido o Diogão para live no dia da feijoada. Vim da feijoada direto para live. Ou entrar de lá, Diogão. Pode ser pessoal, entra lá da feijoada. Mas só depois que já tiver rolado umas 2 horinhas de feijoada. Tá? Isso seria interessante. Só nos dá 5 minutinhos, Diogão, do clima lá da feijoada. Isso seria muito interessante. Obrigado pela sugestão, Renan. Seria bem interessante mesmo. Agora, posso mudar um pouco o assunto? Claro. Porque eu realmente eu tô perdido aqui no que eu não sei o que o Bini está pensando da posição. Eu tô pensando em linebacker. Tá? Cara, você ainda tá com esperança. Linebacker, para mim era algo importante. Porque ele não trouxe ninguém na free agency. E o Milano foi embora. Eu falei, pô, o cara vai botar linebacker lá em cima no draft. Não, né? E o filho do Fernando tá machucado. O filho do Fernando é um Judy Prone. E o Dorian Williams é o último ano de contrato dele. Pô, o McDermott põe o cara para jogar de tamper praticamente, com um nickel corner de Will do lado dele, com um filé de borboleta de defensive tackle, né? Chegando aqueles monstros da linha ofensiva do Ravens e do Broncos e etc. De cara com ele, de puller para bloquear, e aí a culpa é do Bernard de ser injury prone. Beleza. Mas aí o meu questionamento é o seguinte. Eu achei que linebacker ia vir lá em cima, primeira ou segunda rodada. Não veio até agora, tá com pinta de que não vai vir hoje, só amanhã. Para amanhã, quem são os linebackers? Porque a gente falou aqui de defensive tackle, Daryl Jackson,
o Cape Hart, tem aquele Gracie Halton, sei lá. Agora Gracie Halton, que teve um monte de visita com os Bills aí de Oklahoma. É outro filé de borboleta, diga-se de passagem. Então, defensive tackle, a gente já viu aqui algumas opções. Quem seriam os linebackers aí que vocês gostariam na 4ª ou na 5ª rodada, que vocês acham que pode entrar em campo e ser titular? Se é que ainda sobrou algum. Eu tenho um Thumper, que muito ligado ao Bills, que é o Caleb Arms. Sim, ele para mim podia ser um titular ao lado do Bernardo ali, enfim. Provavelmente não ganha a vaga do Dorian Williams de cara, mas tem um crush meu aqui. Legal. Tem um crush meu aqui tem o mesmo problema do Jacob Rodrigues e do Bernardo, naquele tamanho menor, que é o Kyle Lewis de Pittsburgh, mas a tape dele é sensacional. O Fernando gosta dele também. Gosto fez também. A live junto. Aí vem aqueles caras que tem um teto pequeno, mas já tem um piso, são líderes dos times, né? Foram chegar na final do college. Aí vem Bryce Borter, Jimmy Holder, Michigan. Gosto do Jimmy Holder. O Aidan Fisher, de Indiana, né? Craque de bola. Tem ainda o Thumper, Red Murdoch, mas aí mais um Thumper mesmo, de Buffalo. Mas fit ao lado do Bernard, não pro lugar dele, mas gosto, produtivo pra caramba. Então, para Thumper, assim, seria o Murdoch e o Caleb Arms. Para jogar, assim, talvez até na posição do Bernard, né? Seria o Adam Fisher, o Bryce Borter e o Jimmy Holder. O Perkins, apesar de ser bem pequeno, muito atlético. Igual o Kyle Lewis, assim, né? O Renan tá falando do Butcher, não é atlético o suficiente, né? Mas para ser um Thumper de middle linebacker ali ao lado do Bernard como o Will, pode ser também. Cara, o Jason Barham tá caindo. É um edge, eu sei, a gente já foi de edge, mas assim... Jogou de linebacker também. Já jogou de linebacker. Ele também pode ser um Thumper ali no meio, uma peça que o Jim Leonard pode movimentar. Mas, enfim, estão draftando para a defesa do McDermott ainda, então não sei também se vai ser considerado. Tem um cara aqui, bicho, eu fico com 2 caras para amanhã, para 101. É um xodó meu declarado, que é o Elijah Sarrat, né, do wide receiver. Mas um cara que vocês comentaram dele, aquele Dunker, Jenny Dunker, o tackle. Sim, tá caindo, cara. Tá caindo, né? E ele joga ali de guarda também, até o pessoal acha que ele é mais de guarda. Porra, tem outro que tá caindo, um tackle ali, fugiu o nome dele agora. Calamitino? Eu draftei ele num dos 2 mocks que eu mandei hoje ali no grupo de manhã. Ontem, pós-live, eu draftei ele. O Calamitino, não? Calamitino? Como é que é o nome dele? Northwest. Isso aí. Ele poderia começar a carreira como guard também. Tem condições para isso e é tackle, né? Ser um tackle para se desenvolver. O Diogo ficaria feliz com o Sarrat numa first da 4ª rodada. Também. Cuidado, hein? Feliz com a sarrada. Vai beber muito chopp amanhã. Pede para sarrar. Cuidado. Diogão, se sair o Sarrato amanhã, nós vamos brindar aqui. Você vai entrar. Uma cerveja aqui, né? Saiu o Sarrar, a gente já manda o link pro Diogão entrar. Isso aí. Vocês falaram do Barham de Michigan, acabou de sair. Pô, mas que caramba, hein, cara? Que zica, velho. Eu tenho certeza que eu ziquei o Anthony Hill. A hora que eu tava botando ele no on the clock ali, eu falei, cara, ziquei o Hill pro Bills. De todos esses nomes que vocês falaram, o Barham era o que me agradava mais. E acabou de sair. A gente tem o Buffalo Joe, pô. Não precisa de linebacker. É o nosso... Como é que é? Precision guy, né? E tem o Charlo também, o Jimmy Charlo. História feliz. Na Precisa é um leão. Na temporada é um gatinho. Agora, o que aconteceu aqui aconteceu no chat também. Não sei se vocês viram.
Olha lá, o Renan botou que era fã do Barra logo em seguida. Ah, então não fui eu, foi o Renan. Ainda bem, que alívio. Eu pensei que eu tinha zicado, mas foi o Renan que zicou. Então, pô, Renan, brincadeira, hein, cara. Saiu o Barra aqui. Reação do Renan aqui, ó. Putz. O Rams draftou um técnico que eu não conheço. Essa reação do Renan devia ser o título da live. Eu acho que depois da live eu vou mudar lá o título pra... Putz. O que foi esse dia 2 do Bini? Putz. Né, cara? Define bem. Definiu bem demais. Saiu o Trost. Kagan Trost pro Rams. Quem que fez essa recepção aí? Draft esse menino. Recepção meio Sammy Watkins. Passou correndo, pegou com uma mão só aqui, ó. Isso é Missouri? Será que foi ano passado que foi o menino do Bears lá? Caraca, o Miami Dolphins vai escolher pela terceira vez agora, já na terceira rodada. 3 escolhas de terceira rodada do Miami Dolphins. Podia trocar uma para os Bills, né? Certamente. Pô, mas o Vikings com certeza pode, hein? Daqui a umas 3 escolhas, se quiser subir, o Vikings topa legal. Cara, no draft do Miami não tá ruim não, hein? Kevin Proctor, um bom AT, Chris Johnson, Jacob Rodrigues, não sabia que eles pegaram. Isso eu ia te perguntar, Léo. Qual foi eu queria ver tua reação a hora que o Jacob... Foi um momento fúnebre aqui na live. Eu falei, caraca. A Miami ainda, cara. Miami pegou o Jacob Rodrigues. Pegou o Caleb Douglas, que é um bom wide receiver, e o Kamarek, que é um projetinho de Jackson Hall. Eu queria ver a tua reação, o Jacob Rodrigues pro Dolphins, porque realmente... Eu não tive reação, eu tava lá no evento, mas fiquei chateado. Pô, agora passa uma propaganda da Pizza Hut. Começa a me dar fome quando o Bini faz essas coisas. Que aí o cara desanima. Aí o cara fala o quê? Vou comer uma pizza inteira sozinho para afogar as mágoas, né? E aí os caras põem essa propaganda, velho. Quer dizer, é complicado demais. Mas o McCoy deve sair, né, cara? Então. Logo no início da quarta, ele deve sair. Mas, galera, não vá embora sem deixar seu like aqui na live, por favor. Né? Sem deixar de se inscrever no canal, certo? Porque tem muito conteúdo bom para vir aí. Bills Mafia nem se fala, pô. Se você ainda não é inscrito no canal, não digo nem membro, digo inscrito, de graça. É só clicar ali no inscrever-se, ativar o sininho, clicar no like aí, ou clicar no dislike, igual tem aquela pessoa que eu não sei quem é que faz. Mas, enfim, pô, você não fez isso ainda, Bills Mafia, conteúdo que a gente tá produzindo aqui há 7 anos no canal. Realmente eu não sei o que te dizer, né? Agora, conteúdo de NFL começou esse ano, hora de NFL. Então, torcedores de outros times aí, galera pode também estar acompanhando e se tornar membro para participar do sorteio aí, para ter descontos FS Shirts, para ter acesso ao canal novo também de futebol, lá o Fernando Chimude FC, para ter acesso à série lá do Camp Nou, a Série D, onde eu vou contar sobre a minha trajetória no futebol, aí mais de 20 anos de carreira. E muitas outras novidades aí, você tem todas as informações ali, é só ir lá, clicar, escolher o seu plano e cada nível de membro ali vai poder... Cada nível de membro, cara, isso é estranho, cara. Tá, mas vamos lá, cada nível ali de assinatura, você tem mais chance de ganhar o sorteio hoje. Tem sorteio hoje no fim da live. Não vai acabar aqui monótono, clima de enterro, não. A gente vai acabar com alguém muito feliz de ter ganhado o sorteio, né? E à espera da primeira escolha da quarta rodada que nós teremos amanhã, a não ser que o Bini nos surpreenda ainda hoje. Então, se torne membro aí do canal, escolha o seu plano e participa do sorteio. Fernando, eu não quero me comprometer todo mês, então faz uma colaboração, R$12 aí, o QR Code está na tela, o Pix também, e participa do sorteio com uma chance de ganhar com R$12. Saiu o homem. O Miami ainda. McCoy? Chris Bell. Chris Bell para Miami, cara. Caraca. Cara, Miami com injeção de talento também, né, cara?
Ó, o duro, o mais complicado de tudo, eu falei isso do Jets antes, né? E agora o Dolphins vai começando a se posicionar, porque assim, o Jets, cara, a injeção de talento vai se tornando o típico time que o McDermott vai assumir ano que vem, quando cair o Aaron Glenn, e vai fazer o Jets ser enjoado pra caramba, principalmente dentro da divisão ali, né? E o Dolphins aí, cara, trazendo muito talento, já tá com um novo treinador, tem um quarterback novo que eu particularmente gosto. Eu boto fé no Malik Willis, tá? Não que, meu Deus, um dos melhores da liga, calma, mas é um quarterback que já é melhor que o Tua. O pessoal que falava, não, porque o Tua é isso, o Tua é aquilo, por mim o Tua ficava a vida inteira no Dolphins, né? Mas... E agora o Dolphins começa a, né, trazer bastante talento aí, mas vamos que vamos. Olha o que a Gislene falou, é isso. Caraca, hoje o Bini conseguiu estragar uma bela sexta-feira. Ele conseguiu fazer algo que, no fundo, todos nós temíamos e mais esperávamos que ia acontecer, que era pegar uma situação totalmente favorável que ele fez ontem e transformar numa situação ruim. Eu queria acreditar, eu continuo querendo acreditar, mas, cara, essas coisas complicam. E lá vem o Patriots. Para quem não conhece o Chris Bell, vai lá ver o highlights dele, ele lembra muito Deebo Samuel no início de carreira. Bem físico, bem busca o contato, difícil de ser derrubado, bastante jarda após a recepção. Muito rápido, né? Baita prospecto. Ele não é aquele wide receiver que os caras vão chegando nele, não. Ele estica e vai embora. Para mim, eu falei lá no mock que eu draftei ele ali, eu falei, para mim lembra, em alguns momentos, o Eric Moulds. De tamanho, força, ganhar na força dos caras, e tem velocidade, não é só forte, tem velocidade. Enfim. Dolphins fazendo uma boa escolha, outra, né? Patriots com o tight end Notre Dame. Eli Harridan. Bom tight end. Não gosto dele muito, não. Muito alto, né? Você gostava dele sim, não? Eu fiz a live de tight end com você, ué. Parece que você gostou dele. Não. O que ele fez desde o dia da live que o Rafa deixou de gostar? Ruptura de ACL, é um talento, mas sofreu muito com contusão na carreira. Eu dei nota de 6ª rodada aqui para ele. Eu não gostei então você não gosta, praticamente nada dele aqui. E já rompeu o ACL 2 vezes. Grandalhão e desajeitado. E teve trade aí, ó. Steelers fazendo troca. Quase. É Buffalo ou não? Pittsburgh Steelers. Porra. Já mandou a escolha. Temos 2 seguidas do Minnesota, Seattle Seahawks e Jacksonville Jaguars, para fechar o dia 2 aqui também no canal do Fernando Shimode. E Minnesota... mas aí, porra, aí já tá... Aí tá aposentado. O jogador atual tá vindo escolher, porra, aí realmente já tá caminhando pra aposentadoria, né? Vai sair o cabelo vermelho, o cabelo de fogo. Vamos ver a escolha aí do time da casa hoje. Ele mesmo, adivinhei. Ó. Saiu o cabelo de fogo. Cara de Iowa. Aí, ó. Dunker. Olha só a pinta do rapaz. Um mullet, bigodinho. Melhor OL do país ano passado. Tem cara de Pittsburgh Steelers. Tem cara, tem uns vídeos clássicos assim dos Steelers nas antigas, daí os caras filmam o torcedor fora do estádio lá. Ele tem cara daqueles torcedor que tá lá com as 3 cervejas na mão e né? É bem aquele estilo.
Mas é um cara bem físico, né? Bem... Demais a conta. Outro que, cara, se fosse a escolha, tava tudo certo. Ele é daquela lista do Freak List do Bruce. Tava tudo Bruce Feldman. certo, cara. Tava tudo certo. Agora, eu avisei hoje no grupo dos colaboradores. Não criem expectativa para ver Bills draftando wide receiver hoje. Caramba, isso foi bom demais, hein? Drake Boston não ter vindo. Nossa, foi bom demais. Mas não precisava ser o wide receiver. Cara, e aí, preferia que fosse o Boston ou que fosse o cornerback? Eu preferia que fosse o Boston. Não. Eu prefiro o Igboso lá. Não. Outro Pelo amor de que é o Deus. Coleman, não. Isso aí, cara, Outro isso que é o aí... Coleman, não. Não, aí que tá. Isso aí é querer, pô, usar o Keon Coleman contra o prospecto, pô. Aí é sacanagem. O cara não tem culpa do Coleman ser o brincalhão da bola, dorminhoco e irresponsável e tá mais preocupado com cookies e a jaqueta dele amarela do que... Nossa, olha lá. Do Tem que um arranque de balsa, cara. Nossa, esse Boston ele foge de drill de velocidade igual o diabo da cruz. Ah, não, cara. Eu preferia 1000 vezes o Boston do que o nosso querido nome difícil. Fica até engraçado, cara. Você vê o tape desse Boston, ele vem naquela corridinha ali, naquele jet no sweep ali. O cara grandão, cara, ele só sai lançado, cara. Ele não consegue sair parado, não tem arranque nenhum. Eu não tenho dúvidas que ele vai produzir muito e vocês vão falar, pô, realmente o cara era bom. Ficar comparando com o Keon Coleman. Bom, o Vikings agora tem 2 escolhas seguidas. Uma ele já fez, já entregou o papelzinho, e a outra ele está on the clock ali, aguardando o Brandon Beane ligar para... vai subir, Bruno? Quer subir, Brandon Beane? Tá ali. E aí eu subi 3 escolhas. 3 escolhas. Só para escolher hoje, não fazer a gente esperar. A essa altura do campeonato, ele vai escolher quem? Porque já saiu o Pregnon, já saiu o Chris Bell, já saiu o Barham lá, o Ed, linebacker lá de Michigan. Presente aniversário do Diogo, velho. O Sarate. Quase o Sarate poderia ser o Sarate, poderia ser o linebacker de TCU. É outro David Boston. Poderia ser qualquer um desses, só que realmente é isso aqui, ó. O Beane já tá dormindo essa hora, já tá na cama. Tem o Grace Halton, que eles adoraram. Pô, tem o wide receiver lá de... O velocista lá. Bryce Lance. Não o Bryce Lance, mas podia ser o Bryce Lance. Brennan Thompson. Eu não ia ficar chateado com o Brennan Thompson, não. Pois é. Um wide receiver consegue correr 4.2, 4.25, 4.26, então, sei lá. Tá valendo. Enfim, eu acho que alguma coisa que os caras planejavam porque esse Concepcion ele pode fazer. Não que... Longe de comparar os dois como recebedor, enfim, de maneira geral, mas eu acho que alguma coisa da característica do Concepcion o Thompson poderia entregar. Né? Garoto de Cincinnati eu topo também, aquele Cyrus Allen. O Cyrus Allen eu gosto muito também. Esse é meu garoto. O Caden Witter também, na 7ª rodada ali, bicho. O cara é um animal retornando. Nossa Senhora. O imaginando o Shaven Harris escolhido amanhã na primeira. O cara retornando, João Fernando, ele tem de média 26 jardas, cara, retornando. Ele foi aquele que teve 5 touchdowns retornando. 6 teve. 6. Quem o é melhor esse? retornador em anos. Olha o Caleb Tiernan saindo aí pro Vikings, ó. Northwestern. Tiernan era um que era outro que tranquilo se tivesse sido a escolha. Na board do Daniel Jeremiah
Na board do Daniel Jeremiah, o terceiro melhor disponível é o Kyle Lewis, linebacker de Pittsburgh. Ele é bom. Será Bom, que ele vai ser o nosso alvo? Na 101? Cara, eu vou ficar feliz, tá? Porque eu acho ele muito bom. Não é muito fit, igual o Fernando falou, mas, porra, ele é muito bom. Mas fit não é problema pro Bini, né? Então vamos embora. Pois é. Ele continua draftando o mesmo estilo de jogador, então vai ver que ele vai draftar o mesmo estilo de linebacker também. Vamos ver a escolha do Vikings aí. O Wagner esperou e o Bini não ligou. Escolheu, né? É verdade. Vikings já fez a escolha dele já. Vamos para Seattle Seahawks e Jacksonville Jaguars. Assim que fechar a última escolha, eu vou organizar o sorteio, enquanto Rafa e Léo... A gente faz a parcial dos melhores prospectos para amanhã. Isso. Você vai organizando o sorteio. Posição por posição. Repassa Léo. pelo dia de hoje. Fala dos prospectos para amanhã. Eu vou organizar o sorteio. E assim, ó, assim que o Jaguars draftar, acabou a inscrição para o sorteio. Então, assim, R$12, QR Code está aí na tela, Pix está ali embaixo. Botão de membros lá no canal. Você pode se tornar um membro e concorrer com mais chances de ganhar. Ou comprar uma chance de ganhar com R$12 aqui no Pix. Sorteio de um copo térmico, copo Stanley aqui, personalizado da FS Shirts ou de uma caneca. Então, galera, dá aquela força. Ah, Fernando, eu não gosto de copo Stanley. Pô, pega uma caneca então. Dá aquela força aqui pro canal também, pra gente aí, pro trabalho que a gente faz. Enfim, dá aquela força, tá? Então, assim que sair a escolha do Jaguars, encerrou, vou lá organizar o sorteio, a roleta. E aí é só a gente encerrar o draft. Galera já tá indo embora, não vai embora sem deixar o seu like aí. E amanhã vamos estar aqui. A gente vai até o final. A gente vai ver o que o Bini vai fazer até o final, meu amigo. Então, amanhã é 6 horas, né? Às 18 horas estaremos aqui, né, a partir já das 10 para as 6, falando aí de tudo aí. Se ele sobe, se ele pega 101, Julian Neal que sai agora. Ó, o Julian Neal aí. Tá de bom tamanho. Julian Neal tem a mesma nota que eu dei pro Ignibosso lá, aquele que a gente pegou. Mesmo nível de corner. O nosso, ele pegou um round antes do que o Julian Neal. O Julian Neal saiu no final da terceira, o nosso foi no final da segunda. Se bobear, o Julian Neal é até melhor do que ele. Tem uma meia hora que o Bini botou zorba furada, tomou um Todd e foi deitar, e nós aqui. A esperança. A esperança é a última que morre, mas ela morre também, né? Eu tinha um treinador que falava isso pra gente. O Jaguars escolheu. O Bini só amanhã. Olha lá, o Jaguars fez a escolha, então aqui eu vou encerrando as inscrições, é o seu último momento até o anúncio da PIC para você se inscrever para o sorteio. Quem se inscreveu, escreveu, quem não se inscreveu até o anúncio aí, a gente vai encerrar e eu vou preparar a roleta, né, para o sorteio aqui. De Maryland. Pô, mas vai dar spoiler. Pô, comportou na live toda e chega na última escolha, o cara dá o spoiler, pô. Tô vendo aqui, né, o cara anunciou, o Paul Posluszny anunciar, pô, o cara que sou fã. E aí o Léo dá spoiler. Jalen Husky, safety de Maryland. Estou vendo pela ESPN. Então amanhã, 10 minutinhos antes, porque a gente já é o primeiro a escolher. E não é possível que vai fazer um trade down com 4 escolhas na quarta rodada e mais 2 na quinta, né? Mas não duvide de Brandon Beane, certo? Não duvide, Bills Mafia. Galera, faz aí o panorama geral do que foi esse dia 2, né? Fala lá do TJ Parker, que daí dá uma animadinha também, pra galera pelo menos acompanhar o sorteio um pouco mais alegre. E eu já volto com o sorteio montado, a roleta aqui do canal do Fernando Chimude com os nomes lá pra gente sortear esse copo ou caneca, né? O que preferir, o vencedor aí. Quem venceu o sorteio do canal da live do dia 2. E amanhã, dia 3, estaremos aqui e teremos também o Diogo Barbosa com a gente,
direto da feijoada de aniversário dos 50 anos, né? Para analisar a escolha número 101, primeira escolha da quarta rodada. Temos 3 escolhas na quarta, 2 escolhas na quinta e uma na sétima amanhã, então o dia promete. E é o último, não dá para né? Não dá para prometer mais outro dia, que nem hoje prometia e aí não prometeu mais, então vai ter que ser amanhã. Vamos lá, Rafa. Vai lá, galera. Manda bala que eu vou preparar o sorteio aqui. Então, Léo, você que é fã do TJ Parker, você fala do Parker, depois eu falo do Ignoso. TJ Parker é um Ed, 21 anos, cara jovem, freio NFL, 6'3", 263 libras, cara rápido, né? Todo nota verde aí no coisa. Um cara que, em 2004, teve mais de 50 pressões, 12 sacks. A produção dele caiu este ano 2025. Ele era cotado para top 5, top 10 há um ano atrás. Aí, esse ano a produção dele caiu. Clemson foi um 7-6 esse ano. Todos os prospectos de Clemson caíram. O quarterback que era cotado caiu, o Peter Woods caiu, o Antonio Williams caiu, tudo cotado na primeira rodada. Alguma coisa aconteceu lá, Clemson foi 7-6. Clemson não está no ranking das 25 melhores faculdades, coisa que eu nunca vi, desde que eu acompanho college. Então, assim, alguma coisa aconteceu lá para esses prospectos não renderem. Né? Quando um só não rende, foi aquele cara. Mas não, o time todo não funcionou. Mas mesmo assim, ele teve 41 pressões, né? 6 sacks. Ele é um cara que não é aqueles clássicos speed rusher, mas ele é um prestador de passe e é um grande defensor de jogo corrido. Ele tem mais tackle for loss que partidas. Olha só, ele tem 41 tackle for loss na carreira e 39 partidas. Então, assim, é um cara que ele tem uma grande penetração. Ele mora no backfield. Ele mora no backfield. É um cara resistente. Você não vê aquele cara que... Jack Lawson era meio assim, né? A jogada saía dele, já apagava. Ele não. Ele vai atrás do cara, o motor dele não apaga. Jogou os últimos 39 jogos. Não vai ser companheiro do Kincaid na DM. Assim, é um cara que tem talento para pôr ou Chubb ou Rousseau no banco. Né? Se vai pôr, aí é aposta, né? Mas talento ele tem. Ou então, né, em situações de passe e tal, o Rousseau vai para a linha de 3, enfim. É um cara que tem boas notas na PFF aqui, estou acompanhando aqui. Enfim, é um cara que, né, eu já tinha falado antes, já no grupo lá, que é uma pick que eu gostaria para 35. Não era a minha ideal, mas era uma das que eu gostaria que fosse. E gostei dessa pick aí. Boa. Agora vou falar sobre o nosso glorioso cornerback. Que, gente, eu vou repetir, tá, galera? Não é um mau prospecto. Não é um mau prospecto. Pode ter sido um reach, tá? Ele para mim, é mais um jogador para terceira. Que nem saiu agora no final da terceira rodada, saiu o Júlio Neal, se eu não estou enganado, para o Seahawks. O nosso querido Ignoso era para ter saído por ali também. Eu acho que a gente pegou ele muito cedo. Mas ele é um corner alto, físico, e embora ele não seja assim um monstro, né, excepcional em nenhum aspecto do jogo aqui que eu tenho observado, mas eu também não encontrei nenhum ponto fraco. Ele é bom no apoio contra o jogo corrido, ele é bom na cobertura, embora ele exagere às vezes um pouco, ele busca muito contato, ele é um corner físico, então às vezes ele acaba exagerando e cometendo algumas faltas, entendeu? Mas ele tem toda a condição de ser pelo menos um cornerback 2 na NFL. Cheguei a botar sob observação aqui que ele tem potencial para cornerback 2, entendeu? Não acho que ele é um shutdown corner, né, que o pessoal fala, mas ele é um corner muito bom,
Entendeu? Ele me lembra até um pouco o Trey White, cara. Aquele cara que não é super ágil, né? Excelente na cobertura e tal, mas ele está sempre ali na bola, está sempre atrapalhando ali o wide receiver, não ganha muita interceptação, mas quebra muito passe, né? E ele é alto, tem 6'2", né, de altura, não é um corner baixinho, é uma altura até alta para corner, e corre fez 4,45, é rápido também. Então ele é alto, ele é rápido e ele é físico, né? Mas o problema foi ter saído consideravelmente antes da hora e ser um jogador de uma posição que a gente não precisa de um titular, a gente precisa de um backup, né? E aí você pegar um backup, um cara que vai vir para ser backup, em tese, né? Em tese, mas ele vai vir para ser backup no fim da segunda rodada, é um pouco decepcionante, né? Dá essa brochada, né? Ficou todo mundo para baixo, todo mundo meio, pô, o que é isso? Não era isso que a gente estava esperando e tal. Podia pegar um linebacker, né? Isso aí foi antes da corrida pelos linebackers, né? Então ele podia ter escolhido o linebacker predileto dele, né? Ah, não, estou falando besteira, foi depois da corrida pelo linebacker, né? Foi depois da corrida pelo linebacker. Realmente. Aliás, ele poderia ter feito um trade-up maior, né? Já que começou uma corrida por linebacker, eu vou entrar nessa corrida por linebacker. Ao invés de dar uma sexta rodada para ir para o final da segunda, eu poderia ter dado uma quarta rodada, que eu tenho três escolhas de quarta rodada. Então, eu vou dar uma quarta rodada, que é para eu ir mais para cima e pegar um linebacker. Se ele tivesse conseguido subir mais 3 posições, ele podia pegar aquele linebacker de Texas, Anthony Hill Jr., entendeu? Então, isso causa um certo desconforto, né? Ou então você ir de wide receiver, né? Antes que tivesse essa corrida aí para o wide receiver que teve agora na terceira rodada, ele poderia ter pego um wide receiver para chegar e ser o wide receiver 2, né? Ter o Moore, aí entrava um desses wide receiver que saiu agora aí na segunda, aliás, na terceira rodada, e você tem o Shakir. E você tem um trio de wide receiver decente. Mas não foi por esse caminho que ele foi. E para a quarta rodada, resta saber ainda o que ele vai fazer. Se agora ele vai de wide receiver, se agora ele vai de defensive tackle, que é outra posição também que ele deixou passar, está saindo. Defensive tackle, a gente não teve uma corrida por defensive tackle, mas aos poucos eles estão indo embora. Aos poucos eles estão indo embora. Já foi o McDonald, já foi o Miller, todos hoje, tá? Todos hoje. Já foi o Woods foi ontem, aliás, Banks foi ontem, Lee Hunter saiu hoje, entendeu? Então, fala. Deixa eu só levantar um pouquinho o Gibi nosso aqui, para depois a gente vai passando posição por posição do que a gente... Né, igual você está falando aí dos tackles aqui, só vou dar uma levantadinha no Gibi nosso aqui, para animar a galera aí para amanhã. Ele foi um recruta 4 estrelas, né? Aí foi um recruta de Ole Miss que pegou ele. E ele, de cara, foi freshman American, né? No primeiro ano dele. Aí ele foi transfer para o Ohio State e sempre jogou em Ohio State. É um cara com 53 jogos. Um cara tem 22 anos, mas tem muita experiência. Frame NFL, tem boa produção de tackles, 193 tackles. Né? É um cara que evoluiu ano a ano, sempre melhorando. A questão das faltas, que é um problema dele sério. Ele até tem esse detalhe no Danny Brugler que eu notei aqui. Ele chegou a treinar com luvas de forno. É sério, tá lá no Danny Brugler. Para não fazer falta. Para não agarrar. Porque essa agressividade que o Rafa falou, tem os dois lados. Ela é bom, tem rap dele que ele joga o wide receiver para fora de campo, nesse movimento press.
Mas, por outro lado, tem um lado ruim, né? Que acaba cometendo muitas faltas. Mas ele já reduziu as faltas dele de 16, 17, que ele tem em 24, para 5, 4 esse ano. Então, assim, cara, é um cara interessante, mas, né, é que o Rafa aí é chover uma olhada aí que o Rafa já falou. Ele permitiu um pass rate desse ano para os quarterbacks de 42,6, que é bem baixo. Que é um baita número, né? Aqui tá números da PFF, né? Ele permitiu 22 recepções, somente uma para mais de 20 jardas e nenhum TD esse ano. Então, quer dizer, é um cara que evoluiu, sempre jogando num programa como o High State, e o melhor ano dele foi em 2025. E ele tem 22 anos ainda. Novo, e 53 jogos nas costas. Ainda dá para evoluir mais um pouco. Né? Não tem história de lesão, né? Gente, é o que eu falei lá no início. O problema não é ele. Ele é um bom prospecto. Mas ele não vai ser titular, gente. O titular vai ser o Benford, a não ser que tenha uma lesão. Se o Hairston tiver uma lesão, o Benford tiver uma lesão, ok. Mas ele vai chegar para ser backup, e essa é uma turma de cornerbacks que tem várias boas opções de prospectos para serem backups mais para baixo. Você não precisava draftar um backup agora. Entendeu? Então, essa é minha dúvida. A não ser que o Maxwell Hairston tem um problema que a gente não está ciente e o Brandon Beane está ciente. Alguém da comissão técnica chegou e falou: a estrutura óssea desse garoto aqui não é muito legal, ele vai ter contusão toda hora, toda temporada ele vai perder alguns jogos e tal, e o Brandon Beane já botou na cabeça de que ele tinha que ter um backup que fosse do mesmo nível do Hairston, do titular. E aí ele vai lá e pega logo o garoto na segunda rodada. Só sei isso. Entendeu? Mas aí a gente está entrando numa área que é pura especulação. Pô. Aí, acho que não vale nem a pena. Entendeu? Você quer falar um pouco sobre alguns prospectos que você gostaria de ver em Buffalo amanhã com a primeira escolha da 4ª rodada, já que a gente tem a próxima escolha? Você fala amanhã ou geral amanhã? Você espera para amanhã? Não, amanhã a gente começa aqui às 6 horas com a escolha número 101. Só essa, e então, essa escolha é de Buffalo. E aí, quem você... Wide receiver. Vamos lá começar pelos wide receiver aqui. Sarrat, né? Jogão tá querendo também. Gosto do Bryce Lance. Bryce Lance. Bem atlético. Mais atrás. Aí, né? Não na 4ª, né? Mas Malik Benson mais atrás também interessante. Cyrus Allen, adoro Cyrus Allen. Olha, eu vou te falar, se o Cyrus Allen fosse o escolhido na 101, logo eu já estava feliz já. Satisfeito. Porque você cansa de falar isso, Rafa, e isso eu concordo com você, cara. O Cyrus Allen é o tipo de receiver que o Allen gosta, cara. O cara separador. Tá sempre aberto. Tá sempre aberto. O Sarrat também, você não concorda muito, mas o Sarrat também. O Way for House, ele também tá sempre aberto. É um cara que casa muito com coisas, com o Allen. Cara, o wide receiver, acho que é isso aí. Aquele Kader Witter retornador no final. Eu acho que saindo. Amanhã eu vou passar direitinho pra galera lá no grupo. Tight end. Tem um cara que eu gosto, mas eu não sei se é a 4ª rodada. É o Eric McAllister de TCU, mas esse cara pode ser lá no finalzinho, se bobear. Sétima, não é sexta, sétima. Tight end eu não acho que não precisa vir ninguém, apesar de gostar muito do Jack Henry. Sobrou algum guard? Assim que você gostaria de ver? Guard? Eu sei que a gente estava numa expectativa ali do Pregnon, mas o Pregnon saiu. E aí? Sobrou. Na mesma linha, na mesma OL de Iowa, tem o Bill Stephens. Não sei se você conhece. Sei qual é. Já vi em vários mock drafts. Nossa. Na mesma linha lá de Iowa. O Billy Schroff de Notre Dame, também gosto dele. Tudo para dia 3. Jalen Farmer.
É um bom nome. Jalen Farmer. O Michael Morris, de Georgia, não sei o que está fazendo tão atrás assim. Cara bom, Micah Morris, de Georgia. Tem nomes aqui para guardas também. Center, acho que não vale a pena. DT. DT. Grace Halton está disponível. Não vou falar isso aqui. Caleb Proctor, que a gente gostou dele, de Louisiana, né? Saltas, Louisiana. Mais atrás, o Skylar Gilmore, de Texas Tech. Gostei muito dele, cara. Fui ver David Bailey e Romero Wright. E esse cara, mas ele é mais pass rush. Então, temos Jordan Vandenberg, que é o Haas lá, quase 10, de Georgia Tech. Cara grandão, nose tackle. Assim, tem opção também para DT. Linebacker, Rafa, quem você vê aí para... Linebacker é o Kyle Lewis. Kyle Lewis é outro que pode sair ali na 101. Pode sair na primeira escolha, você já pode pegar o... Eu preferiria um pouquinho... lá no eu acho que o Barham de Michigan, para mim, era melhor. Ele já saiu? Né? Mas já saiu. Então, acho que o Kyle Lewis, para mim, é o melhor do que sobrou. E é uma eu posição... gosto... Deixa eu só falar um cara aqui que está disponível, colocar aqui. E para mim já tem muito valor a partir de amanhã, que é o Jalen Kilgore, o safety de South Carolina. Bom. Cara que ele tem um perfil assim, ele não seria um ball hawk para complementar o Bishop, mas ele tem esse perfil all around, pode jogar também de slot um pouquinho, enfim, eu acho que é um valor bem legal. O Caleb Orr também eu gosto, o Edmar colocou aqui. Pô, mas vou te falar, de safety, para mim, o melhor o que sobrou é do Texas. É o Michael Teff. É o que eu gosto mais. Eu também gosto. Eu gosto muito também do Cameron Ramsey, que a gente até comentou, né, Rafa? Que ele até usava o Green Dot lá em USC. Tem o Jadon Kennedy, que eu gosto pra caramba de Oregon. Cara mais porradeiro. Níquel pequenininho, né? Níquel. Mas muito bom, Lorenzo Styles, que a gente pegava mais atrás também, irmão do Sonny Styles. Tem gente aí também. O linebacker, o Jimmy Holder, tá ali. Tem o Taron York, de Texas A&M, que é pequenininho, mas joga muita bola, cara. Né? E linebacker muito, assim, baixinho, mas físico. Né? E, enfim, tem bastante valor ainda assim. Dá pra fazer um bom dia 3 e trazer jogadores que podem colaborar, como já fizeram bastante no passado, com Milano, com Benford, jogadores que surpreenderam. Dá para achar isso amanhã, ainda mais com o número de picks que tem. Né? Mas o Diogão falou que não vai se iludir. É isso, né? Vamos ter que esperar para ver. Bom, a galera vou fazer aqui o sorteio, então. Não tivemos muitos inscritos, a maioria aí, pessoal que já é colaborador. O Bryce Lance, amanhã pode ser uma possibilidade. O Thiago Moreira perguntando, estamos em qual escolha? Estaremos na primeira escolha da quarta rodada, a partir de amanhã, às 18 horas, aqui no canal do Fernando Shimura. Beleza, Thiago? Vamos acompanhar todo esse dia 3 aí. E o Daniel passando aqui para vocês uma última informação relevante. O Daniel que está junto com a gente os 2 dias completos, praticamente, aí o Daniel. Guerreiraço, né? Ele que é nosso background de informação. Ele está sendo o background da live. Inclusive, Daniel, amanhã tu estando junto novamente, eu vou te colocar no sorteio sem colaboração aí, cara. Se bem que do jeito que foi aqui, tá até difícil fazer o sorteio amanhã. Tá tomando prejuízo do sorteio aqui. Mas vamos lá. O importante é os colaboradores também que já estão aí inscritos ter os seus mimos aí. Isso aí a gente também tá tentando. Então, bora lá. E aí a dica dele é importante, né? Não foi aqui a entrevista do Bini, profundidade de elenco, para justificar o CB, mas aqui tá a dica dele, ó. Resolveria essa questão de penetração trocando por infiltração. Fica a dica para vocês aí que não tem um vocabulário vasto e ficam falando bobiças numa live de gente de família. Obrigado aí ao Daniel
produção, Daniel da produção, praticamente. Produção. É o cara do ponto. O cara do ponto é o Daniel. Bom, vamos lá, vamos pro sorteio. Tá aqui falando isso, só o Daniel vai lá, pá. Exatamente, pô. O cara tá monstruoso aqui. O anúncio das escolhas de maneira escrita tá sendo a maioria do Daniel ali colocando no chat. Show de bola. Aqui, ó, ainda o Diogão falando do Caden Curry, o Bishop Fitzgerald. Caden Curry é um crunch, né, Gerald é um bom prospecto de safety também. Fitzgerald. É verdade. Bom, vamos lá, vamos pro sorteio então. Deixa eu jogar na tela aqui, oferecimento da FS Shirts. O sorteio vai ser um produto FS Shirts, um copo personalizado, né? Até vou colocar aqui na tela. Ó, caneca personalizada ou copo personalizado, tá? Então você que ganhar o sorteio hoje vai poder estar escolhendo o seu produto, tá? Entre um copo e uma caneca. Né? E quem não adquiriu o seu produto FS Shirts, aí se inscreve lá no @FS_Shirts para ter acesso, e colaboradores do canal do Fernando Chimude tem desconto exclusivo, dependendo do tier ali, então se torne um membro e colabore aí. Canal novo na área, então já vai se inscrevendo lá com o conteúdo de futebol que eu estou fazendo no canal aqui. Não vou ficar misturando as coisas não, vai tudo pro Fernando Chimude FC, então já vai se inscrevendo lá, que a partir do mês que vem aí o conteúdo de futebol vai estar sendo todo lá. Você que gosta de futebol também e vai estar acompanhando Copa, os finais da Champions, finais de temporada europeia, enfim, futebol, os meus pitacos aí, vou contar a história da minha carreira, tudo mais. Tudo isso vai rolar lá no canal do Fernando Chimude FC, tá? É só se tornar membro no canal do Fernando Chimude normal aqui que a gente está acompanhando a live. Bom, roleta... Só não vai ter briga societária do Botafogo na live, né? Cara, lá nós vamos ter que, né, fazer o quê? Falar que o Lyon tem que devolver o dinheiro do Botafogo? Salvamos o Lyon, pô, o Hendrick tá lá deitando e rolando, né? E graças ao Botafogo, né? Mas é isso. Vamos lá. Também gosto do Jeff Caldwell, tá? Que tá caindo aqui. Ele, atleticamente, cara, o Jeff Caldwell é o mais próximo que já tivemos no Combine e tudo mais do Megatron, para você ter uma ideia. Então, não sei se isso é bom ou se é ruim, porque o cara tem tudo isso e até agora tá disponível. Sabe por que eu gosto do Jeff Caldwell? O que eu mais gosto nele? É que eu fui ver o Jeff Caldwell e me apaixonei pelo Cyrus Allen. Exatamente. Ele mesmo eu não gosto, não. Exatamente. Assina Mas embaixo. atleticamente ele é monstruoso. Caio Lui também, interessante. O Diogão tá indo, mas acompanha o giro da roleta, Diogão. Pô, vai perder o giro da roleta, tá de sacanagem. Né? E a Gislene aqui, ó. Vejamos se o Bini nos dá um sábado de alegrias. É isso. Bom, então vamos para a alegria da noite, que vai ser a roleta da FS Shirts aqui. Os nomes já estão aqui dos colaboradores do canal. Né? Quem fez a transição já tá aqui. Quem fez a transição hoje, né, tá de acordo com o seu tier que se inscreveu, tá? E vamos para o sorteio, né? Roleta preparada, estilo Silvio Santos. Faltou o Ruggeri nesse momento. Tem que ver se amanhã, de repente, o Ruggeri pode rodar a roleta. Aqui, ó, momento roletando. Fernando Chimude Football Club. Né? Vai. Como é bom se inscrever no Fernando Chimude. Marco QB17, ó, o Marco lá, colaborador, o Marco que eu não tenho o sobrenome dele, aí eu botei lá o plano que ele tava. Então o Marco aí, QB17, ganhando o sorteio, e vai poder beber a sua cerveja, o seu refrigerante e assistir. Não vai dar tempo para assistir o Brandon Beane fazendo besteira, mas enfim, talvez ano que vem do Bills. Vai ver a estreia dos Bills, o novo time, vai ver o estádio jogando ali, tendo um papel importante. Meu Deus, cara. Então aí, ó, parabéns, Marcos, você que ganhou aí o produto FS Shirts, um copo térmico ou uma caneca. Vou entrar em contato contigo lá pelo Zap e a gente combina certinho como é que faz aí, o que você vai querer.
Beleza? Todos que se inscreveram aí, ou já fizeram a transição lá para o YouTube também, ou continuam colaborando e não fizeram a transição, tem até o dia 20 do mês que vem para fazer e não perder nenhum dos benefícios aí, como eu já passei lá no grupo. Só tenho a agradecer muito a colaboração de cada um de vocês, vocês sustentam o canal, mantêm isso aqui indo, né? E a gente está no 7º ano cobrindo os Bills, procurando fazer da melhor maneira possível. Então fica o meu agradecimento a toda essa galera, fica o meu agradecimento a cada um dos colaboradores aí também do canal na criação de conteúdo, em especial Rafa, Léo, que estão aqui presentes, mas, pô, a galera que já criou ali, o Nelson Prata, com histórias de Buffalo e dos Bills, o Ruggeri, com o Silvio Cast, né, a galera criando conteúdo, João Paulo teve aqui mais cedo, o Thiago Barazal dá uma força direto ali, a galera do blog dos Bills, o Célio tá de volta em casa, um abração pro Célio, que tá se recuperando aí, graças a Deus, cada vez melhor. Pôde hoje ver o Bini fazer besteira direto da sua própria casa, né? O Bobear já tá voltando para o hospital. Um abraço, Célio. Um abração pro Célio, pro Eric, pros Brunos lá do blog dos Bills. E tamo junto, galera. Beleza? A gente vai estar aqui a partir das 10:50 amanhã. Eu estarei aqui ao vivo. E vamos, a esperança é a última que morre, né? Ela morre também, mas ela é a última. E aí amanhã é o último dia, então provavelmente vai morrer amanhã a nossa esperança. Venha ter sua esperança morrendo junto com a nossa aqui, ao vivo, na live do dia 3 do draft. Calma. Muito melancólico. Gente, peraí. Terceiro dia do draft é o dia que o Brandon Beane brilha. Se consagra. Se vocês tiveram a força de espírito de passar pelas 3 primeiras rodadas, de agora para frente só tem o que melhorar. Então voltem amanhã, 6 horas da tarde, que vocês não vão se arrepender. Vai ter escolha que vai deixar vocês animados. Não, isso é verdade. E outra coisa, nós temos 6 escolhas só no último dia. Normalmente se tem 6 escolhas num draft inteiro. Então, pô, não vai faltar papo de Buffalo Bills aqui amanhã. O local para Bills Mafia estar presente é aqui na live do Fernando Chimudi, né? E, obviamente, muita gente também que estava acompanhando outras lives aí que aconteceram na primeira rodada, um pouquinho menos hoje, certamente amanhã estarão aqui com a gente. Então vai ter uma resenha muito boa, um bate-papo muito legal aqui. E você é o nosso convidado especial. Teremos o prazer de ser a sua segunda opção amanhã. Você estava assistindo outras lives, amanhã vem assistir com a gente aqui, a sua segunda opção. A sobra, né? A sobra. Assim como os caras que estão disponíveis para serem escolhidos, né, nós teremos também vamos estar aqui. Isso aí. Ok, show de bola. Ano passado saiu 2 titulares aí praticamente, o Dewan Walker e Jackson. Pois é, e o Tom Brady estava nessa daí também. De falar e o pessoal fala que é o GOAT, né? E saiu na sexta. Então, assim, o Tom Brady esteve na nossa situação, Rafael Satamini. Nós podemos chegar lá também. Nos tornarmos o GOATs da transmissão de draft da NFL. Nós estamos fazendo pelo 4º ano, então Tom Brady não era o GOAT no seu 4º ano na NFL, mas, né, foi mais longe do que todos os outros ali do seu draft. Então fica aí voltei. O pensamento da noite para nós aí, que vamos continuar amanhã trabalhando muito e procurando melhorar a qualidade para vocês que estão junto com a gente aí. Obrigado, Daniel, da produção, que o Bini não utilize essas escolhas para muitas pataquadas, é isso aí. Tamo e junto amanhã aí. tem um clickbait aqui amanhã, nossa. Onde sairá Cape Heart? Né? Amanhã é o grande dia. Cape Heart Watch, né? A gente teve, quem viveu o Mario Williams Watch lá em 2010, no Buffalo Rumblings, foi uma loucura aquilo lá. Né? E amanhã tem o Cape Heart Watch, é praticamente o maior watch do Mario Williams. Cara, eu não vou botar ali na capa porque eu não quero zicar. Eu tenho esperança. Defensive tackle é uma need, pode rolar e todos nós estamos juntos com o Rafael Satamini nessa escolha. Eles querem agradar o TJ Parker, um companheiro dele, né? Seria ótimo, né? O TJ Parker mesmo chegar lá em Buffalo aí e falar, cara, Cape Heart, vai por mim. E geralmente esses caras assinam no outro dia, né? Eles já chegam antes. O draft tá rolando, mas os caras já chegam em Buffalo e tal. A primeira escolha já vai antes. Né? Última informação, antes de eu me despedir aqui e ir embora.
Hoje eu assisti o podcast lá do Sal Capaccio, Certo. que ele é o cara de rádio lá, o repórter de campo oficial do Buffalo Bills. Então, um cara que bem conectado lá, conhece todo mundo lá dentro, bem informado, sabe tudo de Buffalo. E ele falou no podcast dele que ele vai ficar surpreso se o Buffalo não draftar um punter, que há uma expectativa muito grande de que seja draftado um punter. Então, amanhã, vocês podem ver um dos nomes que o Léo Carneiro falou, entendeu? De punter lá, punter... É o kicker, não é? Teto fechado, teto aberto, o que é japonês, punter de elementos. O kicker japonês pode sair amanhã. Japonês. Pô, amanhã tem Entendeu? Cape Heart, tem kicker japonês, tem o punter do teto aberto, teto fechado. Pô, tem muita coisa. Tem e tem os caras que estão caindo aí. Scooby-Doo, Linebacker, Scooby-Doo. Cara, tem muita coisa. Tem o Murdoch lá, o de Buffalo. Pô, então tem bastante coisa amanhã pra gente ver. Buffalo Joe melhorado, né? Vamos dizer assim, mais físico. É isso. Demonte Capehart vem aí e você vai acompanhar com a gente aqui no canal do Fernando Chimuri. Cara, se essa escolha acontecer, certamente vai ser uma reação aqui. Se a escolha acontecer, eu estarei encomendando minha camisa da FS Shirt no mesmo dia. Vamos fazer uma montagem, eu e o Capehart abraçados contra o mundo. Rafa e Capehart contra o mundo. Minha próxima participação vai ser já com a camisa aqui. Tem que mandar para mim também, de presente. Aí. Tem que mandar pro GM que fez a troca, trade up, pô. Não pro cara que veio. Vou mandar pro cara que... um boletim de ocorrência. O crítico. Eu vou mandar a camisa pro cara que não falou nada na hora da escolha e aí no final meteu o pau. Esse merece. Na hora da escolha ficou quieto. Vamos de quem, pô? Vai lá, parceiro. Chegou no Pula final, na piscina que a água tá boa. Muquirando horroroso. É que não bem falou isso aí. antes, bonitão. Bem isso aí. Bem figurinha. Isso aí, Frank. Frank é o especialista das figurinhas. As figurinhas vão sair aí pra galera que já se inscreveu no canal. Vai sair as figurinhas interessantes aí para vocês usar aí também no chat. Valeu, galera. Obrigado, Léo. Obrigado, Rafa. Uma boa noite para todos vocês aí. Boa noite, todo mundo. E a gente se encontra amanhã às 10h18, às 10h06 da tarde, com o terceiro dia de NFL Draft aqui no canal do Fernando Chimuri. Um grande abraço, até a próxima. Go Bills! Go Bills!